Se beber, não dirija. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Emocionante essa abertura, né? Nossa, Gabriel Ribeiro, vamos entrar no ritmo, Gabriel Ribeiro. Olha, rapaz, parece que eu tô no turbo. Olha que maravilha. Que abertura sensacional. Fashion, sensacional. Tô aqui há muito tempo, na abertura era mais mirrado, uma musiquinha, uma vietinha. Agora não, agora é turbo. Vamos entrar no ritmo. Pelo amor de Deus, estão querendo me repaginar. Eu vou me repaginar com essa abertura sensacional. Meus amigos da Bandeirantes, Campinas e região, um grande abraço. Começo concentração Bandeirantes. 18 horas, 6 da tarde no Brinco, Guarani Vila Nova, mais uma decisão, Bugre no G4, tem que vencer para continuar, faltam 8 rodadas, uma enorme expectativa. Guarani, último Brasileirão foi 2010. Aliás, se o Guarani subir, vai quebrar um ciclo de 10 anos, pegar o Bugre de 10 anos pra cá, comer o pão que o diabo amassou. Porque em 2013, o Guarani foi rebaixado no Paulista e já estava na Série C. Aliás, 2012, o Guarani teve 2 anos atípicos. 2 anos completamente diferentes, o côncavo e o convexo. Em 2009, o Guarani... Em 2009, o Guarani foi rebaixado no Paulista. Aí, presta atenção. Foi rebaixado no Paulista e aí o Vadão chegou, mas teve uma reformulação monstro. Poucos ficaram. E o Guarani subiu na Série B, subiu para o Brasileirão e nunca saiu do G4. Olha que loucura. Como é que pode? Isso foi 2009. 2012, o Guarani foi vice-campeão paulista, ganhou o derby 3-1 do Medina no Brinco e fez a final com o Santos. 2 jogos no Morumbi, o Santos e Neymar. E aí Santos campeão, Guarani vice. E aí o que foi que aconteceu? No segundo semestre de 2012, o Guarani rebaixado para a Série C. Olha que loucura. Como é que pode? E aí, 2013, começava a estrada da volta. 2013, há 10 anos, Guarani na Série A2 e disputando a Série C. Aí, 2013 nada. Aliás, 2013, o Guarani foi rebaixado no Paulista. Isso, no Paulista. Começou com o Zé Teodoro, chegou Branco, lembra de Branco? Lateral esquerda da seleção brasileira, pô. Campeão do mundo, na Copa dos Estados Unidos, Branco. Um dos piores, coitado, não merecia isso, um dos piores técnicos na história do Guarani. Não teve culpa também o elenco, era brincadeira. 2013, rebaixado no Paulista, segundo semestre Série C, não subiu. 2014, Série A2 e Série C. 2015, Série A2 e Série C. 2016, Série A2 não subiu, mas já melhorou. Porque 2016, o Guarani subiu da C para B. Aliás, amanhã, 8 de outubro, vai fazer 7 anos que o Guarani ganhava do Asa de Arapiraca e subia para a Série B. Já melhorou. Aí, 2017, Série A2 e Série B. Quase foi rebaixado, quase. 2017 foi um parto. 2018, aí o Guarani já na mão de Lousa, porque 2017 era o Lisca, que hoje é técnico em Vila Nova. O Lisca, jogos finais, acho que faltavam 10 jogos para terminar. O Lisca pegou o Guarani numa situação muito difícil. E aí na penúltima rodada, 0-0 com o Luverdense no Brinco. Festa total, o Lisca deu a volta olímpica, porque com 0-0 o Guarani não foi rebaixado.
Então pegou e saiu do sufoco. Isso 2018, aí o Louser assumiu o Guarani de forma típica, porque o Fernando Diniz tinha sido contratado para ser o técnico do Guarani em 2018, e aí ele sumiu. Lá no começo aí de dezembro, começo de janeiro pegou, sumiu, e o Louser acabou assumindo, já estava no Guarani e tal, olha que doideira. Aí o Guarani subiu contra o 15 e foi campeão contra o Oeste, aquele 4-0, o Guarani campeão da Série 2 de 2018. E aí a coisa começou a melhorar, porque aí o Guarani tinha o Paulistão e tinha a Série B. A partir de 2019, Paulistão e Série B. Paulistão e Série B. Mas tá bom, do jeito que tava, tá bom. Então, se subir, já 2024, o Guarani então quebra uma sequência negativa de 10 anos, para aí sim estar no topo do Paulista e no topo do Brasileiro. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Comigo aqui, sensacional, já estamos no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, estou no YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, estamos em FM 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. E a bola rola, hein? Olha rapidinho aqui, olha o seguinte, então hoje aqui quem vai narrar aqui é o amigo Batista, o Batista narra. Aqui, Rádio Bandeirantes, 18 horas. Guarani e Vila Nova, 18 horas. Então é Batista, Tigrão comenta e Vladimir Catarino já está no brinco, já falo com ele. Já falo com Vladimir Catarino. E lembrando que daqui a pouco, 17 horas, tem na TV Bandeirantes, a turma não entende, com razão. Vocês têm toda a razão. Vocês vão ligar a televisão, vai estar aparecendo lá Botafogo e Avaí. Deixa eu ver, Botafogo e Avaí, né? Botafogo e Avaí. E aí você vai ver o Boris. Olha, gol, olha um gol que interessa. Olha o gol, saiu um gol aqui, hein? É um gol que interessa demais ao Guarani. Gol do Tombense. 43 do primeiro tempo em Tombos. O Tombense reformou o gramado, jogava em Muriaé. Sempre jogou em Muriaé. Você quer ver só? 1 ano e 7 meses depois, olha, colocou no ângulo aí o rapaz, hein? Foi lançado, ganhou da zaga, é o número 9. Dominou, fez que ia driblar? Não, mas já mandou no ângulo. 43, 1-0 Tombense. Tombense 1, Juventude 0. E o Juventude tá no páreo com o Guarani. Então esse gol importantíssimo, hein? Tudo é importante agora, tudo é importante, tá? Então é o seguinte, 1 ano e 7 meses depois, joguei em Tombos, eles fizeram uma reforma e tal. Você sabe qual é a capacidade do estádio de Tombos? 3 mil, como é que pode? Não tem jeito. E agora dobrou para 6.500. Reformaram, pintaram bonitinho, colocaram umas graves brancas e tal, mas torcida não tem jeito, né? De animar. Mas tá aí, olha, o Juventude é o terceiro colocado com 53. Vitória tem 58, vai jogar. O Sport vai jogar com a Ponte segunda-feira, tem 54. O Juventude toma o gol, congela no 53. Guarani, quarto colocado com 53. Mas por que o Juventude está na frente? Porque é o número de vitórias. O Juventude tem 16 vitórias, o Guarani tem 15 vitórias. Mas, ó, se o Juventude perder, o Guarani empatando, eu sei que não é isso que você está querendo. Mas se o Guarani empatar, vai a 54, já ultrapassa aí o Juventude. Só que o Novo Horizontino vai jogar, tem 51, pode chegar a 54, mas nesse exemplo aqui, o Guarani terminaria em quarto lugar, Juventude cairia fora do G4. Vamos aguardar, tem muita bola para rolar ainda, tá? Olha, o Brasileiro da Série B, só para emendar, nós tivemos... é o seguinte, eu falava de Botafogo e Avaí, né? Começa às 17 horas, então o Boris, o CH e o Gleger vão transmitir esse jogo, Botafogo e Avaí. É que a turma não entende. O cara vai ligar a televisão aqui em Campinas, pô, vai ver o Boris, vai ver o Gleger, vai ver o CH, mas o que esses caras estão fazendo aí? Com Botafogo e Avaí? Por que não mostra o jogo do Guarani? É que o jogo do Bugre é 18 horas. Então a grade da TV Bandeirantes, tudo que é 17 horas pode mostrar. Passou da 17 do sábado. Passou da 17 do sábado, já não pode mais. Se o jogo do Guarani fosse às 17, com certeza o amigo Batista estaria transmitindo. Mas é coisa de grade, eu sinceramente não entendo muito. Você quer isso, é coisa de rede. Se fosse às 17, tudo bem. Então, só para avisar aí o amigo, muito obrigado pela atenção, amiga da Bandeirantes também, o porquê de você ligar a TV, tá lá o Boris e companhia. Tamo lá, terça-feira tivemos Mirassol 2, Londrina 0,
2 gols do Zé Roberto, cara. Ex-Ponte, terceira vitória do Mirassol. Tá no páreo. Na quinta-feira, Chapecoense 0, ABC 0. Olha, Chapecoense em casa não ganhou, bom pra Ponte esse resultado. E a Chape perdeu um pênalti com o Henrique Dourado. Chutou pra fora, isso foi no primeiro tempo. A Chape não vence há 7 jogos. Chapecoense, coisa de doido, né? A Chapecoense vai lá no Serra Dourada e empata com o Vila. E aí em casa não ganha do ABC, o último colocado, vai entender. Vai entender. Deixa eu ver aqui. Nós tivemos ontem, atenção, CRB 2, Ceará 0. Gols de Anderson Leite e Léo Pereira. O CRB está no páreo. Está no páreo, público não foi divulgado. E ontem, em Goiânia, Atlético 1, Ituano 0. Derrota do Ituano interessa para a Ponte. Detalhe, conforme me alertou o amigo Tigrão, o Ituano perdeu um pênalti. Quirino perdeu um pênalti no começo do jogo. O goleiro Ronaldo defendeu 2 vezes, defendeu na cobrança e no rebote. Sensacional, Ronaldo. E ficou nisso gol do Baralhas. Atlético de Goiás 1, Ituano 0. Público 11.063. O Atlético está no páreo. O Atlético está no páreo. Hoje, vamos lá. Agora 47 do primeiro tempo. Tombense 1, Juventude 0. 17 horas, Botafogo e Avaí. 17 horas, Sampaio e Novo Horizontino. Interessa também ao Guarani. Olha aqui, Juventude jogando, estamos de olho. Novo Horizontino vai jogar daqui a pouco, estamos de olho. 18 horas, Guarani Vila Nova. Amanhã, 18 horas, Criciúma e Vitória. E na segunda-feira, Sport e Ponte. João Brigatti assumindo a macaca. Vamos ver que fim vai dar isso, como diria o amigo Batista. E o Wagner Love. Wagner Love não marca nenhum gol há 11 jogos. Hein? Ei, meu Deus do céu. E hoje o Fábio Sanches estava almoçando no ponto 10. Até um amigo me alertou e tal, fui lá rapidamente e tal, tá machucado. E vamos ver quem que o Brigatti vai formar a zaga, tá bom? Olha, já do Brinco de Ouro, informações com o Vladimir Catarino, porque é o seguinte, hein, meu querido Gabriel Ribeiro, aqui Concentração Bandeirantes, porque é o seguinte, hein, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 18 horas a bola rola para Guarani, Vila Nova e o amigo Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro. torcida é sensacional, o meu Tigrão é fenomenal. Vila Nova, eterno campeão, vermelho é a cor do meu coração. Essa torcida é sensacional, o meu Tigrão é fenomenal. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, vermelho, vermelho é a nação. Vila Nova, eterno campeão, vermelho é a cor do meu coração. Essa torcida é sensacional, o meu Tigrão é fenomenal.
bonitinho o hino do Vila Nova. Aliás, dizem que Goiânia é a maior torcida do Vila Nova. Depois eu pergunto pro Gleger, tá? Tem o Goiás, tem lá o Vila Nova. E então dizem que é o Vila Nova. Será que tem torcida do Vila Nova hoje no Brinco? O hino... O Tigrão é sensacional. Ó, o hino do Vila Nova alertando que o Tigrão é... Nós também achamos. O Tigrão é sensacional e vai estar conosco nessa jornada. 16h26, vamos ao Brinco de Ouro. Primeira participação de Vladimir Catarino. Você me ouve, Catarino? Me ouve? Fala, Edu. Opa! Tudo bem? Como é que vai, o amigo? Tudo bem aqui também? E você? Tudo ótimo. Uma ótima tarde pra você. Uma tarde muito especial aí pro amigo ligado aí no Concentração, em especial torcedor do Guarani, na expectativa nessa contagem regressiva, né, Edu? Faltam 8 partidas, Guarani é um concorrente direto a um acesso a uma das 4 vagas à Série A do Campeonato Brasileiro e mais um capítulo dessa história acontece daqui a pouco contra o Vila Nova aqui no Brinco de Ouro. Chove e chove bastante nesse momento aqui no Brinco, Edu. Lógico que traz uma preocupação com relação à presença do público, né? Deverá ser diminuída com relação à chuva, mas não ofusca a empolgação do torcedor do Guarani. O pessoal está muito confiante realmente em mais um resultado positivo. O Guarani venceu as últimas 4 partidas que jogou aqui no Brinco de Ouro, a última delas contra o Novo Horizontino na rodada passada, e pega o Vila Nova. No confronto das 2 melhores defesas do campeonato, o Bugre, que deverá manter a mesma escalação para o jogo contra o Vila Nova com relação ao Novo Horizontino, já que o Alan Santos ainda não está liberado, entrega ao departamento médico, o Valber deverá permanecer no time titular do Guarani. Há pouco você falou sobre e perguntou sobre os torcedores do Vila Nova. Temos aí, deixa eu contar, são 5 que estão ali no setor visitante, reservado a torcedores do Vila Nova. Lógico, daqui a pouco deveremos ter mais, mas por enquanto o torcedor que já entrou no Brinco está se escondendo da chuva que cai nesse momento, Edu. Eu não acredito, e tem torcedor aí, mas os portões abertos então, Catarino? Já estão abertos, os portões já estão abertos, e inclusive uma informação importante para o torcedor bugrino, aquele que comprou aí o seu ingresso para o setor do tobogã superior, ele pode fazer a transição para o tobogã inferior. Então, devido à chuva, o Guarani está abrindo essa possibilidade. Para isso, o torcedor precisa encontrar, né, procurar aí um dos funcionários do clube que estão identificados para que seja feita essa transição para o torcedor que comprou o ingresso, fez o check-in para o tobogã superior, possa assistir o jogo no tobogã inferior protegido da chuva. Edu. Perfeito. Olha, um abraço pro Laco aqui, sempre me ajudando na estatística. Boa tarde, Edu. Bugrão faz 10 anos que não vence o Vila. A última vez foi em 2005, placar de 4-0. Abraço, Edu. Ô, Laco, muito obrigado, viu? Já vou dar uma informação aqui das categorias de base do Guarani. Ele falou que é 2005. Deixa eu colocar nos papéis aqui. Achei, 4-0. Tá aqui, ó. 9 de agosto. Oi? Não foi 2013? Eu tô achando estranho. A 10 última anos. vitória, né? Não, a última vez que o Guarani venceu o Vila Nova, não é? 2013? Deve ter algum... Foi 2013, não faz tanto tempo assim, não é possível. 10 anos. 10 anos, 2013. 2013. Ele tá falando aqui 2005, mas, ô Laco, teve uma vitória aqui, 2005. Pera um pouquinho só. 2005, foi 2013, né, ô Catarino? 2013, a última vez que o Guarani venceu o Vila Nova. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar nos papéis aqui, 2013. Atenção, Brasil, tá aqui, Guarani 2, Vila Nova. Você tem razão, Catarino. 10 anos, exatamente 10 anos. Tá aqui no papel, tá aqui a história do jogo. 8 de agosto de 2013, uma quinta-feira, era brasileiro da Série C. 2013, que o Guarani foi rebaixado da C para B. 2012 eu falei, foi vice-campeão paulista e no segundo semestre foi rebaixado para a Série C. Aí 2013 tá aqui. O jogo foi no Brinco, o Guarani completava 8 jogos que não tomava gol. Recorde na história do Guarani. Alex chegou a ficar 10 jogos sem tomar gol. E aqui o gol do Enan. Lembra do Enan? O Enan veio do Red Bull. Aliás, o Enan foi o maior artilheiro do Red Bull até então, que jogava aqui em Campinas. O Enan, no Red Bull, 81 gols em 44 jogos. Ele fez o primeiro gol do Guarani, o segundo foi de Edmilson. Caramba, que média excelente, hein, Edu? Isso mesmo? 81 gols em 40 jogos? É mole ou não? 81 média de gols. Praticamente 2 gols por jogo. É porque o Red Bull Bragantino tinha uma enorme estrutura e disputava, assim, campeonatos mais... Nível mais fraco, né? Mais fraco. E o Enan realmente marcou. E não ficou muito tempo no Guarani, viu? E o técnico do Guarani era o Tarcísio Pugliese. Em 2013, o Guarani contratou da Caldense, esse treinador aqui, Tarcísio Pugliese. Aliás, era o aniversário dele esse dia aqui, 8 de agosto de 2013. E trouxe mais, sabe quantos?
jogar, você quer ver? Eu tenho aqui. 2013, trouxe 10 jogadores da Caldense. 10 jogadores, 9 jogadores da Caldense, mais o treneiro. E eu me lembro que nessa época aqui, o Tarcísio Pugliese mandou estreitar o gramado do Brinco em 7 metros e nas linhas laterais, 3,5 metros de cada lado, era 110 por 75, ficou 110 por 68. O Tarcísio achava que novas medidas beneficiariam o Guarani. É coisa da época, né? Aí no segundo turno, lá em Goiânia, o Vila Nova venceu por 1-0. Vamos lá, e a equipe aí, ô Catarino, tem alguém suspenso, tem alguém machucado, vai repetir a mesma escalação, como é que tá? Somente o Alan Santos, né, o Edu, continua entregue ao departamento médico. Ele sentiu um desconforto na panturrilha na semana anterior ao jogo contra o Novo Horizontino. Mesmo assim, ele foi pro aquecimento do jogo contra o Novo Horizontino, mas naquele trabalho de aquecimento, ele acabou sentindo, ficou de fora daquela partida. O Valber entrou no seu lugar e não deu para se recuperar. Sequer treinou nessa semana o Alan Santos, então mais uma vez o Alan Santos está de fora, não vem para o jogo. Ele vai ser substituído pelo Valber. O Valber que, aliás, fez uma grande partida contra o Novo Horizontino. Então essa mudança deve ser a única, né? Feita com relação àquele time que a gente já vinha se acostumando, né? Aquele time titular da equipe do Guarani praticamente em toda a competição. Então o Guarani não deve ter mudanças com relação à equipe que na rodada anterior de virada bateu o Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Guarani que vem aí nessa sequência, né? Você disse muito bem, uma vitória garante ao time a permanência nesse G4, né, no grupo dos 4 melhores que se classificariam para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vem sem novidade, sem mudança, apenas com o Valber no lugar do Alan Santos. Edu. Olha, e na base é o seguinte, hoje o Guarani perdeu do Palmeiras, sub-17, jogo da volta, quartas de final. O jogo foi no CT do Palmeiras 4, Guarani 0. No jogo de ida aqui no CT do Guarani, o Palmeiras já tinha vencido. O Palmeiras tinha vencido por 2-0, a situação já estava bem difícil, então 4-0, o Guarani foi eliminado do Sub-17. Repito, sábado passado, Guarani 0, Palmeiras 2, hoje Palmeiras 4, Guarani 0. E no Sub-15, também quartas de final, a Ponte manda seus jogos em Itapira. No primeiro jogo, em Jarinu, contra o Red Bull Bragantino, foi 1-1. O Red Bull Bragantino joga base lá em Jarinu. Foi 1-1, Bragantino e Ponte. E hoje, jogando em Itapira, a Ponte recebeu o Red Bull Bragantino e perdeu. Ponte 1, Red Bull Bragantino 2, então a Ponte eliminada também, mas no Sub-15, tá bom? Olha, eu só queria prestar uma homenagem aqui. O amigo Valmir é um amigo que nós temos aqui, já falamos dele várias vezes e vou continuar, se Deus quiser, falando muito. Ele administra um grupo do WhatsApp de ex-jogadores do Guarani da década de 70. E eu me lembrei aqui, teve o Guarani Vila Nova, aquela confusão de 2003, Copa do Brasil, deixa eu ver aqui, 2003, Copa do Brasil, deixa eu ver aqui, foi 2003, cara, 2003, o Guarani disputava a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, e teve um derby no Majestoso que o Guarani ganhou de 3-1, era a última rodada, e com a vitória o Guarani se classificou para o mata-mata no Paulista e pegou a Portuguesa Santista, partida única em Santos. O Pepe era o técnico da Santista, foi 0-0. E com o empate o Guarani foi eliminado do Paulista. E aí pegou o Vila Nova, a Copa do Brasil. Primeiro jogo em Goiânia, 1-0 Vila Nova. E aí o Giba foi demitido. O desgaste era muito grande, caiu fora do Paulista e tal. E tinha um jogo da volta no Brinco, Guarani Vila Nova. O Guarani tinha que vencer por diferença de 2 gols. E aí o que aconteceu? O Guarani contratou o Pepe para ser o treineiro, que estava na Santista. A Santista logo também caiu fora e seu Pepe só vendo das tribunas Guarani Vila Nova. Porque o treineiro do Guarani naquele dia foi o Neto, todo mundo se lembra disso. O Neto era o gerente de futebol do Guarani. E aí é o seguinte, o Reinaldo faz 1-0 o Guarani, o Cleiton empatou pro Vila Nova, o Marquinhos, o meia, que estava na Ponte, foi pro Guarani, fez 2-1, primeiro tempo. E precisava de mais um gol. E a turma pegava no pé do Giba, que ele não escalava Credense. Credense, atacante do Guarani, Credense Clearwater Revival. Lembra? É o nome da banda americana, da Califórnia e tal. É que eu li hoje, é que eu tô não sei nada, é hoje que eu li. O Credense Clearwater Revival, ou Credense Clearwater Revival. Mas aí
o pai colocou o nome da banda, só que ele foi batizado como Creedence Clearwater Couto. Ele é de Ribeirão Preto. E aí, até o Neto ia tirar o Creedence, mas colocou o Rafael Silva no lugar do Marquinhos. Tirou o meia, colocou mais um atacante e preservou o Creedence. E aí, meu amigo, 44 segundo tempo, pimba, gol do Guarani, gol de Creedence. E o Guarani, com esse gol, se classificaria para a próxima etapa da Copa do Brasil. Mas aí o que aconteceu é que o Guarani foi acusado aí de ter, de forma... O Leandro Guerreiro, volante, estava irregular, segundo a lenda da época, e o Guarani foi a julgamento porque não apareceu no BID o nome do Leandro Guerreiro. Ele tinha sido registrado bem antes da Copa do Brasil começar, tá? O Leandro Guerreiro foi registrado antes da Copa do Brasil começar, mas não apareceu no BID. Esse é que é o problema. E o Guarani foi julgado em primeira instância em 14 de abril de 2003 e perdeu de 3-2, aí teve o recurso e no dia 22 de abril de 2003 o Guarani perdeu de 4-1 no julgamento e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. E eu lembrei aqui, por que tem a ver isso aí? É que eu lembrei desse fato e tal, porque o Guarani não teve culpa, fez a parte dele. E eu me lembrei de um funcionário espetacular, eu falei, Valmir, outro dia você falou pra mim do Joca. Você falou pra mim do Joca. Quem foi o Joca? Quantos anos ele trabalhou no Guarani? O Joca, inclusive, se aposentou. Ele estava na festa. Ô Marcos Ribas, um momentinho só. Eu tô no ar, um momentinho só. E aí eu falei, Valmir, por gentileza, me diga, me passa aí um breve currículo do Joca. Quem foi o Joca? Inclusive o Joca, olha quanta honra! O Joca, na escuta, né, sempre tive uma enorme vontade de conhecer o Joca. E qualquer hora eu vou realizar esse desejo. Meu caro Valmir, você que administra esse grupo sensacional do Guarani, me fale sobre Joca. Qual é o nome dele? Onde é que ele mora? Quantos anos trabalha no Guarani? Oi, Valmir, diga lá. Oi, Edu. O nome do Joca é Jorge Correia da Conceição. Ele trabalhou mais 58 anos no Guarani, cuidando da logística, cartões amarelos, cartões vermelhos, fazia contratos, redigia os contratos dos jogadores e, enfim, toda a parte administrativa era o Joca que fazia isso. Ele mora na rua de trás do Campo da Ponte Preta, não me lembro o nome dele agora. Atrás do Campo da Ponte Preta, onde acho que você teve inclusive um acidente lá, né? Lembra? Atrás do Campo da Ponte. E foi árbitro também, ele fez curso de árbitro de futebol. Ele tem o curso de árbitro de futebol, logística e administração gerencial de clubes de futebol. Trabalhou nesses 58 anos pelo Guarani, fazendo toda essa parte aí de administrativa, logística, de cartões amarelos, contratos, escalações, toda essa parte aí. Tá bom? Se quiser mais alguma coisa, eu te falo. Um abraço. Perfeito, Valmir. Muito obrigado. Joca, um abraço com muito carinho pra você, viu, Joca? Que quanta honra saber que você tá ouvindo, viu? E eu tô recebendo... Ô, Catarino, você me ouve, Catarino? Oi, sim, Edu. Estamos recebendo um comunicado aqui. Tá aqui no grupo, tá sabendo disso ou não? Sim, né? eu disse há pouco, com relação à mudança de setores aqui, né? O torcedor que veio para assistir no tobogã superior, ele pode trocar de setor, ele pode procurar um funcionário do Guarani que vai fazer o check-in para ele assistir o jogo no tobogã inferior, protegido da chuva. Então é uma grande sacada aí do pessoal do Guarani para proteger da chuva o torcedor que por um acaso comprou o ingresso para assistir no tobogã superior. Edu? Olha, é o seguinte, você sabe que outubro é um mês nobre, né? De grandes aniversariantes, né, Vladimir Cadena? Grandes aniversariantes. É, rapaz, no futebol principalmente, né? Quem fez aniversário foi Careca, quinta-feira, 63 anos. O Fumagari também fez aniversário, cara. Fumagari também é de 5 de outubro.
O Fumagalli, deixa eu ver quantos anos o Fumagalli fez. Fumagalli, que agora é empresário, o Fumagalli fez 46 anos. Na quinta-feira, 5 de outubro, Careca, 63 e o Fumagalli, 46. Olha, eu tenho aqui na linha para conversar o Marcos Ribas, que ele é o homem do placar. Vocês vão saber por quê, hein? É o homem do placar, Marcos Ribas. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Tudo bem, Marcos Ribas? Tudo bem, Edu Pinheiro. Prazer imenso em falar contigo e toda a nação bugrina. Hoje o Guarani vai fazer um jogo totalmente diferenciado para essa presidência que nós temos aqui, que está fazendo um trabalho fenomenal. Hoje vai ser 4-0, Edu. Vamos lá, você é o cara do placar. Você, quando tem Copa do Mundo aqui em Campinas, você que instala aquele placar no Largo do Rosário. Na Copa do Largo do Rosário. Nós fizemos o maior do Brasil até hoje, 25-10. 25-10. E o... Quantas Copas você já fez? Você fez o Centro de Convivência uma vez, não fez? 2. Não, Centro de Convivência não, só no Largo do Rosário. Eu lembro... depois nós fizemos a segunda, de 15-7. 15%. Diminuímos o tamanho, Então você fez 2 Copas no Largo do Rosário. Exatamente, 2 Copas, e a primeira nós colocamos quase 40 mil pessoas lá no Largo do Rosário. Foi um show. Tá, e com referência ao placar do Brinco, qual é o seu envolvimento que você pode falar pra gente? Você também ajudou a instalar aí alguma coisa assim, não foi, Marcos Ribas? Ajudamos. A diretoria aqui, é parceira nossa, meu filho Rodrigo que toma a frente de tudo isso daqui. Então o pai só fica dando um aparo por trás. O Rodrigo, que hoje ele é o proprietário, ele faz e acontece tudo por aqui. Mas a gente está junto com o Guarani. O painel do Guarani hoje tem 12x4. Tem 12x4. Como é que se fala? É placar digital? Como é que é o correto? É um placar digital 5K. Resolução dele 5K. Placar digital, resolução 5K. É isso aí. E qual que é a novidade? Por exemplo, quando tem uma dúvida, vai pro VAR, você transmite, como é que é aí fica a critério do pessoal que opera a mesa do computador, você entendeu? Ele pode colocar, aparece tudo lá, aparece jogos, como agora apareceu os jogos que o Guarani já teve aqui dentro. Então é uma televisão em tamanho natural, bem maior. E a CBF teve que pedir autorização da CBF para fazer isso ou tranquilo, pode fazer, Marcos? Você sabe, Marcos? Não, pode. Eu acho que a CBF autoriza fazer as coisas aqui. Eu acho que não pode. Eu vejo jogos diferenciados, por exemplo, que estava assistindo o jogo do Goiás. O jogo do Goiás, no placar eletrônico dele, estava colocando o tempo. Nosso aqui, acho que a federação não libera colocar o tempo de jogo corrido, você entendeu? Eu também. Mas, enfim. Cada um é cada um, a Federação do Estado de São Paulo, a Federação de outros estados são diferentes. Então, mas aí está aqui, o placar está disponível para colocar tudo, o VAR, a torcida, os jogos, os gols, tudo aparece no telão, você pode jogar tudo no telão. Tá bom, Marcos, prazer ter falado com você, viu? Um grande abraço. Obrigado, Edu, um grande abraço para você e sucesso na narrativa aí. Muito obrigado, um abraço pro seu filho, viu? Parabéns pelo trabalho, viu, Marcos Ribas? Tá. Tchau, Até a próxima. Tá, e o homem no placar, vocês entenderam por que Marcos Ribas, hein? Olha, continua Tombense 1, Juventude 0, estamos a 3 do segundo tempo, derrota do Juventude interessa demais ao Guarani. Olha, o Tigrão tá na área, então vamos dar uma faturada. O Tigrão já respirou, descansou, vem com a bola toda pra fazer juntamente comigo aqui, com o Catarino, o Concentração, vamos até 17h30. E o Batista vai narrar aqui, Guarani e Vila Nova. Lembrando que na TV Bandeirantes, daqui a pouco, 17 horas, começa Botafogo e Avaí. É o Leandro Boles na TV Bandeirantes, com o Gleger e com o CH também. É Botafogo e Avaí, tá bom? Se fosse às 17 o Guarani, a TV Bandeirantes com certeza transmitiria. Questão de rede, então não caiu nesse horário, então nós vamos transmitir às 17 o jogo do Botafogo com o Avaí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta às 16h45. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Operação Limpa Estoque Grupo Bicudo, Citroën e Jeep. Chegou a sua vez de ter o seu carro novo, entrada parcelada em 10 vezes, garantia de 1 ano e taxas a partir de 1,9. Grupo Bicudo. Loja Citroën na rodovia João Leme Santos 155 Sorocaba. Loja Jeep, Avenida Tiradentes 674 Itu. Informações pelo WhatsApp 15 998 11 6768. Repetindo, 15 998 11 6768. Apoio Safra Financeira. Consulte condições. Se beber, não dirija. Concentração. E os gols vão acontecendo, hein? Lá em Goiânia. Olha, o Goiás marca de pênalti agora e diminui. Gente, Goiás 2, Bahia 3. Finalzinho do primeiro tempo. Goiás 2, Bahia 3. 3-2 pro Bahia dentro de Goiânia. E olha, Tombense continua. Tombense 1, Juventude 0. Estamos com 7 do segundo tempo. Hoje tem Botafogo e Avaí, Sampaio e Correio Novo Horizontino. E 18 horas, Guarani e Vila Nova. Comparecendo no Concentração Bandeirantes, mestre Tigrão. Diga lá, Tigrão. Um abraço, prazer em tê-lo aqui com a gente, Tigrão. Um abraço, Edu. Boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do Concentração. Olha, é uma pena, né, que esteja chovendo tanto e já tenha chovido tanto em Campinas durante aí do meio da tarde para frente, do início da tarde, né? Isso atrapalha a presença do público, atrapalha o rolar da bola. Ah, mas a drenagem do brinco é legal, mas fica tudo diferente, né? Uma pocinha que para a bola, a velocidade da bola, a batida dela no gramado. Então, lógico que a chuva é algo abençoado, é algo de Deus, a agricultura precisa, os mananciais são abastecidos, né? As reservas de água, a gente sem água não vive, mas pro futebol é ruim, tá chovendo demais, eu falo nesse momento aqui do estúdio avançado da Bandeirantes em Valinhos, e chovendo demais, né? Muito trovão, muito relâmpago, a qualquer momento pode acabar a energia elétrica e aí complica um pouco mais. Então seria melhor, pelo menos, né, agora nesses momentos aí que antecedem a partida, exatamente 1h10 e durante o jogo, que não chovesse tanto. Mas esse aqui é o momento crítico, né? 16h50. Aquele cara que estava indeciso, vou, não vou, ele fala, não, com essa chuvarada toda eu não vou, não. Isso porque a gente tem estádios, né? O Brinco, o estádio Moisés Lucarelli, sem estrutura nenhuma para o torcedor. Tanto é que a diretoria do Guarani já tomou aí uma atitude inteligente de mudar setores, de tentar trocar tobogã com área coberta embaixo, ali nas numeradas abaixo do tobogã. Por quê? Porque o estádio expõe o torcedor, né, a situações mais complicadas, né? Expõe o torcedor a chuva, sol, a chuva de pedra, não é no Guarani, a maioria dos estádios brasileiros. Lógico que o dia que a gente tiver em Campinas uma arena multiuso para receber shows, para trazer para cá, por exemplo, o Paul McCartney, né? E para levar o torcedor com chuva ou com sol, sabendo que ele vai estar numa área coberta, protegida, aí o patamar vai subir.
Hoje nós temos estádios aqui em Campinas arcaicos, sem nenhuma estrutura, com banheiros que às vezes você fica na dúvida, né? Quando eu estou no estádio, se a gente vai fazer no banheiro ou o banheiro é que vai fazer na gente alguma coisa, de tão sujo que está, bares mal preparados, filas imensas para o torcedor comprar um copo de água, estacionamento inexistente, o torcedor fica à mercê do flanelinha, muitas vezes bem intencionado, mas na maioria das vezes muito mal intencionado, extorquindo o torcedor, paga na entrada, porque senão na volta o seu carro não estará inteiro. Então esse é o cenário inóspito dos nossos estádios e do entorno dos nossos estádios. E aí com a chuva piora tudo. Por quê? Porque também dentro do gramado, porque é a chuva que o torcedor toma, mas enfim, é um fenômeno natural. Está começando o período de chuvas no hemisfério sul e nós fazemos parte do hemisfério sul, a América do Sul, abaixo do Equador, e tomara que a gente tenha um bom jogo, que o Guarani faça uma grande partida, e eu estou aqui absolutamente à vontade e à sua disposição. Edu, mas não descarte a possibilidade de que a qualquer momento eu esteja aí do seu lado nos estúdios da Bandeirantes, porque tá relampejando, tá trovoando demais e pode cair a energia e pode, evidentemente, a bateria do notebook não suportar, e aí a gente, em 2 toques, já dá uma deslocada aí rápida, desde que as avenidas de Valinhos não estejam, principalmente a Avenida Invernada em Valinhos, que é outra coisa mal feita, que não estejam alagadas, né? Que não estejam intransitáveis, aí a gente vai estar junto aí, eu começo aqui, termino aí, espero que possa começar daqui e terminar daqui um grande jogo e que o Guarani possa fazer uma grande partida e que possa, na prática, confirmar aquilo que na teoria ninguém discute, ou seja, o seu favoritismo e a sua superioridade. Já estou vendo aqui, no meu retorno de vídeo, Carlos Batista. Tá ouvindo aí, Batista? Tá ouvindo aí? Tá dando autógrafos. Bota o fone aí, Batista. Tá dando autógrafos, Tigrão. Fala pra ele botar o fone aí. Depois eu tenho um recado pra dar pro Batista. E hoje eu me encontrei lá, agora, coisa de 2 ou 3 horas atrás, menos que isso. Me encontrei com uma pessoa, com 3 pessoas que ele gosta muito. Mas eu vou esperar o Batista estar na escuta, porque nesse momento ele não está. E esse que é a tecnologia, é assim, né? Eu tô vendo que ele não tá com fone, né? E aí, vou deixar o Batista ainda mais inspirado para fazer uma grande transmissão daqui a pouquinho. Edu, quanto aos times, agora, mais 5 minutos teremos aí, mas o Guarani não vai ter novidades, né? Não vai ter, deve ter o Valber no lugar do zagueiro titular, que está fora, né? Não vai ter Alan Santos, né? Luan Santos, não vai ter nenhum problema com relação a isso. Batista sentou agora, parece que pegou o fone. Tá colocando o fone aqui, Tigrão. Tem todo um ritual, né? Tá desenrolando o fone aqui. Ele desenrola o fio, depois ele beija o fone. Exato. É um ritual que faz parte, né? Faz parte também, né? É um ritual, faz tempo que ele é assim. Desde quando ele fazia saída de ônibus e chegada de ônibus no serviço de som lá em São Joaquim da Barra. Essa eu não sabia, hein? Ele começou lá. Os seus dotes de locutor começaram lá em São Joaquim da Barra, dando a partida do busão. Batista, tá na escuta aí? Sim, Tigrão, fala que eu te escuto. Então, estive hoje lá no ponto 10 e tive o prazer, a alegria, a felicidade de encontrar com Poliana Batista, né? Com Rodrigo e com Felipe, meu neto. Felipe tá gigante. Felipe tá 1,5 palmo mais alto do que Batista. Conversei com ele a respeito de futebol. Ele tem muito conhecimento a respeito de futebol, diz que é meia.
Eu falei, você é destro ou canhoto? Aí ele disse, chuto com a direita. E aí mostrei ali num campinho imaginário onde é que joga o 8. Dentro da tradição do futebol, o meia-direita seria sempre o 8. Hoje mudou tudo. Os caras jogam com a 197, com a 89. Mas falei, Felipe, se for na tradição de 1 a 11, o 8 será você e você vai jogar predominantemente nessa faixa do campo. Aí Rodrigo, sempre gentil como sempre foi, falou, escuta que esse daí entende bastante de futebol. Falei, Rodrigo, você além de gentil continua mentiroso pra caramba. Foi legal, conversamos bastante, o Felipe Neto de Batista tá lindo, tá grandão, tá forte pra caramba, 9 anos de idade, um menino espetacular, focado, centrado, inteligente, e eu já ganhei o dia hoje de ter me encontrado casualmente, né, circunstancialmente, com parte da família de Carlos Batista, lá no ponto 10, onde, aliás, o João nos tratou muito bem, como sempre, toda a equipe, comida maravilhosa, e foi tudo legal. E chovendo desde daquele momento em que eu fui almoçar lá no ponto 10, viu, Batista? Que legal, Tigrão, muito legal a sua história, né? O Felipe Meu Neto, ele tá fazendo futebol na escola da CBF. A CBF tem uma escola aqui em Campinas e ele falou, vô, eu quero jogar numa grande equipe, jogar na seleção brasileira. Falei, olha, primeiro você tem que se divertir com isso, né? Não se preocupe onde você vai chegar. Primeiro você tem que se divertir. E depois as coisas podem acontecer. Mas está vidrado em futebol e tem uma característica muito parecida comigo, essa paixão que ele está desenvolvendo pelo futebol. Eu me apaixonei pelo futebol em 1970 por causa das figurinhas. Colecionava figurinha. Foi o primeiro ano que a Panini lançou o álbum de figurinhas. Completei o álbum jogando bafo, trocando bolinha de gude por figurinha, não tinha condição de comprar. E o meu neto também colecionou figurinha, completou o álbum da última Copa do Mundo e aí começou a se interessar por futebol. É parecido, né, Edu? Aquilo que aconteceu com ele, a história se repete, não só nisso, mas em várias facetas da vida. Um abraço, Edu! Grande abraço, meu grande amigo Batista. Deixa eu entrar na roda. Então eu não vi o Tigrão, porque ao chegar hoje no ponto 10, na entrada tive a honra, a satisfação, a alegria. Poliana, eu vi a Poliana, cumprimentei, estava lá com o esposo dela, o Rodrigo Tomás, e o Felipe Meu Neto, rapaz. Hoje eu conheci o Felipe Meu Neto, 9 aninhos, sensacional. Falei, cara, eu não acredito. Não é outro dia mesmo, 9 anos. E o Tigrão falou que estava lá, pô, não vi você, Tigrão, mas eu também, eu como mais rápido, parece que tem funil na boca, como rápido pra caramba, não vi a chegada de Messi Tigrão. Eu cheguei um pouco depois, né, Edu? Um pouquinho depois. Estava com meu filho aqui em casa. Ontem foi aniversário do meu filho. A gente fez uma caminhada juntos hoje. Trocamos ideia, nos abraçamos. Foi muito legal. Leandrão, fez quantos 44 anos já? anos. Quantos anos? 44. Nossa, que é isso? 44 anos. E aí conversamos. O Leandro tinha um compromisso com a minha neta também, com a Giovana, que estava jogando vôlei lá no Colégio São José, nas Olimpíadas Salesianas. O Leandro falou, não vai dar para ficar mais, eu tô indo. E aí, lógico, o nosso bate-papo tal, aí tomei um banho, aquele negócio todo e fui pro... Eu acho que a hora que eu cheguei, você já tinha saído, aí almocei, me preparei aqui, estamos prontinho aqui para trabalhar, mas ainda peguei o Rodrigo Tomás, a Poliana Batista e o Felipe Meu Neto, ainda peguei eles na mesa lá, mas já estavam terminando. Aí fiquei com a Estela um pouquinho, almoçamos rápido e estamos na área. Que pena que eu não te vi lá, Edu. Mas, claro. Legal, estamos juntos agora aqui e vamos, se Deus quiser, fazer uma grande transmissão, um grande jogo, sem problemas, sem violência e com futebol bem jogado. E o Batistão hoje abriu mão de uma transmissão nacional pela TV Bandeirantes. Ele que comanda aí a escala, botou o Boles, que vai fazer um trabalho espetacular. Mas o Batista me confidenciou o seguinte, olha,
eu não posso me afastar do rádio. O rádio é minha vida. O rádio é a minha paixão. Então ele abriu mão hoje de uma exposição de mídia nacional, em TV, em rede aberta, para transmitir o jogo aqui, para não se afastar muito. Afasta um pouquinho, um pé em cada canoa, aquele negócio todo, mas o Batista hoje comanda na rádio e abre mão de uma escala natural que seria a dele, pelo talento também do Boles, para fazer rádio, que é a paixão da vida dele. É legal isso, não é, Edu? Sensacional. Definido, Edu. Definido, né? Só um detalhe, o Juventude chegou a empatar, tá lá em Tombos, mas na origem da jogada, o jogador dominou com o braço, bateu no braço dele, o gol foi anulado, continua Tombense 1, Juventude 0, e o Goiás empatou, cara, você acredita? No final do primeiro tempo, os acréscimos, empatou 3 pro Goiás, 3 pro Bahia, está no intervalo, 3 Bahia, 3 pro Goiás também. 6 gols no primeiro tempo. 6 no primeiro tempo, é brincadeira ou não? Zé Pilintra tá por lá ou não? Oi? O Zé Pilintra tá por lá? O Zé Pilintra, de sábado, ele faz uma adaptação lá na Cachoeira, aqui próximo, né? Então, de sábado, com certeza, então ele tá com outro... Vamos ver se ele pode dar um pulinho em Tombos, que tá feia a coisa, hein? Não, Tombos é muito forte para proteção dele, não aguenta Tombos, não aguenta. O próprio nome é Tombos, o Zé Pilintra cai fora. Vamos lá, Guarani definido, Catarino. Oi, Edu, Guarani pronto, escalado pelo técnico Humberto Louser, né? E com aquela escalação que nós já havíamos adiantado, nenhuma novidade não, mesma equipe que começou o jogo contra o Novo Horizontino. Pegoraro é o goleiro, na lateral direita o Diogo Matheus, contrato renovado até o final do ano que vem, tem a 13, capitão do time. A dupla de zaga com 3, Lucão, 34, Valber. Na esquerda, o Mike, camisa meia dúzia. Meio campo com o Matheus Bueno, 18, Matheus Barbosa, 5 e Bruninho, 27. E à frente, Bruno José, 17, Derek, 11 e João Victor, 19. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, Derek e também o João Victor é o time titular do Guarani, escalado pelo Humberto Louser, Edu, que vai ter no banco à sua disposição o Douglas Borges, o Pablo Tomás, o Bruno Mendes, o Ivan Alvarinho, Lucas Araújo, o Anderson, Lucas Lucas Adel, Isaac, Gustavo França, Kaique, Iago Teles e Regis. É o Guarani pronto para encarar o Vila, Edu. Mas que o Kaique Silva tá no banco, não? Kaique tá no banco? Tá 36. Me faltou um nome aí que você falou, não tem na minha relação. O Lucas Adel, zagueiro, né? É zagueiro? É zagueiro. Hoje, como o Valber é o titular, né? Então abriu uma vaga para zagueiro no banco. Então o Lucas Adel hoje está no banco, é zagueiro. Mas esse Lucas Adel é da base, não? Não, é o que veio do Atlético, aliás, do São Bento, né? Ah, tá. Ele veio do São Bento. Qual que é o número da camiseta? 26. 26. Deixa eu ver o que mais. Quem que tá... Vamos lá, o Lucas Silva tá no banco ou não? Atacante? Não. Lucas Silva não tá. O Iago Teres tá no banco ou não? Tá no banco, 37. 37 tá no banco. Bruno Mendes, banco. Pablo Tomás, banco. Gustavo França, atacante, banco. O Robinho, o filho do Djavan, mais uma vez tá fora. Ele só ficou no banco no jogo passado porque o Valber acabou entrando, né? Mas nesta vez não vem nem como opção no banco o Robinho. O Valber foi chamado de repente pro lugar aí do Alan Santos. Aí sobrou uma vaga pro Robinho. Hoje o Valber começa e a vaga é do Lucas Adel. Perfeito. Vamos lá, repita então, Guarani, por gentileza, meu caro Vladimir Catarino. Vamos lá, Edu. Pegorari é o goleiro 1. Na lateral direita, 13 para o capitão Diogo Matheus. Dupla de zaga com 3, Lucão, 34, Valber. Na esquerda, o Mike tem a meia dúzia. Meio campo tem Matheus Bueno com a 18. Matheus Barbosa é o 5, Bruninho, 27. E no ataque, Bruno José, 17. O Derek 11 e o João Victor 19 é o Guarani em busca da 4ª vitória consecutiva jogando no brinco. Edu? O Vila Nova estaria escalado, Vladimir Catarino? Escalado, tá na pedra também. Segundo jogo do time comandado pelo Lisca. Quem que é? Isso que eu ia perguntar. O Lisca é o treino. Ele estreou contra o Chapecoense. Chapecoense 0-0. 0-0. Em casa, né? Resultado ruim aí pro Vila Nova. Lembrando que no primeiro turno o jogo terminou 0-0 lá no Oba. O Vila vem escalado com Denis Júnior, 25, 2 para Marcelinho, 3 Doma,
5, Rafael Donato e meia dúzia, Rodrigo Gelado. 18 é o Cristiano, 23, Igor Henrique e 10 para o Lourenço. O 11 é o Juan Christian, 19 para Caio Dantas e 77, Guilherme Parede. Repetindo, portanto, o time do Vila Nova: de 25, Denis Júnior, 2, Marcelinho, 3, Doma, 5 para Rafael Donato, meia dúzia, Rodrigo Gelado, 23, Igor Henrique, o 18 é o Cristiano e com a 10 vem o Lourenço, 10. O Juan Christian, sim, é o 11, 19 para o Caio Dantas e 77 para o Guilherme Parede. No banco, o Vanderlei, experiente goleiro, com a 1, o Jean-Pierre, 4, Marlone, 7, Neto Pessoa, 9, Souza, 15, Diego Renan, 16, Ronald, 17, Gustavo Maia, 20, Everton Brito, 21, Marquinhos Pedroso, 22 e Henrique Almeida, 91. Olha, é o seguinte, nesse Vila Nova, o Igor Henrique, né, jogou primeiro da Ponte, depois no Guarani. Igor Henrique, primeiro Ponte, depois do Guarani. Deixa eu ver quem mais aqui que passou por Campinas. No banco tem Diego Renan, jogou na Ponte, se não me engano é lateral. No mais, não tô, pode ser que tenha, mas eu não... Bom, quem que apita aí, ô Catarino? O árbitro é mineiro, Edu. Felipe Fernandes de Lima, de Minas, apita o jogo. O assistente 1 é Xará, e também é mineiro, Felipe Alan Costa de Oliveira. Assistente 2 é o Magno Arantes Lira e no VAR estará o carioca Felipe George Bennett. Yes. Agora quero saber o seguinte: quais os jogadores do Bugre que estão pendurados? Tá fácil aí, Vladimir? Tá fácil. São 6 jogadores e 5 deles titulares, viu, Edu? Aliás, por exemplo, todo o ataque está pendurado com 2 cartões amarelos. Bruno José, o Derek e o João Victor estão pendurados. Se receberem hoje o cartão amarelo, não pegam o Vitória na próxima rodada. Além deles, o Bruno Mendes, né? Na verdade, são 2 reservas. Bruno Mendes e Kaique, que estão no banco, além do Mike e o técnico Humberto Louser. Então são pendurados Bruno José, Bruno Mendes, Kaique, Derek, João Victor, Mike e o técnico Humberto Louser. Dos que vão jogar pendurado pela ordem, Mike, lateral esquerdo, certo? Mike. Isso, Mike, Bruno José, Derek e João Victor. Tá, e Humberto Louser tá pendurado também. E no Kaique banco, e Bruno Mendes. Kaique Silva, lateral esquerdo, e o Bruno Mendes, que é o atacante. Ó, é o seguinte, você lembra, para finalizar aqui, vocês estão lembrados o que aconteceu? Lisca de um lado, Humberto Louser de outro. Vocês se lembram o que aconteceu no Campeonato Brasileiro da Série B de 2020? Era a última rodada, só para lembrar, 2020, pandemia e tal, então a Série B atrasou. A Série B foi até janeiro de 2021. A última rodada foi final de janeiro de 2021. E a Chapecoense já tinha subido, e o América Mineiro também. Mas faltava saber quem seria o campeão. E na última rodada, a Chapecoense jogava em casa com Confiança. E o América Mineiro jogava no Independência com o Avaí. Finalzinho de jogo, Independência, América Mineiro 2, Avaí 1. Lisca, técnico do América. E Humberto Louser, técnico da Chapecoense. Chapecoense estava ganhando de 2-1 do Confiança. Chapecoense 2-1 e o América 2-1. Naquele momento, 2-1 e 2-1, estava assim: Chapecoense e América Mineiro empatados em 73 pontos, empatado em número de vitórias, 20 para cada um. Ele estava empatado no saldo de gols, olha só, 20 cada um, mas no critério gols pró, o América Mineiro tinha 43 e a Chapecoense 41. Então, no quarto do terceiro critério de empate, o América Mineiro tá ficando com o título. Aí o jogo termina no Independência. América 2, Avaí 1. E o jogo segue em Chapecó. 2-1 a Cresta, a Pimba. Pênalti para Chapecoense. Pênalti para Chapecoense e quem bateu foi Anselmo Ramon. De cavada, olha que de cavada, valia o título. Ele bateu numa cavada sensacional, fez o terceiro gol, Chapecoense 3, Confiança 1, e com esses 3-1 ficou assim. Em primeiro, Chapecoense com 73 e o América com 73. Número de vitórias, 20 para cada um. No saldo, o Chapecoense viu 21 de saldo, o América Mineiro 20. Por um gol, aí não chegou no Gols Pro, porque no saldo já definiu. O saldo é antes do Gol Pro.
Então ficou 21-20 por esse gol marcado pelo Anselmo Ramon. A Chapecoense de Humberto Louser foi a campeã brasileira da Série B de 2020. E o Lisca, eu estava aguardando o final. Quando o Lisca foi para Curitiba lá em BH, mas ele soltou o verbo. Aliás, o Lisca, ele foi técnico, agora todo mundo sabe, isso foi 2017, quando ele pegou o Guarani nos 10 jogos finais e salvou o Guarani do rebaixamento. Já falei aqui aquele 0x0 contra o Luverdense, penúltima rodada, terminou o jogo, o Lisca deu volta olímpica no brinco, aquela festa, porque o Guarani escapou. E aí o que aconteceu? O Lisca foi embora e o Guarani contratou Fernando Diniz, novo treino para 2018. Aí chegou dezembro de 2017, chegou o Diniz e tal, aprontou, alguns jogadores ficaram contratados, que nem o Ricardinho Volante foi contratado, só que o Fernando Diniz ele foi passar férias nos Estados Unidos e chegou e ele recebeu um convite, não sei de quem, do Atlético Paranaense. Então, nos primeiros dias de janeiro de 2018, olha, não vai dar para ficar no brinco e tal, nem chegou a estrear. Foi embora para o Atlético Paranaense, Fernando Diniz. E o Louser, que já estava na comissão técnica, foi promovido e foi o treineiro. E o Guarani disputava a Série A2. Todo mundo sabe, aí o Guarani subiu com 15 e ganhou o título contra o Oeste. Vamos dar uma faturada? 17-12, hein? Último faturamento. Na sequência, o Tigrão analisa, Pug já escalado. 18 horas a bola rola para Guarani. E Vila Nova segue Tombense 1, Juventude 0. Estamos com 31 do segundo tempo. O jogo é em Tombos. Depois de 1 ano e 7 meses, Tombense jogando em Tombos. Mandava seus jogos em Muriaé. O estádio foi reformado e agora pode jogar lá. Botafogo e Avaí 0x0. Sampaio Correia e Novo Horizontino também 0x0. Olha, resultados que interessam ao Guarani, prendendo o Novo Horizontino. Juventude perdendo. 2 bons resultados para o Bugre. A gente volta já no Concentração, agora 17h13. Você está na Bandeirantes em Concentração. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Operação Limpa Estoque Grupo Bicudo Citroën e Jeep. Chegou a sua vez de ter o seu carro novo, entrada parcelada em 10 vezes, garantia de 1 ano e taxas a partir de 1,9. Grupo Bicudo. Loja Citroën na rodovia João Leme Santos 155 Sorocaba. Loja Jeep, Avenida Tiradentes 674 Itu. Informações pelo WhatsApp 15 998 11 6768. Repetindo 15 998 11 6768. Apoio Safra Financeira. Consulte condições. Se beber, não dirija. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Concentração. Um abraço para a família Marba no Brinco. Muito obrigado, família Marba, pelo carinho, viu? Diz aqui o final. Boa tarde, Edu. É o Pereirinha. Pereirinha, muito obrigado, sempre muito gentil, lá da Padre Anchieta. Deus lhe pague. Abraços, Pereirinha. Muito obrigado mesmo. Edu, o resultado de ontem do Atlético Goianiense foi muito ruim pro Guarani. O último jogo vai ser lá em Goiânia. Um abraço para o Dedé. Alô, Dedé. Alá, boa tarde, estou em Vinhedo. Como está o tempo no campo? Alô, Catarino, nesse momento chove no Brinco, melhorou, instável, como é que estamos? Daqui a pouco o Catarino responde como é que está lá no Brinco de Ouro, se continua chovendo ou não, 18 horas, hein? Guarani, Goiás. Tigrão, vamos lá. Você já cantou a pedra, deve ser esse e realmente é esse. O Bugre, a mesma equipe do último jogo. O Valber continua na zaga no lugar do Alan Santos não treinou durante a semana. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Barbosa, Bueno, Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. Aliás, no primeiro turno foi 0x0, foi quando o Guarani já tinha contratado Humberto Louser, mas lá em Goiânia, você quer ver só, Tigrão? Lá em Goiânia, pra você ter uma ideia, foi o interino, né?
foi o Benhur que dirigiu o Guarani. E olha só, lá no 0-0, você vê o Guarani, que depois seria formado pelo Humberto Loser, com o Bruninho no meio, o Regis no banco, o Isaac também no banco, colocou o Bruno José na direita, centralizou o Derek e o João Vitor não era titular. Hoje ele firma na esquerda. Mas o Guarani de 0-0 lá, você quer ver Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, mesma defesa de hoje. Barbosa, Bueno, até aqui tudo bem, e Isaac, Bruninho, Derek e Bruno José. Bruninho jogando, mas ainda era dúvida, não tinha sido na posição que hoje foi colocado. O Benhur, ele foi interino porque o Guarani o técnico era o Bruno Pivetti, né? O Bruno Pivetti foi demitido, o Guarani ficou 6 jogos sem vencer. Oi, Tigrão, pois não queremos ouvi-lo, Bugre escalado. Escalado dentro do que foi anunciado já ao longo da semana aí, né? Depois da vitória do Guarani no sábado passado contra o Novo Horizontino. O Valber já jogou naquela partida, o Alan Santos estava baleado, esse negócio de panturrilha é muito complicado. Veja você que ele foi para o aquecimento, já tinha sentido na semana, e aí no aquecimento sentiu. Eu converso sempre com jogadores, e você sabe disso. Jogadores atuais, jogadores que estão na ativa e jogadores que já jogaram, que já pararam, jogadores do passado. O que eles dizem? Todos, tanto os que ainda estão atuando, que estão ainda no mercado, como aqueles que já nos brindaram aí com grandes atuações, que já pararam. A panturrilha é traiçoeira, é um tipo de musculatura que esconde, ela oculta, às vezes, um problema. Problema, às vezes, que aparentemente está resolvido e depois, no mínimo esforço, um pouquinho mais exigente com ela, a musculatura, ela volta a acusar o problema. Foi o que aconteceu com o Alan Santos. No aquecimento, estava bem, senão não teria ido para o aquecimento. Pô, doeu de novo, então sai. E aí é uma musculatura muito exigida, né, para o jogador de futebol, que é o arranque, é o chute, é a hora que sobe e desce, fica aquela carga ali na panturrilha, velha e boa barriga da perna. E tá fora, então, o Alan Santos. Mas eu não vejo nenhum problema, é o mesmo time que atuou contra o Novo Horizontino. O Valber foi muito bem avaliado, inclusive, por esses sites que ficam ali, né, pegando quantas vezes desarmou, quantas vezes cabeceou, neutralizando um ataque, quantos passes errou. É uma coisa mais técnica e menos, assim, tática. É uma coisa mais moderna e menos raiz. Mas dentro daquilo que foi avaliado, ele foi considerado aí a maior nota do Guarani, em termos de avaliação de todos que estiveram em campo no jogo contra o Novo Horizontino. Fora isso, que às vezes para mim é um pouco de exagero, eu não vou dizer bobagem, eu não vou ser aqui deselegante, mas eu acho que a avaliação de desempenho ela passa por outros quesitos. E não apenas essa coisa assim didática, né? Essa coisa de quesitos frios. Ela passa pelo comportamento, ela passa pelo próprio posicionamento do jogador, né? Pela maneira com que ele partiu de repente para uma dividida, para uma cobertura. Então ninguém fala aí número de coberturas, ninguém sabe nem o que é. Você fala para essa molecada desses sites que ficam aí fazendo essas avaliações, que são técnicas, são matemáticas ou técnicas? Elas são de quesitos pré-elaborados. E aí, você falar de cobertura, ele pensa que é lona de circo, ou que é guarda-chuva, como hoje que está chovendo. Então, eu não entro muito nessa, mas de qualquer maneira, eu que trabalhei no jogo sábado passado, achei que o Valber foi muito bem, que não vai ter problema nenhum, problema zero com a ausência. Claro que o titular é o titular e o reserva é o reserva. Se um é titular e o outro é reserva, é porque o titular é melhor que o reserva, ou não. Então seria melhor com o Alan Santos. Mas ele está fora,
eu acho que não vai ter problema nenhum. Nas demais posições, o Guarani super dentro da coerência do Louser, né? Com esse negócio aí de um 4-2-4, que veja, quando o Bruninho vai para dentro também, vira 4-2-4. Ficam o Matheus Barbosa e Matheus Bueno e entra todo mundo para dentro do campo adversário. Entra Bruno José, entra Derek, entra o Bruninho e entra também o João Vitor. Então, é um time agressivo, é um time que vai para dentro, é um time leve, que toca a bola com velocidade e onde todo mundo chuta. Bruno José, chuta. Derek, chutou de fora da área, fez gol. João Vitor, chutou de fora da área, fez gol. Tudo isso contra o Novo Horizontino, quando o Guarani virou o jogo. Então, e o Bruninho, chuta de fora e pisa na área também, como se fosse um atacante. Então, dentro daquela didática, né, Edu? Do tal do esquema tático, como é que é? Aquela sopinha de números, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 4-3-2-1, é tudo muito teórico isso daí. Mas o torcedor às vezes gosta de ouvir isso do analista. E eu tenho que dizer assim, ó, o Guarani na estática do pré-jogo, quando a bola não está rolando, quando o zagueiro não dá porrada e quando o atacante não é liso, feito um quiabo, feito uma garrafa ensaboada, na estática, o Guarani joga num 4-3-3 e, por incrível que pareça, algo difícil de ser visto hoje no futebol mundial, numa variação para 4-2-4, que era Santos dos anos 60, Corinthians, Palmeiras. Lembra da escalação do Palmeiras? Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu e Ademir. Edu, Leivinha, César e Ney. Olha o 4-2-4 aí. O Guarani tem essas nuances durante o jogo. Ele tem essas variações. Só que o Bruninho, como ele é um cara que faz bem a transição também, quando ele volta um pouco para trás da linha intermediária para receber a bola, para fazer a transição, ele transforma o esquema num 4-3-3. Mas o Guarani, na maior parte do jogo, joga num 4-2-4, que é um absurdo. É algo impensável, mas joga. E está dando certo, pela característica de muita versatilidade do Bruninho, que é tanto atacante como homem de transição, de ligação meio-campo-ataque. Então está bem escalado e em condições normais de pressão e temperatura, eu acho que o Guarani tem tudo para fazer mais 3 pontos contra esse Vila Nova aí que tem tabu, né? O Guarani não ganha do Vila Nova desde 2013, se eu não estiver equivocado. Tá bem escalado, Edu. Com relação ao desfalque na zaga do Alan Santos, para mim, problema zero com a presença do Valber. Olha, nesse momento, o gol do Juventude, 43 do segundo tempo lá em Tombos. Tombense voltou a jogar em Tombos depois de 1 ano e 7 meses. Se não me engano, foi de falta. Eu tô distraído, foi de falta. Falei pra você pra você mandar o homem pra lá. Você fica aí achando que não é possível. Foi o Nenê, não foi? Pra chutar desse jeito, acho que foi o Nenê. Me ajuda aí, Tigrão. Depressão que foi. Não é o Nenê, não. Olha que pancada, pegou, mas no ângulo, hein? De fora da área. Um chute cruzado. E o Juventude teve um gol, Tigrão, foi anulado porque o VAR pegou, o rapaz dominou no braço, né? Bateu no braço dele no início da jogada. 1-1. E como sai gol na Série B no finalzinho. Eu tava vendo aqui, Tigrão, com quantos pontos sobe, Tigrão? Sei que no dia a dia debate isso aí. Com 64, né? Depende ano para ano. O líder é o Vitória com 58. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu mudar aqui para a tabela de jogos. É que a internet era trava. Já tá 1-1 aqui, já tá 1-1. Porque nesse momento nós temos o campeonato da Série B. Nós temos 10 equipes lutando pelas 4 vagas. São 10 equipes. O Vitória tem 58, vai jogar. O Juventude com esse empate vai a 54.
Em terceiro, Sport, que vai pegar Ponte, 54. Em quarto, o Guarani, com 53, vai jogar. Em quarto, o Atlético Goianiense, ganhou do Ituano, tem 53. Em sexto, o Novo Horizontino, com 52. Está empatando 0-0. O Novo Horizontino, nesse momento, empata o jogo lá contra o Sampaio Correia. O Mirassol, sétimo com 49, oitavo CRB, 48, em nono Criciúma, 48 e o Vila Nova, décimo com 47. Eu vou parar por aqui. O Ceará perdeu ontem, congelou nos 42. São 10 equipes. Você sabe quantos confrontos, porque faltam 8 rodadas, para um já faltam 7 que já jogaram nessa rodada. Dos 10 clubes que estão lutando pelas 4 vagas, você sabe quantos confrontos nós vamos ter entre eles, chegando até o final? Sabe quantos confrontos entre essas 10 equipes? Nós vamos ter 18 jogos entre eles que lutam pelo acesso. Lembrando aqui, próximos jogos do Guarani. Guarani depois do Vila, tem 2 fora, Vitória em Salvador, o Mirassol em Mirassol, recebe o Botafogo, aí sai com Londrina lá, depois recebe Criciúma e ABC, e o último jogo é com o Atlético em Goiânia. O que me chama a atenção são os próximos jogos do Vitória. O Vitória joga daqui a pouquinho lá em Criciúma, né? Deixa eu ver, não, é amanhã. É amanhã, 18 horas, Criciúma e Vitória, tá? Veja bem os próximos jogos do Vitória. A maioria são com clubes que lutam para subir. O Vitória pega o Criciúma lá, amanhã, depois recebe o Guarani, aí o Vitória pega o Sampaio Correia lá, recebe o Juventude, aí o Vitória recebe o Vila Nova, vai para Novo Horizonte, recebe o Sport, Vitória e Sport, penúltima rodada. E último jogo do Vitória em Chapecó. Então, jogos do Vitória contra equipes que lutando para subir, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, são 6 jogos. Dos 8 que restam, 6 é confronto direto nessa luta aí para o acesso. Agora 47, olha aí, quase gol do Tombense, salva aí a zaga, está 1-1, Tombense e Juventude. Travessão. Oi? Explodiu no travessão. Ah, foi no travessão? Travessão, bateu em cima e embaixo. Eu vou falar pra você, você gosta de usar uma expressão que eu acho sensacional, é marca registrada sua, ó. Tá tendo replay, dá uma olhada onde explodiu a bola, ó. Ah, é que eu peguei, já tava explodindo, deixa eu ver. Ah lá. Vai chutar. Nossa senhora, que zago que isso, Edu. Mas que chutaço no travessão, hein? Pilintra presente. Ô, Edu, você tem uma expressão sua aí que diz o seguinte, eu vou morrer e não vou ver tudo. Eu vi uma cena agora nesse estádio aí de Tombos, que o placar é aquele manual. O cara tira tá brincando. 0, é uma placa 0. Nossa senhora. E ele enfia a outra com a mão 1 ou 2. E o placar fica em cima lá de uma laje, de um negócio desse tipo. Que isso? E aí você já tinha dado aí há 5 minutos que o Juventude tinha empatado e o placar ainda estava mostrando 1-0 pro Tombense. Aí os caras ficaram injuriados aqui da transmissão. Porra, mas como 1-0? O placar tá errado. E aí 1-0. E eles, ao invés de mostrar o jogo, ficavam mostrando lá que tá 1-1, mas o placar manual 1-0 pro Tombense. Daqui a pouco aparece o cidadão lá. Sabe o que ele estava fazendo ou não? Mandando mensagem por WhatsApp. Pelo amor de Deus. Essa fragmentação de raciocínio e de concentração que as redes sociais provocam. Subindo uma escada de pintor, digitando no WhatsApp, correndo o risco de pisar num degrau errado e cair lá de cima e morrer. E aí ele sobe, continua olhando para o celular, e aí pega uma placa com uma dificuldade imensa, tira o 0 do visitante, não é Juventude, visitante, e aí põe o 1, mas ele não tirou o olho do bendito ou maldito do celular em nenhum momento. Como gosta de dizer você, esse placar eletrônico eu nunca tinha visto. Nossa, eu vou morrer e não vou ver tudo. É pra dar caverna. E você, olha, amanhã você vai estar no Campo dos Souzas, mas nem no Campo dos Souzas tem isso aí. Amanhã a Band transmite a festa do Luiz Fabiano, né?
é uma ação para arrecadar brinquedos, Dia da Criança. Ação social para arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças. É o Jogo do Fabuloso. Jogo do Fabuloso. Estarão lá o Elano, entre o próprio Luiz Fabiano. Né? Mas nem lá você vai ver um placar desse, Tigrão. Nem lá. Leger parece que vai, hoje intimei, né? Vai? Quando eu falei que vai ter churrasco depois do jogo, ele falou, então eu vou. Bom, é assim, né? Você tem que dar um cachê para esses caras aí. Então vai ter grandes jogadores, grandes personalidades. Amoroso estará presente. E os amigos do Luiz Fabiano. E a gente pede aí, né? Para todo mundo de Campinas, de Souzas, que goste de fazer uma ação social, que tenha um Deus no coração, que coloque um brilho de alegria nos olhos de crianças carentes, mesmo que seja um brinquedo usado, que seu filho, seu neto não usa mais, leve lá. Ele vai fazer a alegria de uma criança que certamente não imaginava ter essa alegria no dia 12 de outubro, que é o Dia da Criança, dia também consagrado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E olha, para encerrar o Concentração, o Catarino dando o destaque final aí, no Goiás e Bahia, Tigrão, foi 3-3, placar do primeiro tempo, 3-3, mas saíram mais 3 gols. Está 4 para o Goiás e 5 para o Bahia. Exótico, vocês acreditam nisso? 5-4 para o Bahia dentro de Goiânia. Goiás e Bahia. E continua aqui nos acréscimos, estão com 51 e 42. Tombense 1, Juventude também 1. Oi, Catarino. Oi, pois não, Tigrão? Vai até 53, 8 de acréscimo. 8 de acréscimo. Oi, Catarino, como é que estamos no brinco aí? Destaque final seu aí, tá chovendo, parou, Catarino. Chove mais fraco agora, viu, Edu? Tá aquela garoinha não tão forte como há cerca de 20 a 25 minutos. Nesse momento, os dois times fazem trabalho de aquecimento no gramado, também o trio de arbitragem fazendo aquecimento. O público, mesmo com chuva, tá chegando, tá entrando na expectativa de mais uma vitória do Bugre daqui a pouco e também tá sendo preparado mais um show de luzes aqui no brinco, Edu. O Bugre escalado, destaque final, escalação do Guarani, Catarino. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Bruninho, Bruno José, João Victor e Derek é o time do técnico Humberto Louser. No banco, Catarino. Estão hoje à disposição do Humberto Douglas Borges, Pablo Tomás, o Bruno Mendes, Alvarinho, Lucas Araújo, Anderson, Lucas Adel, Isaac, Gustavo França, Kaique, Iago Teles e Regis. Dos que vão atuar, quais os jogadores pendurados? Mike, Bruno José, Derek e João Victor. Se receberem hoje o terceiro cartão, não pegam o Vitória na próxima rodada, assim como o técnico Humberto Louser. Bom, o público de Guarani Novo Horizontino foi 8.134. O último jogo, 8.134. Acabou. Você dando uma olhadinha aí, como é que tá de público aí, Catarino? Não deveremos chegar a esse número, viu, Edu? Ainda é diminuto a presença de público, claro, ainda faltam aí 30 minutos, pouco menos para começar a partida, mas não acredito que cheguemos a 8 mil torcedores, não. E nesse momento estamos com 17 torcedores do Vila Nova. Plantão Esportivo Bandeirantes, Vladimir, Valdemir Gomes, sua informação, por favor, Valdemir Gomes. Só informo com a vinheta. Só informa com a vinheta, atenção, solta hein? A vinheta aí. O nosso Gabriel Ribeiro, olha o tim-tim-tim-tim. Pois não, Valdemir Gomes. Terminado em Tombos, Juventude 1, Tombense 1, informou o Plantão do Tigrão. Oferecimento Autoescola Guiomar. Se você quiser tirar a sua carta, tire a sua carta, a sua habilitação na Autoescola Guiomar. Ali você ganhará também um curso preparatório de graça, bonificado de barbeiro. Então, em primeiro, Vitória com 58. Vitória joga amanhã em Criciúma. Em segundo, Juventude com esse empate a 54. Em terceiro, Sport com 54 também. Pega a Ponte, segunda-feira na Ilha. Em quarto, Guarani com 53, já pegando Vila. Em quinto, o Atlético Goianiense com 53. Mesma coisa que o Guarani, mas o Bugre uma vitória a mais. O Atlético que ontem ganhou do Ituano 1-0. Em sexto, Novo Horizontino com 52, porque o Novo Horizontino empata 0-0 com o Sampaio Correia lá no Castelão. Em sétimo, Mirassol 49. Mirassol ganhou 2-0 do Londrina. Em oitavo, CRB com 48. CRB ontem ganhou 2-0 do Ceará.
Em oitavo, repito, Série B com 48. Em nono, Criciúma com 48. Vai jogar amanhã contra o Vitória. Em décimo, Vila Nova com 47. Adversário do Bugre. 11º, Ceará, muito difícil. 42, Ceará, que ontem acabou perdendo aí pro CRB lá no Rei Pelé. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí. É ele. O vovô do Felipe vai narrar Guarani Vila e até já. Termina aqui. Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro, partida marcada para as 18 horas.
A bola rola em instantes. Chuva em Campinas. 26 graus a temperatura neste momento. Guarani Vila Nova. Este é o confronto que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. Em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco. Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias de LED brasileiras, nos padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Vladimir, um abraço pra você, boa noite. Oi, Batista, boa noite, um abraço pra você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda ao torcedor do Guarani. Bugre busca a 5ª vitória consecutiva em casa, jogando nesta Série B. A última foi na rodada anterior, de virada, 2-1 sobre o Novo Horizontino, resultado que devolveu o Guarani ao G4 do Campeonato Brasileiro. Para se manter lá, se manter na briga pelo acesso, tem que vencer hoje. Para isso, o técnico Humberto Louser mantém a mesma escalação. O Valber segue na zaga no lugar do Alan Santos, que está contundido. O Guarani mantendo a sua formação para encarar o Vila Nova daqui a pouquinho, Batista. E o Vila Nova, Vladimir. Pela segunda vez, sob o comando do técnico Lisca. Estreou no empate contra a Chapecoense. Decepcionante, aliás, em casa pelo placar de 0-0. Para o jogo de daqui a pouco, o Lisca terá 2 desfalques. O Léo Duarte está suspenso com 3 cartões amarelos e o Ralf está machucado. Em contrapartida, Eduardo Doma e Igor Henrique voltam à equipe. O Lisca classifica a partida de hoje e uma vitória nela como fundamental para o Vila Nova continuar brigando pelo acesso. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. Daqui a pouco o Tigrão vai analisar possibilidades de Guarani e Vila Nova, que vão medir forças. Um rápido intervalo e voltamos já já. Futebol é com a Bandeirantes. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai
Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem para Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Agora futebol. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. Carlos Batista. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Bandeirantes. Começa o show de luzes no Estádio Branco de Ouro. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a tábua do
do Bugre, mais uma vez iluminada a luz de celulares. Esta noite bonita, chuvosa, mas bonita de sábado, o Guarani enfrenta o Vila Nova. Escalado pelo técnico Humberto Louser com Pegorari é o goleiro 1. 13 para Diogo Matheus. 3 Lucão. 34 Valber, meia dúzia Mike. 18 Matheus Bueno. 5 Matheus Barbosa. 27 Bruninho. 17 Bruno José. 11 João Victor. 19 Derek. Humberto Louser escala o Guarani com Pegorari 1, Diogo Matheus 13, Lucão 3, Valber 34, Mike meia dúzia. 18 é Matheus Bueno, 5 Matheus Barbosa, 27 Bruninho, 17 Bruno José, 11 João Victor, 19 Derek. No banco à disposição de Humberto Louser, 31 Douglas Borges, 7 Pablo Tomás, 9 Bruno Mendes, 14 Ivan Alvarinho, 21 Lucas Araújo, 23 Wenderson, 26 Lucas Adel, 29 Isaac, 33 Gustavo França, 36 Kaique, 37 Thiago Teles e 78 Regis. Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, vermelho é a nação. Vila Nova é mero campeão, vermelho é a cor do meu coração. Essa torcida é sensacional, o meu Tigrão é fenomenal. Tigrão sempre fenomenal. Vila Nova escalado pelo Lisca com Denis Júnior 25, 2 Marcelinho, 3 Doma, 5 Rafael Donato, meia dúzia Rodrigo Gelado, 18 Cristiano, 23 Igor Henrique, 10 Lourenço, 11 Juan Christian, 19 Caio Dantas, 77 Guilherme Parede. Lisca traz a campo o time do Vila Nova com Denis Júnior 25, Marcelinho 2, Doma 3, Rafael Donato 5, Rodrigo Gelado meia dúzia, Cristiano 18, Igor Henrique 23, Lourenço 10, Juan Christian 11, Caio Dantas 19, Guilherme Parede 77. No banco 1 Vanderlei, 4 Jean-Pierre, 7 Marlone, 9 Neto Pessoa, 15 Souza, 16 Diego Renan, 17 Ronald, 20 Gustavo Maia, 21 Everton Brito, 22 Marquinhos Pedroso e 91 Henrique Almeida. Arbitragem do jogo. O árbitro vem de Minas, é o Felipe Fernandes de Lima. Ele vai ser auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira, o bandeira 1, Magno Arantes Lira, o bandeira 2, quarto árbitro Douglas Marques das Flores e no VAR, Felipe George Bennett. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Jogo importantíssimo da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Explico. O Vila Nova tem 47 pontos. O Guarani tem 53 pontos. No caso de Vitória Bugrina, ele abre 9 para o seu oponente e praticamente tira o Vila Nova entre aqueles que estarão brigando com o próprio Guarani por uma das vagas. Ele elimina um concorrente direto. No caso de Vitória, da equipe do Vila Nova, ele faz 50 e fica a 3 pontos do Guarani. Está na briga e passa a ser mais um concorrente direto por uma das cobiçadas vagas disputadas no sentido de ascender à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então vejam o tamanho do jogo, a importância. Mas, Tigrão, mas e o empate? Legal, o empate deixa do jeito que está. O Guarani ficaria com 54, o Vila Nova com 48, 6 pontos, uma diferença grande. E aí, com relação ao Vila Nova, eu creio que o Guarani não vai ter problemas. Mas não é bom pro Guarani, com relação aos demais perseguidores, o empate. Quanto ao jogo, é evidente, óbvio, indiscutível, transparente e cristalino, que o Guarani é melhor. Choveu demais em Campinas, isso nivela um pouquinho o jogo por baixo. Eu vi os jogadores aqui no aquecimento. Até com a batida da bola no chão tá subindo água.
com o pisar dos jogadores sem sapatear. Está subindo água, a drenagem do Brinco é muito boa, mas a bola vai estar mais rápida, vai ter algum ponto um pouco mais encharcado, um pouco mais de poças de água. E teoricamente, isso é teoria, o time mais técnico costuma sofrer mais com um gramado ruim assim. E também não há nenhuma garantia de que não teremos mais chuva forte com o jogo em andamento. E aí pode agravar ainda mais. E quem que é o time mais técnico? O time mais técnico é o Guarani, claro. Claro, sem dúvida. Vila Nova vem para jogar postado, ele tem a melhor defesa do campeonato. Sofreu até agora apenas, né, 19 gols. Veja, contra 22 do Guarani, que é a segunda melhor defesa. Mas a melhor defesa do campeonato é a do Vila Nova, que tem esse homem de 6 andares, chamado Rafael Donatão, que dentro da área dele defensiva ele limpa tudo e ofensivamente cuidado com ele na bola parada, que ele vai lá em cima, ele cria asas. Aliás, se ele não subir, ele já é maior do que todo mundo que está em campo. Ele tem 1,94 m, por isso que o Vila Nova tem a defesa menos vazada. Com um time que se defende bem, o Vila Nova vai tentar jogar pela famosa bola bandida, tentar surpreender o Guarani. É esse o jogo que eu vejo e projeto daqui a pouco, com favoritismo para o Guarani, com um Guarani muito forte dentro de casa e, obviamente, com o Vila Nova tentando manter um tabu aí, tentando não perder o jogo, tentando pelo menos um empate e tentando se manter vivo pelo acesso. O time do Guarani está bem escalado, é o time que vem jogando, é o melhor Guarani que temos, porém com apenas uma exceção, joga o Santos, joga o Alto. Não tem problema. Essa formação da última partida no sábado passado contra o Novo Horizontino, com vitória apertada, mas merecida do Guarani no Brinco. É jogo duro, todos os jogos são difíceis, todos os jogos são parelhos, todos os jogos são equilibrados. É uma Série B nivelada por baixo. Ninguém ainda se destacou de forma evidente. Ninguém ainda disparou na frente. Está todo mundo na briga para permanecer ou para subir. Mas hoje, o Guarani é teoricamente o favorito. Vai ter que provar isso na prática, mas jogando aquilo que sabe, aquilo que pode e preservando a sua média de atuações dentro do seu estádio, principalmente em casa, o Guarani deve vencer o jogo, mas não vai ser fácil, não. Não acredito em placar elástico, acredito em vitória bugrina sim, mas apertadíssima, difícil, dramática, como tem sido praticamente em todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Está quase tudo pronto no encharcado Brinco da Princesa, a bola vai rolar e quando a bola rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show com o Batista, que hoje demonstra seu imenso amor pelo rádio e vem fazer o rádio para a torcida bugrina, para todos os nossos ouvintes em geral. Quando a bola rola, a Bandeirantes, com um cara que ama o rádio, encanta e dá um grande show. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. E as possibilidades de Guarani e Vila Nova. Guarani com seu uniforme tradicional, camisas verdes, calções brancos, baiões verdes. E o Vila Nova também com seu uniforme tradicional, camisas vermelhas. O goleiro do Guarani está com aquele verde, um verde assim, meio parece desbotado, né? Um verde bem clarinho, sem na paleta de cores o nome desse verde aí. Um verde água, mais ou menos, né, Batista? É, acho que sim, combina né? com o dia também, um dia chuvoso, né? Verde mar poderia ser também, né? E o goleiro do Vila Nova, o Denis Júnior, está com o uniforme azul. A saída de bola pertence à equipe do Vila Nova.
Jogo que já foi decisão da Série B. 1981 e o Guarani foi o campeão naquela oportunidade, era a Taça de Prata. Saída de bola pertence à equipe do Vila Nova. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Domina o time do Vila Nova, vem pela direita Juan Christian. Toca o jogo na frente, tenta a arrancada lá pela ponta direita. O árbitro já está paralisando, marcando a falta em cima do Igor Henrique. Não, a bola havia saído para a linha lateral, o arremesso então é do Guarani. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Aí que para João Vitor, de cabeça tocou na frente, a bola voltou para João Vitor. Chega Rafael Donato, chegou estourando. A bola foi embora para a linha lateral, mas o arremesso é do time do Vila Nova para fazer a cobrança no campo de defesa pela direita. Vem tomando posição Marcelinho um pouco mais atrás. O árbitro faz questão ali de 1 ou 2 metros para a cobrança de arremesso lateral e com isso retarda, trava o jogo. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. Lá atrás vem Denis Júnior, estoura, tira, levanta no campo de ataque, vem Diogo Matheus atrás dela. Vinha por trás dele o Guilherme Paredes, a bola saiu, foi para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa pela direita, arremesso para o time do Guarani bater. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Em domina o time do Guarani, tentando a passagem João Vitor. Virando pela esquerda, dominou Bruninho, abriu para Mike, pela esquerda desarmado. Mas o arremesso é do Guarani. Mike está autorizado, comecinho da partida 0-0, lançou para Derek dentro da área, chega rasgando lá atrás a defensiva do time do Vila Nova. Nova Light, aqui nós estamos observando em Vladimir, mais uma vez a iluminação fantástica do estádio Brinco de Ouro. Iluminação Nova Light. Parece dia, né, Batista? Porque além da agravante de já estarmos nos aproximando da noite, tem também as nuvens carregadas, escuras, né? O que fortalece ainda mais a importância dessa iluminação. É, muitos cúmulos nimbus, né? Hoje realmente chovendo forte na cidade de Campinas e até já se nota no gramado poças d'água. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, cúmulos foi em Goiânia, terminou 10 gols acontecendo. Placar final, Goiás 4, Bahia meia dúzia, 6-4 pro Bahia. Bruninho sai jogando lá atrás, toca para Diogo Matheus, levanta para Bruno José. Ele escorregou, caiu, a bola passou, vai sobrar lá atrás do campo defensivo, sai jogando o time do Vila Nova. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, sai jogando errado, Diogo Matheus pega para o time do Guarani, tocando lá pela direita, a bola foi recuada, Valber recua ainda mais, entrada na área para Pegorari. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br.
Arremesso lateral, o Mike vai fazer a reposição de bola para o time campineiro. Toca para Bruninho, Bruninho para Mike. Ele erra o passe, tira, afasta lá atrás do campo defensivo o time do Vila Nova. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina tentando a passagem no campo de defesa. O time do Vila Nova vem para o jogo. Lançamento no campo de ataque de longa distância. Uma batida de perna direita. Igor Henrique arriscou de longe, a bola saiu, foi embora, tiro de meta para o Guarani, Vladimir. Mas teve espaço o Igor Henrique agora, né? Dominou a bola na intermediária, foi partindo para cima, ninguém do Guarani apertou a marcação. Ele resolveu bater, chutou forte, ela saiu à direita do gol do Pegorari. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marcou tempo de jogo. 5 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Vila Nova 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, encerrado o Série B, Tombense 1, Juventude 1, intervalo, Botafogo, Ribeirão Preto 0, Avaí 0, segundo tempo de Sampaio Correia 0, Novo Horizontino também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cruzamento do Gelado, subiu lá atrás, pega Pegorari, pegou em 2 tempos em Vladimir Catarino. A bola tá lisa, né? Tá escorregadia, então teve trabalho ali o Pegorari, mas na segunda ficou firme com ela. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Domina o Lucão, ele carrega, bate de perna direita na estilingada de bola, lá pela ponta canhota, partiu, vai pra bola João Vitor, acabou o campo, a bola saiu. Olha que ele correu uma barbaridade, mas não o suficiente para chegar e dominar, hein, Vladimir? Ele até alcançou a bola, né, Batista? Mas não dava mais para fazer o domínio. Com o campo escorregadio, a bola correu demais. Mesmo assim, teve aplausos do torcedor bugrino. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Denis Júnior tá fazendo cera, demora uma enormidade para repor, a torcida vaia. Agora ele faz o levantamento no campo de ataque, vem lá atrás, bateu o Bueno para afastar para Derek, para Bruninho, tentou o passe, Derek pegou, adiantou demais a bola. Ele tentou dar um tapa para pegar da frente e já entrar batendo na entrada da área, mas pegou muita velocidade. Gramado está encharcado, a bola veloz, saiu linha de fundo, é tiro de meta para o Vila Nova. Na teoria foi muito boa a ideia do Derek, né? Mas não conseguiu concluir legal, não. Esticou demais, ela foi pela linha de fundo. E amanhã, 10 da manhã, tem o jogo do Fabuloso, direto no campo dos Souzas, no distrito de Souzas. E vem embora Guilherme Parede, levou para a linha de fundo, levantou, cruzou dentro da área, não está valendo nada isso aí, olha lá. Bandeira levantou um instrumento quando o Guilherme partiu, levou para a linha de fundo, acabou o campo, ele cruzou a si mesmo, mas já não estava valendo mais nada. É, a bola correu demais aqui, correu demais acolá também, né? O Guilherme até conseguiu cruzar, mas ela já havia ultrapassado a linha em tiro de meta. E amanhã, jogo do Fabuloso, transmissão pela Bandeirantes. Em nome de LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. WhatsApp 995254275. Siga nas redes sociais, @LG Mota Imóveis. LG Mota Imóveis, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Entrada forte ali no jogo, Matheus tá caído, o árbitro parou, marcou a falta, mas não deu cartão, Vladimir. O Guilherme Parede foi quem chegou mais forte ali pra cima do Diogo Matheus, o árbitro chamou a atenção dele, mas não aplicou cartão, o Guarani já cobrou. Domina o time do Guarani, vem no campo de defesa, Lucão estuda o jogo. Ele rola pra Valmer, domina lá pela zaga central, volta pela metade da quarta zaga. Trabalha na perna direita, Lucão desanima de atacar, a marcação do Igor Henrique muito em cima, a bola recuada.
jogada. Vem lá pela direita, trabalho de Diogo Matheus para Valber. Valber foge da marcação de Igor Henrique, marcando a saída de bola. Diogo Matheus recua, vem para Pegorari. Ele bate de perna direita, meteu na lateral pela esquerda. Mike dominou, puxou, arrumou, vem para dentro. Biscora tenta, recua, vem para Lucão. Lucão para João Vitor na esquerda, volta pela meia esquerda. Domina o time do Guarani, vem para a bola Matheus Bueno, abriu para João Vitor na beirada do campo, por dentro para Bruninho. Ele arrumou na perna direita, inverteu. Da esquerda para a direita, vem para Diogo Matheus, bico direito na grande área, fez o cruzamento, vem de cabeça, chega lá atrás para afastar Rafael Donato. Tira na defesa do time do Vila Nova e na sequência o Bruninho cometeu a falta, Vladimir. Falta sim, o Bruninho tentou roubar a bola, mas acabou derrubando ali o camisa 10, o Lourenço. O árbitro marcou a falta de defesa para a equipe do Vila Nova cobrar. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango e muito suculento, irresistível. 100% coxa de franga, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. Jogo muito picotado no começo, ali caído o jogador do time do Vila Nova. O árbitro não deu cartão, apenas a falta, mas o jogo será paralisado para o atendimento ao camisa número 2, Marcelinho. A sua informação de Isaías do Pinheiro. Gol que interessa, gol do Sampaio Correia, Neto Paraíba 2 do segundo tempo. Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0. Falta o time do Vila Nova, vem com Lourenço, vai fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Jogadores todos fora da grande área, na entrada na área, time do Guarani atento e ligado, na marcação quase na entrada na área, Lourenço vem para fazer o levantamento lá dentro, o árbitro demora, fica ali conversando, quer resenha. Lourenço partiu, pé direito, levantou na área, toque de cabeça do Donato, chega lá atrás para tirar, afasta lá dentro da grande área, ajudando a defesa, tirando a retaguarda do time do Guarani. A bola volta, sobra lá atrás com o Denis Júnior. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas de campos de futebol. Acesse novalight.com.br. Bruninho, domina a rola, curtinho, tocando atrás, vem para Matheus Bueno, ele toca de perna direita, recua ainda mais, vem para Valber, Valber para Lucão, Lucão pela metade da quarta zaga, arruma na perna direita, a torcida joga junto, o alarido da galera. Joga junto a torcida, Diogo Matheus tentou o passe, a bola tocou no parede, vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso, Diogo Matheus cobrando e tocando, recuando para Valber, Valber para Lucão, domina no miolo da zaga, trabalha pela esquerda, entregando para Mike, ultrapassa a linha da metade do campo, vem na frente para Bruninho, tentou a passagem, João Vitor pela esquerda, a bola saiu, é arremesso lateral, arremesso para o Vila Nova. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Matheus Bueno deu bote, tomou, tocou para Derek, para Matheus Bueno, outra vez para Derek, para Matheus Bueno, dominou, girou, inverte da esquerda para a direita, muita força. O endereço era o Diogo Matheus, mas a bola veio muito à frente, foi para a linha lateral. Conferindo o placar do jogo. Brinco de ouro, Guarani 0, Vila Nova 0. Nesse momento, Guarani quarto colocado vai indo para 54 pontos. Botafogo e Avaí está 0-0 no segundo tempo. Acabou Tombense 1, Juventude 1. E no segundo tempo, lá no Castelão, Sampaio Correia. Só um minutinho, Edu, vem Igor Henrique. Dominou, rolou, tocou atrás, vem para a bola Lourenço. Bateu em cima do Pauredão Alviverde. Depois não, seguindo Edu. Castelão, segundo tempo, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0. Bandeirantes. Guilherme Parede partiu, levou pro fundo, tentou o cruzamento, a bola desviada vai fora. Escanteio, a torcida chia, Pegorari protesta,
Mas o árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, está marcando a escanteio para o Vila Nova bater. Eu fiquei com a impressão também do escanteio, mesmo com a reclamação do pessoal do Guarani. Vem cobrança na área. O Lourenço vai mandar a bola para a área lá pelo setor esquerdo. Vem pra bola, pra batida, Lourenço na cobrança de escanteio, é no gol do placar eletrônico. Doma e Rafael Donato, zagueiros bem altos, estão lá dentro da grande área. E o árbitro gosta de conversar, ele quer resenha, ele é chegado num bate-papo. Fica ali conversando e discutindo com os jogadores do Vila Nova e do Guarani. Lourenço, levantamento cruzado, toque de cabeça, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, lá dentro, Rafael Donato, Doma. Cristiano também estava lá, a bola batida foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta na cabeçada do Doma, Vladimir. Assustou, hein? Assustou demais, porque é uma jogada perigosa. Característica desse time do Vila Nova, o Doma conseguiu o cabeceio, mas mandou pra fora. Domina, tenta levar da entrada na grande área, Jean Christian, Guarani retoma, sai lá atrás do campo de defesa. Bruninho, tanca para Derek, ele mata quase que na altura da barriga, joga na grama, tenta a passagem, a bola retida no solo encharcado, voltou, dominou, João Vitor lançou, vai pro fundo, Mike dominou, volta a bola para João Vitor, ele trabalha na perna direita, preparou o cruzamento, levantou dentro da grande área, toque de cabeça, Bruno José, Derek vai embora, pra fora pela linha de fundo, cruzamento do Mike, veio na cabeça do Barbosa. E aí o Derek, mas passou isso aqui, ó, isso aqui do bico da chuteira do centroavante, artilheiro do Guarani na Série B com 9 gols e foi embora. Tiro de meta para o Vila Nova bater. Passou muito perto o Guarani de abrir o placar, né? O Mike mandou a bola lá para o Matheus Barbosa, que ajeitou de cabeça na pequena área, estava o Derek. Ele não alcançou a bola, acabou acertando de forma não intencional o goleiro Denis Júnior, que ficou caído, mas não alcançou a bola, linha de fundo, é tiro de meta. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui, Brinco de Ouro com chuva, Guarani 0, Vila Nova 0. Ainda a Série B, segundo tempo, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 0, Brasileirão encerrado em Goiás 4, Bahia 6, Bahia meia dúzia em 10 gols em Goiânia. É tempo de análise, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. Comecinho do jogo, placar de 0-0. Como é que começa esse jogo, hein, Tigrão? O jogo tecnicamente nivelado por baixo, né? A bola não corre, muita chuva, continua chovendo, a tendência é que piore. Agora o Pegorari foi sair jogando, deu de presente no pé do jogador do Vila Nova, que errou o buraco. O Pegorari estava fora do gol, mas por quê? Sem equilíbrio, né? Muito ruim o estado do gramado, é que a drenagem do Brinco é espetacular, então não tem grandes áreas alagadas. Olha aí, ó, nós estamos vendo o replay, Pegorari devolve a bola no pé do jogador do Vila Nova, o Loser fica possesso. O jogo nivelado por baixo, ele favorece a equipe menos dotada tecnicamente. Guarani é um time muito leve, muito técnico, de toques rápidos, envolventes, bola no chão, não está conseguindo jogar. Então a chuva é a grande aliada do Vila Nova até agora, nivelando por baixo e equilibrando um jogo de equipes que são diferentes. Uma melhor tecnicamente o Guarani, outra inferior. Mas está tudo igual porque a chuva acabou deixando todo mundo do mesmo tamanho. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Valber domina na zaga, rola para Lucão, trabalha o time do Guarani no campo de defesa, leva na perna direita, prepara para levantar essa bola lá na frente, a marcação chega, a bola recuada, vem para Valber que recua ainda mais para Pegorari.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Há 10 anos que o Guarani não vence o Vila Nova. Pegou horário para Lucão, ele trabalha lá atrás na zaga, bate de perna direita, dá uma estilingada forte lá na frente, vem Donato, afasta a bola, caiu pela direita, Jean Christian toca na frente, vem Igor Henrique, domina, dá um tapinha para Caio Dantas, ele volta atrás, a bola pela esquerda, Lourenço, dominou, cochilou, não conseguiu pegar o Bruno Henrique, a bola caiu, Rodrigo Gelado levantou, cruzado, subiu lá atrás. Pega firme, Pegorari, pegou e sem rebote, Vladimir Catarino. Subiu bem demais o Pegorari, com total firmeza para ficar com a bola, depois esperava sair na velocidade, mas o time do Guarani estava todo atrás, somente agora repôs a bola ao jogo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Passe errado do Diogo Matheus, Caio Dantas dominou, lançou para Juan Christian, limpou, balançou o corpo, pé canhoto, bateu em cima da defesa, a bola voltou, dominou Marcelinho, bateu, lançou Igor Henrique, pé canhoto, bateu pro gol, não tá valendo. Jogou na rede, mas estava impedido. Subiu a bandeira marcando o impedimento do Igor Henrique Vladimir. Essa nem precisou do VAR, né? O bandeira imediatamente levantou seu instrumento, estava à frente sim. O camisa 23, Igor Henrique, fez o gol, mas o impedimento foi marcado. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br, é do Brasil. Todo lance tem que ser checado e o gol anulado do Igor Henrique também foi checado pelo VAR. Quem está no VAR é o Felipe George Bennett. Vai sair jogando lá atrás o Pegorari, saiu jogando fora da sua área de confinamento. Ele domina com os pés, batendo de perna direita para Mike, de cabeça lança para João Vitor, se manda pela ponta canhota, enfiou o pé esquerdo, cruzou Donato, tirou primeiro com uma perna, depois com a outra, com a direita, rasga, a bola volta com o Lucão, ele domina no meio campo, soltando para Mike para João Vitor, partiu na beirada do campo, rolou para Mike, vai no fundo, pé canhoto, bateu cruzado, em cima do Donato, voltou João Vitor, domina, recuou Matheus Bueno, pé direito, bateu, vai embora. Subiu 1,5 metros acima do travessão, chute do Matheus Bueno, tiro de meta para o Vila Nova bater, Vladimir. Mas é um bom artifício o chute de longa distância no gramado nessas condições. Foi o que fez o Matheus Bueno. Só exagerou um pouquinho na altura, ela subiu e foi pela linha de fundo, tiro de meta. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, Ribeirão Preto, gol do Avaí, Gabriel Poveda, ex-Guarani, 10 segundo tempo, Botafogo 0, Avaí 1. Vem embora o time do Guarani, partiu pela ponta Bruno José. Ele se lamenta, não conseguiu alcançar, é tiro de meta para o Vila Nova bater. Tem bastante velocidade o Bruno José, né? Mas dessa não deu não, a bola foi muito forte, linha de fundo, sem pressa nenhuma, cobra o goleiro Denis Júnior. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, daqui a pouco. Intervalo inteligente com Edu Pinheiro. Aqui vem Diogo Matheus, autorizado ali na frente das cadeiras vitalícias. Ele cobra arremesso lateral na cabeça do Derek, devolveu muito mal para fora, para a linha lateral. Você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre os produtos Seara no Iga Atacado. Placar de 0-0. Lá atrás, Denis Júnior sai jogando no campo de retaguarda com Doma.
Eduardo Doma domina lá pela esquerda, vem para fazer o lançamento. O time do Guarani dá o campo para o adversário e erra o passe. Bruninho pegou, dominou, soltou para João Vitor, vem na bola, lançou para Derek. Lançamento ruim, chega Donato lá atrás, afasta, joga para a linha lateral. Arremessa o time do Guarani, vem com Mike para fazer a reposição. 24 minutos da etapa primeira, 0-0. Mike está autorizado pela esquerda, na frente do tobogã. Solta o jogo para João Vitor, arrumou na perna direita, atrás para Barbosa, vira da esquerda para a direita, domina com o pé direito, Diogo Matheus, e já levantou cruzado, subiu o Donato, afasta, tira Juan Christian, domina, tenta levar, cochilou, perdeu, recuperou o time do Guarani. Matheus Barbosa para Mike, pé canhoto, bateu pro gol, a bola passou, vem Bruno José, bateu, vai embora. A bola passou por Derek, lá pela direita, Bruno José bateu firme, a bola por cima do gol, pela linha de fundo, quase o Guarani abre o placar do jogo, Vladimir. Cruzamento rasteiro do Mike pela esquerda, ninguém do Guarani conseguiu alcançar, também ninguém do Vila Nova tirou. Ela sobrou para o Bruno José, do outro lado na direita, que bateu forte, foi direto para fora, tiro de meta, mais uma vez chegou com perigo o Guarani. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. O Bruno José não tinha ângulo para bater, né? Tinha 3 jogadores do Vila Nova na frente dele e ele sem ângulo. Quem é que chegava, dentro de uma observação que eu fiz outro dia? 3 jogadores do Guarani, cada um num posicionamento. Quem que estava atrás? Quem é que estava atrás? Quem é que estava para receber uma bola jogada para trás? O Bruninho, que chuta muitíssimo bem. Se o Bruno José tem a visão periférica e joga a bola para trás, ele enfia a marcação do Vila Nova para dentro do gol. E o Bruninho faria o gol. Opção errada do Bruno José, não era lance para chutar. Não tinha o ângulo e estava com muitos jogadores à sua frente. E o posicionamento de treinamento estava correto. 3 jogadores dentro da área em linhas diferentes para fazer o gol. O principal, mais bem posicionado, era o Bruninho. E aí o Bruno José foi egoísta. Domina o time do Guarani, vem com Diogo Matheus na lateral, levanta para Derek, a bola passou, Donato chega lá atrás, afasta, vem na cabeça de Matheus Bueno, dali para Barbosa, ele perdeu, recupera a posse de bola, Cristiano tentou levar, recupera o time do Guarani com Bueno para Derek, encara a marcação, a bola reboteada, sobrou com João Vitor e ele perdeu. Vem Marcelinho, domina pela direita, tentando levar, a bola vai para a linha lateral. Aliás, era o Juan Christian. E aí o árbitro marcou arremesso para o time do Vila Nova. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, oferece para você o Jogo do Fabuloso. Amanhã, a partir das 10 da manhã, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Tem Lourenço, domina dentro do círculo central, abrindo o jogo lá pela esquerda para Rodrigo Gelado, recua, vem para Doma. Ele trabalha com Donato. Donato recebe na metade da zaga, vira para Marcelinho pela direita, lançamento espichado lá pela ponta direita, Mike. Estica, aperta, a bola vai para a linha lateral. Ele se irrita, chuta a bola ainda mais, mas o árbitro já havia paralisado o jogo, marcando arremesso para o Vila. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630 e está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse o Uesco com W, uescoferramentas.com.br. Cristiano tenta levar lá atrás, Bruninho chega para afastar, reboteando, a bola vai sobrando com o lateral esquerdo, Rodrigo Gelado. Ele recua para Doma, bate de perna direita, levantou para Caio Dantas na área, tentou dominar, Lucão chegou, a bola saiu. E o tiro de meta é para o Guarani, porque tocou no centroavante do Vila Nova, hein, Vladimir? Foi esperto o Lucão, mas deu sorte também, né? Porque deu carrinho para fazer o corte e o último a tocar na bola foi exatamente o jogador do Vila. É tiro de meta para o Pegorari. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. É tempo de análise. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 29, quase 30. Quem está melhor do jogo? Até aqui 0-0, Tigrão. Não, ninguém está melhor, não.
O jogo é muito equilibrado. Vila Nova com a bola tenta jogar, tem dificuldade porque o gramado não oferece as melhores condições. E o Guarani mais prejudicado ainda. O Bruninho não aparece, o Bruno José não aparece, o João Vitor, que é um jogador de arranque, de velocidade, não consegue evoluir com a bola porque ela para nas poças d'água. Jogo muito igual, muito equilibrado, ruim para o Guarani, dificílimo. E o Vila Nova, claro, vai fazendo o seu papel, não joga retrancado não, com a bola tenta jogar, tenta ir para dentro, como agora. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. João Vitor perde, Igor Henrique domina, soltando por dentro, vem Caio Dantas, recolheu, partiu em cima da marcação, bateu, a bola tocou nas pernas do camisa número 18, Matheus Bueno, sobrou na linha de fundo, correu, vai pra lá, Guilherme Parede, rola, vai pra lateral, a bola saiu, último toque do jogador do Guarani, arremesso lateral. E vem Rodrigo Gelado. Está autorizado 30 do primeiro tempo, 0-0. Cruzamento direto, pega firme. Pegou Orari. Pegou e não soltou. Já repõe no campo de ataque. Bola pro Derek. Ele não conseguiu dominar. Volta, vai para a linha lateral. Saiu em arremesso para a equipe do Guarani. Para lateral no campo de defesa. Arremesso pertence ao time do Guarani. Sentiu. É o Derek que levou uma pancada ali quando subiu com o Doma, reclamou ter sido atingido, mas o árbitro disse que nada aconteceu. Ele tem que tomar cuidado com esse Lourenço, hein? Agora há pouco ele bateu cruzado, pegou Orari, estava atento e pegou o Lourenço, é o 10 do time do Vila Nova. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias porque é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Domina lá atrás, sai Valber, ele bate de canhota, levanta no campo de ataque, tenta a retomada, vem o time do Vila Nova pela direita, Juan Christian, vira o jogo lá pela ponta direita para Igor Henrique, trabalha, vem a marcação do Lucão por trás, ele recua para Marcelinho por dentro para Juan Christian, para Lourenço, esse é o cara, é perigoso, abriu na esquerda, Rodrigo Gelado, desiste de cruzar, recua para Doma, meteu o pé direito, lançou para Lourenço na entrada da área, para Caio Dantas, vem pra bola, pé direito, uma bomba, Juan Christian vai embora. Pegou Orari, estava nela, saiu à esquerda com perigo. É tiro de meta pro Guarani bater. Tem arriscado mais o time do Vila Nova até do que mesmo o Guarani, principalmente nesse chute de fora da área. Mais uma vez errou, foi pela linha de fundo, é tiro de meta. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Egorari vai sair jogando lá atrás, a chuva intermitente, não para. Lançamento do Pegorari para Bruninho na esquerda, no campo de ataque, ele domina, tenta girar, chega a marcação, a bola saiu, é arremesso Mike. Para Matheus Bueno, domina com Caio Dantas na marcação, chega, rasga firme, tira o Barbosa, porque o Caio Dantas já ia levando vantagem. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Encontre produtos Seara no Igatacado. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. Lá atrás vem Doma de cabeça, tira na defensiva do time do Vila Nova, lá pela esquerda, Rodrigo Gelado, ele tenta levar na perna direita, soltando para Guilherme Parede, a bola volta, Lourenço, furou o bloqueio do primeiro, mas perdeu para o segundo, que era o Barbosa, toma para o time do Guarani, já recebe Bruninho, recuou Matheus Bueno, lançou para Derek, a bola bateu no peito, sobrou com Donato, que chega tirando, meteu pela direita para Juan Christian, ele trabalha, vem por dentro, vira da direita para a esquerda, para a parede, partiu lá pela esquerda, vem para o cruzamento, entrou na área, levou para o fundo, cruzou para trás para Dantas, tocou, vem na bola, bateu Juan Christian, é gol!
Gol do Vila Nova! Vila Nova. Na marca de 34 minutos, o caminho foi pela esquerda. Trabalhou até a chegada de bola no Caio Dantas. Ele escorou no costado da defesa do time do Guarani. Juan Christian apareceu finalizando na cara do Pegorari e mandou a bola pro fundo do gol. O lance está sendo checado pelo VAR. Felipe Jorge Bennett está no VAR, está checando. 1 pro Vila Nova, 0 pro Guarani, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Eu dizia, né? Tava mais presente no campo de ataque o Vila Nova. A troca de passes praticamente dentro da área. O Caio Dantas acabou tocando por último até chegar exatamente no Juan Christian. Aparentemente ele estava à frente, mas o assistente não marcou. E o Juan Christian acabou marcando o gol. Reclamação por parte do Pegorari. Recebeu o cartão amarelo o goleiro do Guarani, mas está validado o gol. 1-0 Vila Nova. Amarelado Pegorari. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. 1-0, sai na frente o time do Vila Nova, Tigrão. 2 jogadores do Guarani davam condição para o Juan Christian. Gol absolutamente legal. O Guarani não consegue jogar. O Guarani é um time de transição, de toque de bola, de velocidade, de bola no chão, de pé para pé. E aí jogadores leves como o Bruninho, como o João Vitor, como o Derek, como o Matheus Bueno, não conseguem, o Bruno José, não conseguem jogar. O que o Guarani está fazendo? Está fazendo ligação direta. Está tentando fazer a bola chegar lá por cima. Não é assim que o Guarani joga. E aí o Vila Nova se adaptou melhor, botou pneu biscoito ali, né? Aquele pneu para chuva, se adaptou melhor. E aí um erro de posicionamento. Lateral esquerdo do Vila Nova chegou até o fundo, ninguém acompanhou. Deu espaço para ele o Diogo Matheus. Não recompôs de forma correta o Bruno José. E no cruzamento, a bola passa pelo artilheiro, né? Pelo cara que tem o faro. Domina o time do Guarani, Bruno José, pé direito, bateu cruzado. A bola vai embora para fora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. A força foi muita, né? Não deu ali para ninguém dentro da área, passou por toda a extensão dela, foi pela linha de fundo. Agora tem jogador caído, me parece ser o Marcelinho. Tá caído aqui o lateral direito da equipe do Vila Nova, o jogo tá parado. Completando o Tigrão. Só concluindo, dentro desse panorama, a bola sobrou para o Caio Dantas, que já poderia ter feito o gol. E a zaga do Guarani deu bobeira, deu espaço, está meio atônita, parece que com o olho meio encharcado, não enxergando direito. E aí, Juan Christian acabou em condições normais. 2 jogadores do Guarani davam condição. Um era o Matheus Barbosa, o outro era o Valdo. O legal do Vila Nova, dificuldades imensas do Guarani, muito mais porque o gramado não permite com que o time mais técnico jogue. E o Guarani não joga dando chutão. Joga evoluindo com a bola de pé para pé e no chão. E está impraticável. E não para de chover. Uma noite muito difícil. Muito mais pelas condições climáticas e muito menos pelo Vila Nova. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Placar de 1-0, o time do Vila Nova está vencendo o jogo. Daqui a pouco o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Edu Pinheiro, o incomparável, vai comandar aqui na Bandeirantes. Bola para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita, Diogo Matheus para o time bugrino. Lançou na frente, já retoma lá atrás, tentando sair, jogando parede pela esquerda o time do Vila Nova. Vem Matheus Bueno, toca, perde, ganha, danado até a falta, o árbitro parou, marcou e... vai sair cartão, hein? É falta para o Guarani bater. O clima esquentou, hein, Batista? O clima esquentou bastante, a falta foi forte, os jogadores do Guarani reclamaram bastante,
O árbitro, por enquanto, ainda não aplicou o cartão, está conversando lá com os jogadores, mas vai pintar sim cartão amarelo exatamente para o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa tá amarelado? Foi ele mesmo, Batista? A impressão que deu de longe é essa? Sim. Sim. Ele mesmo, né? Matheus Barbosa, portanto, é cartão amarelo, segundo para jogadores do Guarani. Chegaram os frangos crocantes Seara, os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Você vai encontrar produtos Seara no Iga Atacado, em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também em Sorocaba. É falta pela direita, Matheus Bueno pro Guarani, levantou na cabeça do Bruno José, rechaçada, a bola sobra, vai lá pela esquerda para a linha lateral, o último toque foi do zagueiro do Vila Nova, cobra arremesso, tem pressa pela esquerda, tocou na bola Lucão, Matheus Bueno levantou cruzado em cima da defesa, o time do Guarani tira, toma, retoma Bruninho, abriu para Bruno José, arrumou na perna direita, balança o corpo, sai da pegada, levou pro fundo, meteu o pé canhoto, cruzou na área, chega lá atrás para tirar, afasta Cristiano, a bola volta com o Lucão, ele domina pro time do Guarani, abrindo pela meia esquerda para Bruninho, bate de perna direita, cruzou na área, toma, afasta de cabeça, a bola veio no peito de Mike, domina, toca, pega, ele volta, levanta, de perto a canhota, a bola soltura lá pela esquerda, Bruno José, pé direito, cruzou na área pro Bruninho, ele tocou nela e saiu pela linha de fundo. É tiro de meta pro Vila Nova bater o Vladimir. É, o toque do Bruninho não foi suficiente, né? Nem pro domínio, nem pra ajeitar pra quem tava chegando lá, que era o Diogo Matheus. Linha de fundo, tiro de meta, Vila Nova. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Placar de 1-0, o time do Vila Nova vai ganhando com o gol do Juan Christian, camisa número 11. Guarani lá atrás, Barbosa domina, soltando para Diogo Matheus. Bate de perna direita, levanta a bola aberta para João Vitor. Lá pela ponta direita, na inversão, João Vitor. Já há algum tempo inverteu com Bruno José. Está lá pela direita, a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Vila Nova. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Nos ouvindo lá em Uberaba, mestre Cláudio Zaidan e mestre sênior Manuel Zaidan, com os quais tive o prazer, a alegria de conversar momentos antes do início dos nossos trabalhos aqui para transmitir Guarani e Vila Nova. Um abraço para mestre Zaidan e para Manuel Zaidan, estão nos ouvindo. É isso aí, grande Zaidan e Manuel. Alô, Manuel Zaidan, um grande abraço. A bola vai para a linha lateral, chegou derrapando, veio por baixo o Cristiano. A bola saiu, o árbitro deu arremesso e não a falta. Mike vai cobrar, está autorizado para Bruno José, entrou na área, chega rasgando. Lá atrás, Igor Henrique para tirar. Vai para a linha lateral, é arremesso lá atrás. Time do Guarani vem para arremesso, Lucão vai cobrar. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Bola para a linha lateral, é arremesso, o time do Vila. Vem lá pela direita para fazer a cobrança. E daqui a pouco você vai curtir o intervalo com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. E você vai encontrar a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral, o time do Guarani vai cobrar pela esquerda, Mike, autorizado, vai repor no campo de jogo, 1-0, o time do Guarani está perdendo em casa, vai para a bola, está autorizado, Mike, levantou, tocou na frente de cabeça, Marcelinho tira, ainda mais à frente,
lá pela esquerda, na frente do tobogã, aqui no estádio Brinco de Ouro. Mike vai cobrar. Guarani adianta as suas fileiras. Autorizado. Mike cobrou curtinho para Bruno José. Tentou o cruzamento em cima da defesa do Vila Nova, que chega para afastar. Lá atrás tira, bate Cristiano de perto à direita. Erra o passe, mas acaba dando certo. Sobrando com o Igor Henrique. Ele toca, antecipa, chega, tira Barbosa. Lançou para Bruno José. Deixou a marcação para trás e a falta. Agora não é possível. Felipe Fernandes de Lima, o mineiro, é econômico nos cartões. Mas essa pegada por trás, o árbitro parou, marcou a falta, mas não deu cartão, Vladimir. Não deu cartão, ficou caído ali o jogador do Vila Nova, o Marcelinho. Ele quem cometeu a falta para cima do Bruno José. O árbitro ali confere a situação, diz que não vai pedir atendimento não. O Guarani tem a falta a ser cobrada. Tá caído o jogador do time do Vila Nova, o Marcelinho. Marcelinho. Se levantou. O Marcelinho, quando ele fez a falta, involuntariamente o Bruno José deixou um pouquinho o braço aberto e acertou nele. Mas é manha. Não aconteceu nada. Tá cozinhando aí, tá tentando ganhar tempo. Teremos mais 4 minutos e tá com um cheiro de empate nessa bola cruzada aí. Falta para o Guarani bater. É no gol dos portões de entrada no Brinco de Ouro. Mike e também Diogo Matheus. Diogo Matheus, pé direito, cruzou, mas cruzou muito baixo. Afasta lá atrás, tirando a defensiva do time do Vila Nova. Arremesso, vem Mike, cobra para o time do Guarani, para Bruno José, tira de novo. Afasta Marcelinho, é arremesso lateral, Mike. Autorizado para Derek, dominou na linha de fundo, não está valendo nada. Bandeira já apontou, a bola havia transposto a linha de fundo quando o Derek dominou. O Derek até se esforçou, mas não impediu que ela saísse, não. Bandeira dedurou e o árbitro confirmou o tiro de meta. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Olha, a menos que eu esteja completamente equivocado, mas não é jogo pro Derek. O Derek é um jogador que joga com a bola no chão, né? É um canhoto de habilidade, de bom chute, de arrancadas com a bola dominada. Ele não jogou no primeiro tempo. Guarani, se o Lousa tiver juízo, ele tem que vir com o Bruno Mendes para o segundo tempo e começar a jogar bola aérea. Porque o Bruno Mendes, vai lá. Não marcou. Torcida vaiou a arbitragem, queria uma falta em cima do Derek e ele continua caído, mas o árbitro não marcou. Pois é, só concluindo, o Guarani está rifando a bola a todo momento para dentro da grande área. E toda vez que joga a bola para dentro da grande área, ele consagra o gigante lá, né? O Donato. Então você tem que, se é para usar esse expediente, que a bola não rola, não dá para entrar de pé para pé, envolvendo, como é o estilo de jogo do Guarani, e vai optar por ficar chuveirando e tentando o jogo aéreo, então bota o Bruno Mendes, que é um cara que disputa melhor nesse fundamento. E não o Derek, que não jogou. Não participou do primeiro tempo pela condição do gramado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Jogo muito fraco tecnicamente aqui no Brinco. Guarani perdendo 1-0 para o Vila Nova. Placar de 1-0, quem marcou foi Juan Christian. Lançamento no campo de ataque, vem lá atrás, afasta, tira Valber. Lançou no campo de ataque para Bruno José, chega para tirar Marcelinho. Rasgou, mandou para a linha lateral. Tem pressa o time do Guarani, arremesso pela esquerda. Vem na bola Bruno José, tocando para Mike, Mike dominou ainda mais atrás, vem pela meia esquerda, Matheus Bueno, recolheu, recuou, chamou, vem Lucão para Matheus Bueno, apertado na marcação, tenta girar, é falta nele. O árbitro marcou, tem uma encarada ali do Igor Henrique com Matheus Bueno. Falta cobrada, lançamento no campo de ataque do Valber, o endereço era o Bruno José, ele aplaude, mas foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Vila Nova bater.
Tem a questão física também, né? O pessoal já tá cansadão aí, foi muito puxado o primeiro tempo, viu, Batista? Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Vitória do Vila Nova até aqui 1-0. Vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, a boa notícia é a seguinte, amigo Batista, amigos da Bandeirantes. Eu ia falar que a boa notícia é gol do Novo Horizontino, é brincadeira? Gol do Novo Horizontino lá em São Luís, 44, gol de Douglas Baggio. Empata o jogo, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, meu caro Vladimir Catarino. O Novo Horizontino empatando 1-1, você quer ver só? Mesmo assim, se o Guarani, se por acaso perder, ele termina no G4, tá? O Novo Horizontino, deixa eu atualizar aqui o meu placar, gol do Novo Horizontino no finalzinho. Deixa eu pegar aqui, porque sabe como é que é a internet, né, Catarino? Opa, Na hora que eu vou falar, trava, na hora que Catarino. mais precisa, né? Na hora que mais precisa, né, Edu? O Novo Horizontino, com esse empate, vai a 52. O Guarani tem 53, perdendo, congela 53. Então empata o Novo Horizontino, mas se ficar assim 1-1, mesmo o Guarani perdendo, o Guarani termina como quarto colocado. Tá? Termina o dia ou termina a rodada? Termina a rodada. A rodada. Porque o Atlético Goianiense ganhou do Ituano, foi para 53. O Guarani tem 53, mas o Guarani tem uma vitória a mais. O Novo Horizontino empatando vai 52. O Vila Nova ganhando o Guarani vai para 50. É o sétimo colocado. É isso mesmo. Se terminar 1-1, o Guarani... Oi? Ou não, o negócio é o Novo Horizontino não ganhar, né? Isso. Teoricamente, pensando numa hipotética derrota do Guarani, né? Olha, tá no finalzinho, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1. E aqui um detalhe, hein? O Avaí, ele ultrapassa a Ponte, hein? O Avaí ultrapassa a Ponte. O Avaí com a vitória em Ribeirão é 15º com 34. A Ponte é 16ª com 33. Aí vem Chapecoense com 30. Chapecoense empatou 0-0 com o ABC. Empatou, empate que valeu muito para a Ponte. Chapecoense tem 30, é o primeiro na zona. Essa é a situação, tá? Vamos lá. Oi, Catarino, vamos lá. Muita chuva aí, Guarani atacou para o gol de entrada. Isso, atacou para o gol de entrada, chovendo ainda. Aliás, não diminuiu a chuva em nenhum momento desde quando começou, né? Continua caindo forte sim, o gramado tá se sustentando muito bem, mas o Guarani acabou tomando o gol aí marcado pelo Juan Christian, assim como foi contra o Novo Horizontino, sai perdendo, né? Naquela ocasião conseguiu a virada, é o que o torcedor espera para o segundo tempo, daqui a pouco, de Guarani e Vila Nova. Edu? Olha, o Guarani joga com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. No banco, o Guarani tem Douglas Baggio, goleiro, o argentino Ivan Vaurinho, tem Lucas Adel, zagueiro, o Kaique Silva, lateral esquerdo, Lucas Araújo, Wenderson, Isaac Regis, tem de atacante Iago Teles, Bruno Mendes, Pablo Tomás e o Gustavo França. Olha, brasileiro da Série B, a rodada começou na terça-feira, Mirassol 2, Londrina 0, na quinta, Chapecoense 0, ABC também 0, ontem, CRB 2, Ceará 0 e Atlético Goianiense 1, Ituano 0. Acabou lá em Tombos, depois de 1 ano e 7 meses, Tombense jogando em casa, em Tombos. Tombense 1, Juventude também 1, Fernandão, ex-Guarani, fez 1-0 Tombense e o Matheus Vargas, ex-Ponte, empatou no finalzinho para o Juventude. Lá em Ribeirão Preto, nós estamos no finalzinho de Botafogo 0, Avaí 1. Finalzinho, deixa eu ver aqui, atenção, em São Luís, lá no Castelão, 48:16, está 1-1. Sampaio Correia e Novo Horizontino empatou há pouco, Douglas Baggio para o Novo Horizontino. Amanhã, 18 horas, tem Criciúma e Vitória. E na segunda-feira, 20 horas, na Ilha, Sport e jogando contra a Ponte. Olha, no Brasileirão, uma partida sensacional em Goiânia, uma partida de 10 gols. Estava 3-1 para o Bahia,
O Goiás virou 4-3 e depois dessa virada o Bahia virou 6-4. Foram 3 viradas. Final Goiás 4, Bahia meia dúzia. Joga o Vasco com o São Paulo 0-0, primeiro tempo em São Januário. E 9 da noite em Corinthians e Flamengo. E aqui uma notícia da Copa Paulista, hein? Atenção, pessoal do interior. Copa Paulista, primeiro jogo da final hoje lá em Santos. Portuguesa Santista 1, São José 0. Santista do técnico Sérgio Guedes. O gol da Santista foi de Franco, de pênalti aos 53 do segundo tempo. Agora a grande final vai ser em São José dos Campos. A Santista joga pelo empate. O São José, se vencer por diferença de gol, vai para os pênaltis, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, lá no Castelão, 49-30, Sampaio Correia e Novo Horizontino 1-1, lá em Ribeirão Preto, nos acréscimos, 46, Botafogo 0, Avaí 1. Vamos pro intervalo, já o Tigrão vai comentar, o Bugre perde, Vila Nova 1-0, gol do Juan Christian a 34 minutos, muita chuva no Brinco e o público, hein? Qual será no Brinco? Intervalo, já o Tigrão vai falar. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ribeirão Preto, 49, segundo tempo, Botafogo 0, Avaí 1, Avaí ultrapassa a Ponte Macaca, primeira fora da zona, situação terrível, 53 minutos e 17 segundos no Castelão, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino também 1, intervalo no Brinco, Guarani 0, Vila Nova 1, 15 minutos, escanteio pro Vila, tem um toquito, Guarani, lá o Pegorari no gol do placar, que perigo, hein, Batistão? Vai pro fundo, Mike dominou, volta a bola para João Vitor, ele trabalha na perna
ponta direita, preparou o cruzamento, levantou dentro da grande área, toque de cabeça, Bruno José, Derek vai embora. Pra fora pela linha de fundo, cruzamento do Mike, veio na cabeça do Barbosa. E aí o Derek, mas passou isso aqui, ó, isso aqui do bico da chuteira do centroavante, artilheiro do Guarani na Série B com 9 gols e foi embora. Tiro de meta pro Vila Nova bater. Esse lance foi muito do Derek, 16 minutos, olha, na pontinha da chuteira o Derek não alcança um perigo aí. Olha, é o seguinte, no intervalo, quando começar o segundo tempo, aqui no YouTube, nós vamos colocar aqui o número do WhatsApp e uma senha. Tá valendo uma furadeira da Uesco. O nosso apito final vai ser muito curto. Durante todo o segundo tempo, você vai ter lá o número do WhatsApp, a senha, e para esse WhatsApp, mande seu nome completo, o CPF e a senha, né? E aí você estará concorrendo, vamos divulgar aqui no apito final o vencedor. Qual é o próximo lance aí, meu querido? Manda ver, manda aí, lance 3, deixa eu ver aí, vamos lá. Lourenço, levantamento cruzado, toque de cabeça, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, lá dentro, Rafael Donato doma. Cristiano também estava lá, a bola batida foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta na cabeçada do Doma, Vladimir. Agora sim, esse lance foi antes do Eric, uma cabeçadinha, uma escorada aqui, perigo, quase gol do Vila. Olha, estamos com 51 minutos, Botafogo 0, Avaí 1, fim de jogo. Acaba no Castelão, hein? Sampaio Correia 1, Novo Horizontino também 1, repetindo, mesmo que o Guarani perca, ele vai continuar no G4. Vamos lá, uma bola viajando, Bruno José, segundo o Tigrão, o Bruno José deveria passar para o Bruninho. Matheus Barbosa para Mike, pé canhoto, bateu pro gol, a bola passou, vem Bruno José, bateu, vai embora. A bola passou por Derek, lá pela direita. Valdemir Gomes. Intervalo, Tigrão. Guarani 0, Vila Nova 1. Queremos ouvir o Tigrão. Primeiro tempo complicadíssimo, né? O Vila Nova é um time perigoso, é um time bem ajustado, bem dirigido. O Liz, que é um treinador experiente, mas o Guarani é superior. Só que o jogo, antes mesmo da bola rolar, eu já fazia esse relato e dava esse depoimento aqui de que, né, clarissimamente o espetáculo seria nivelado por baixo. Por quê? Porque a bola não rola. Não é que ela não rola, ela fica rápida, tem hora que prende, tem hora que ela corre com mais velocidade. Para conduzir a bola é um terror. Para sair tocando rápido de pé para pé, evoluindo, envolvendo o adversário, é impossível. E esse é o estilo de jogo do Guarani. Esse é o estilo. Essa é a maneira com que o Guarani vem fazendo essa campanha de G4 que vem fazendo. Então, eu acho que o Louser tem que tentar agora usar um pouquinho da inteligência, da sabedoria, da competência que ele tem para verificar que o jogo não está à afeição de alguns jogadores. E eu falei aqui no primeiro tempo do Derek. Fora esse lance editado aí pelo Edu e pela nossa equipe técnica, onde por muito pouco o Derek não escorou, dando uma voadora aérea na bola, e ela passou triscando realmente o bico da chuteira dele, ele não participou do jogo. Não teve nenhum tipo de ação, entrando com a bola dominada, tentando uma tabela, dando aquelas saídas pelo lado esquerdo e fazendo a diagonal, às vezes na direita trazendo por dentro para bater, né? O Derek é um centroavante de velocidade, de boa técnica, que é bom cabeceador, mas não é muito alto, e no corpo a corpo, ele joga até amanhã de manhã contra o Rafael Donato e não vai lograr êxito. Ele não vai conseguir alcançar, né, o objetivo de cabecear uma bola para o gol. Então o Derek, para mim, não que tenha jogado mal, ele nem jogou. Ele não participou. O gramado não permite com que um jogador de mobilidade com a bola nos pés participe do jogo. Então, eu tiraria o Derek e viria com o Bruno Mendes. Número 9, tá no banco. Por quê? Porque é um jogo de choque. Por quê? Porque é um jogo de contato físico. Por quê? Porque é um jogo de chutão. O Guarani não é um time que dá chutão. O Guarani não é um time que faz ligação direta. E hoje, toda vez que ele tentou fazer, deu errado.
A bola vai lá no peito do Doma ou vai na cabeça do Rafael Donato, ou vice-versa. Então, se é que a bola não está permitindo com que haja evolução de pé para pé, com toque, com o passe rápido, com o envolvimento, é lógico, não é? Que haverá a necessidade de se trocar o estilo dos caras que estão em campo. Se não vai dar para sair tocando, evoluindo, então coloca um cara que vai aparar lá o chutão, que vai brigar com aquela casquinha para alguém pegar a segunda bola e bater de fora. E esse cara é o Bruno Mendes. Querem ver um outro cara que não jogou? O Bruninho. O Bruninho é um jogador de velocidade. Ele não é um jogador de dar lançamento, de fazer a bola chegar à frente, 30, 40 metros. Ele é um cara que evolui em velocidade, toca, sai no vazio, recebe, dá assistência, faz a tabela. Eu tiraria o Bruninho e viria com o Regis. Ah, mas o Regis, com esse campo pesado, o Regis tem um passe comprido. O Regis pode tirar uma bola, pode acertar um chute de fora da área. Então a questão, não os jogadores foram mal, a questão de adaptar melhor e o elenco às condições precárias do gramado. O Guarani, na verdade, não jogou, teve uma única chance, essa bola que triscou a chuteira do Derek e mais nada. E o Vila Nova, que veio para dar chutão, para jogar por uma bola, levou uma bola no fundo, houve uma falha de marcação pelo lado esquerdo, houve o cruzamento, a bola chegou no Caio Dantas, não conseguiu finalizar, mas escorou e o Juan Christian fez o gol. Então, complicadíssimo para o Guarani, eu mexeria pelo menos em duas posições, conforme acabei de relatar aqui, já para o início do tempo, meu queridíssimo Carlos Batista. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Domina Mike pela esquerda, levanta no campo de ataque, a bola passa pelo Derek, vai na linha de fundo, chega Doma para tirar, mandou para a linha lateral, vem Bruninho, tem pressa para cobrança de arremesso para Mike, Mike para Bruninho, dominou, pé direito, levantou na área, vem de cabeça lá atrás Donato para afastar, caiu no contra-ataque o time do Vila Nova, vem esperto e rápido lá atrás no primeiro minuto de jogo, lançamento lá pela direita, vem para a bola Juan Christian, esse é o homem do gol, girou, perdeu, cochilou, recupera o time do Guarani, vem Bruno José, trabalha na perna esquerda, vai para cima da marcação, tenta levar, fica perdido no lance, recupera o time do Vila Nova, lançamento errado, vem Lucão lá atrás para tirar, Vladimir Catarino, alguma alteração para o segundo tempo ou não? Não, Batista, ninguém mexeu, nem Guarani nem Vila Nova mexeram aí no intervalo. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Caio Dantas tenta levar em cima da marcação, partiu, falta, o árbitro parou, marcou falta para o Vila Nova, Vladimir. Bem ali no meio campo, né? Falta cometida para cima do Caio Dantas, o Vila sem pressa nenhuma vai para a cobrança. Vem para a bola Rodrigo Gelado, para cobrança de falta no campo de ataque, comecinho da etapa final. Daqui a pouco vou perguntar para o Tigrão se ele mexeria no time do Guarani, Humberto Louser não mexeu. Vem para a bola, Lourenço, é autorizado, 2 minutos e 40 da etapa final, placar de 1-0 para o time do Vila Nova. Vai levantar para a entrada da área, lá dentro, posicionado Caio Dantas,
Cruzamento na entrada da área, vem, toca na bola, toma. Chega para tirar, afasta lá atrás a defensiva do time do Guarani. A bola se mantém na linha de ataque. Vem Rodrigo Gelado, está autorizado, vai repor. Vai pra bola, Rodrigo Gelado levantou pra dentro da área, vem lá atrás, Diogo Matheus pra afastar, o Guarani retoma na entrada da área com Barbosa, erra o passe aí, toma, toca pra linha lateral, pois não, a informação de Isaías do Pinheiro. Acabou em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1, Avaí ultrapassa a Ponte fica com 33, primeiro na zona, o Chapecoense com 30. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Encontre nas lojas do Iga Atacado, nos Amarais, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana e também mega loja em Sorocaba. Diogo Matheus com dificuldade, tira, joga para a linha lateral. É arremesso para o time do Vila Nova. Vem para a bola pela esquerda. Rodrigo Gelado vai repor, vai usar a força do braço. Levantou para Caio Dantas lá dentro da área. Sai Pegorari. E aí, Tigrão, faria alguma alteração no time do Guarani em Tigrão? Sim, faria sim. Tiraria Derek e colocaria Bruno Mendes. Domina o time do Guarani, Bruninho foi bater, a bola parou na poça d'água. Bola reboteada sobre com Diogo Matheus, dominou, soltando outra vez pela direita, vem para João Vitor, para Diogo Matheus, cruzou na área, Donato, 1,93 m, tira de cabeça, Igor Henrique, pegou, dominou, levantou, erra o passe, Guarani vem com Diogo Matheus, batendo curtinho, entregando na frente, Diogo Matheus tentou o cruzamento, a bola explodiu no jogador do Vila, pois não, diz aí, Tigrão. Eu tiraria o Derek, colocaria Bruno Mendes e tiraria o Regis, tiraria o Bruninho e colocaria o Regis. Simples assim. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes e eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Domina, vem pro jogo, Caio Dantas, virando lá pela direita, Igor Henrique domina, a bola parou na poça d'água, ele recolhe, levanta a bola cruzada, vem Valber para afastar, tira, time do Guarani tem a posse de bola, trabalha Mike pela esquerda, dali para Bruno José, beiradeando o campo, ele arranca, vai pro campo de ataque, passou pela marcação, meteu o pé canhoto, cruzou na área, toma, rasga, tira, mandou para a linha lateral e arremesso para o time do Guarani. 5 passados, primeiro tempo, segundo tempo, placar de 1-0. Marcado no primeiro tempo, o Vila vai vencendo o jogo. Mike, autorizado, cobra o arremesso para Bruno José. Ele enrasca na marcação, tira atrás, Marcelinho afasta e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, segundo tempo. Guarani, Diogo Matheus cruzou na área. Sai Denis Júnior, pega e não solta, Vladimir. O Derek estava pronto ali para aproveitar o cruzamento, mas a bola foi nas mãos do goleiro do Vila Nova que assegurou sem soltar. 6 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Vila Nova 1, Guarani 0. Encerrados, Tombense 1, Juventude 1 e Sampaio Correia 1, Novo Horizontino também 1, Guarani quarto colocado com 53 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani, Lucão carrega, tocando para Bruno José pela esquerda, ele faz o giro em cima da marcação, na pegada forte do Vila Nova, soltando por dentro, vem para Bruninho pela direita, para Barbosa, ele fura o bloqueio, para João Vitor, voltou, Barbosa dominou, carregou, abriu na ponta direita para Diogo Matheus, ele recolhe, dá um tapa na bola para João Vitor, levou pro fundo, cruzou na área, subiu, toma de cabeça para afastar. Tira 1,87 m, zagueirão do time do Vila Nova. Placar de 1-0, o Vila vai vencendo o jogo. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br.
Você que acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já tem lá a senha e o número de WhatsApp para você participar do apito final. Assim que terminar a transmissão, tem o apito final com o incomparável Edu Pinheiro e tem sorteio de uma ferramenta, uma furadeira da Uesco. Jogo parado, jogador do Vila caído, Vladimir Catarino. É um choque de cabeça, né, Batista? Ainda não consegui identificar quem é o jogador, mas está caído lá e por isso... É o 2. É o 2, obrigado, é o Marcelinho. O Marcelinho quem está caído lá na ponta. E o árbitro, então, acabou... na verdade foi uma torção ali do Marcelinho. Ele ficou caído, lógico que o pessoal do Guarani reclamou, mas o árbitro preferiu parar o jogo para atendimento ao Marcelinho. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Aí a homenagem da torcida do Guarani ao árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Até porque o Marcelinho já está em pé. Cobra a falta, vem Matheus Bueno, lançou na área, chega lá atrás para tirar, afasta Rodrigo Gelado e na sequência tem mais um do Vila caído. O Vila Nova vai usando esse expediente, né? Vai usando as armas que tem. O árbitro marcou uma falta de ataque. O jogo está parado mais uma vez. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. É tempo de análise, Valdemir Gomes, e o começo da etapa final, 1-0 Vila Tigrão. Não mudou, né? O Guarani tá rifando. Tá? Não tem como entrar tocando, evoluindo, envolvendo, pé para pé. Aquele estilo já que a torcida gosta, conhece e admira. Não, hoje a bola não rola, toda hora a bola tá parando, né? O jogador tá escorregando. Essa do Marcelinho, número 2 do Vila Nova, ele escorregou muito e abriu muito o compasso e forçou. Domina o time do Guarani, João Vitor no peito, rolou, Bruninho recolheu, perdeu tempo, rola atrás para Matheus Bueno, bate ele perna direita, abriu lá pela ponta, se manda o time do Guarani, vem na bola, Diogo Matheus cruzou na área, toma, afasta, tira lá atrás, tira de cabeça, afasta de qualquer jeito o time do Vila, mas o rebote do Guarani, domina Barbosa, rolou, tocou para João Vitor, abriu na ponta direita, Diogo Matheus, cruzou na área, subiu a zaga, afastou, voltou, dominou, Bruno José, perdeu tempo, tira, afasta Marcelinho, Bruno José matou no peito, ia fazer o gol. Aí demorou um pouquinho, chegou no ladrão, Marcelinho para roubar, tirou o pão da boca do BJ do Guarani, Vladimir. E tava sozinho, né, o Bruno José, tava pronto ali para mandar a bola para a rede, você tem razão, Batista, demorou um pouquinho para finalizar e quando fez, se recuperou a defesa do Vila Nova. Pois não, o Tigrão seguindo com seu raciocínio. Eu tava falando, né, do jogador do Vila Nova, o Marcelinho. Escorregou, abriu demais o compasso, forçou o músculo da coxa, teve uma fisgada, conseguiu voltar. Eu acho que não era cera não, o juiz estava muito próximo. E isso é um agente dificultador para os dois times, não é só para o Guarani. Só que atrapalha mais o Guarani por conta do Guarani ser um time mais técnico. Só que agora o Loser subiu a marcação totalmente. O Vila Nova não consegue mais sair, não consegue mais evoluir de trás para frente. Vai ter que optar pelo chutão, mas está todo mundo atrás e aí vai devolver a bola para o Guarani. É um momento dentro da partida, desde quando sofreu o gol o time campineiro, é o melhor momento do Guarani no jogo. Mas ainda assim a dificuldade é muito grande, porque a defesa do Vila Nova é a menos vazada da competição. Toma. Matheus Bueno abriu na ponta, Bruno José dominou, arrancou, pá! Falta nele. Bico esquerdo da grande área e saiu o cartão amarelo e a falta perigosíssima para o Guarani bater. Finalmente sai cartão amarelo, né? O Marcelinho recebe o cartão amarelo, a falta foi cometida ali para cima do Bruno José. Falta muito perigosa, oportunidade de bola parada para o Guarani.
Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. E a torcida vem junto. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados para o segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui Brinco de Ouro, Vila Nova 1, Guarani 0, alô Edu. Olha, São Januário, o Wellington Rato cobra pênalti pro São Paulo e o goleiro pega, o goleiro salva, Léo Jardim pega, continua, Vasco 0, São Paulo também 0. Falta para o Guarani bater, campo de ataque lá pela esquerda. Vem para a bola se preparando o Mike para fazer o erguimento na área. Guarani adianta as suas fileiras. 13, quase 14 da etapa final, placar de 1-0. Guarani tem que empatar antes dos 15 minutos. Diogo Matheus vem para a cobrança de falta, é no gol do placar eletrônico. E o árbitro diz que a barreira andou. Afasta um pouco a barreira. Diogo Matheus, pé direito, bateu direto e para fora. Pela linha de fundo saiu à direita de Denis Júnior. É tiro de meta para o Vila bater, Vladimir. Talvez a melhor opção seria o cruzamento, né? Buscando os jogadores que estavam na área. A cobrança foi direta, não levou perigo nenhum. Tiro de meta e daqui a pouco tem duas mudanças no Guarani. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, traz para você a transmissão do jogo do Fabuloso. É amanhã, a partir das 10 da manhã, no campo dos Souzas, no distrito de Souzas. LG Mota Imóveis, WhatsApp 995254275. Siga nas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Tome no time do Guarani com Derek. Entrou na área, rolou pra dentro, não vinha ninguém do Guarani. Saiu Denis Júnior, pega com facilidade. Batista. Oi. Daqui a pouco então vai mudar o Guarani. Bruno Mendes e o Gustavo França são jogadores que estão ali prontos para entrar. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango e muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana e também mega loja em Sorocaba. Placar de 1-0, o time do Guarani vai perdendo e agora muda o Bugre. Sai Matheus Barbosa, 5, entra o Bruno Mendes, 9. Primeira mudança, portanto, o Matheus Barbosa saindo para a entrada do Bruno Mendes. A segunda alteração, sai João Victor. Com a 19 entra o Gustavo França, 33. 33 Gustavo França no lugar do João Victor. E aí, Tigrão, as alterações no time do Guarani. Ousado, loser, né? Eu tô dizendo que o Derek não tá conseguindo achar a bola pelo seu estilo, pelo estado do gramado, mas ele mantém agora o Derek, deve puxar o Derek um pouquinho mais para a beirada, vai jogar com dois centroavantes quando os dois centralizarem e vai tentar usar mais o jogo aéreo, a bola jogada centrada em cima do Bruno Mendes. Ousado, tira um volante e bota um centroavante, tira um atacante de beirada e bota outro, vai para cima o Guarani. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse para saber mais novalight.com.br. Bola para a linha lateral, é arremesso para o Vila Nova, vai picotando o jogo. Tá vencendo a partida, placar de 1-0, Rodrigo Gelado. Vem para a cobrança, ele arremessou pela esquerda, está autorizado. Vai repor do campo de jogo. Levantou lá no campo de ataque, vem pela ponta canhota, tentando levar Guilherme Parede, comete a falta. O árbitro viu, marcou a falta, é para o Guarani bater. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Reposição ruim do Pegorari, hein? Mandou para a linha lateral, Bruno José ainda tentou evitar a saída,
mas não conseguiu. Rodrigo Gelado vem para a bola para fazer a reposição para o time do Vila Nova. Placar de 1-0, o Tigre vai vencendo. Lançamento no campo de ataque errado, chega lá atrás para tirar, afasta Bruninho. A bola voltou, dominou, partiu Guilherme Parede, uma bomba! Defendeu Pegorari! Uma defesa espetacular. Batida violenta do Guilherme Parede. E eu quero o detalhe, Vladimir Catarino. Foi uma defesa ainda mais difícil, né, Batista? Porque a bola foi no cantinho. Se esforçou todo o Pegorari para fazer a defesa e impedir o segundo gol do Vila Nova. Defesaça do goleiro do Guarani. Domina o time do Guarani. Vem para o campo de ataque. Bruninho carrega, tocando para Mike. Ele lança para Gustavo França. Vem na lateral. Chega Marcelinho para tirar. Arremesso lateral, vai pela esquerda. Mike vai cobrar para o time do Guarani, que ataca neste momento contra o gol do placar eletrônico. Recolhe Mike, virou lá pela esquerda, o cruzamento na área para Bruno José, muito ruim. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. Antes das substituições, o Lousa tinha invertido. Ele tinha botado o Bruno José na esquerda e João Vitor do lado direito, invertendo. Aí fez as trocas, ele volta o Bruno José para o lado direito e entra com o Gustavo França do lado esquerdo. E o Guarani já tinha tomado o segundo gol. Depois destomou, porque tem um baita de um goleiro. Bola molhada, campo encharcado, uma paulada da risca da grande área e o Pegorari pegou. Do contrário, o Vila Nova ia complicar muito as coisas para o Guarani dentro da partida no contra-ataque. Agora é contra-ataque do Vila Nova, futebol reativo, contra futebol de iniciativa do Guarani, um futebol propositivo do Guarani. Complicadíssima a partida, porque realmente o campo não oferece a menor condição. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Lançamento na área para Bruno José, ele não conseguiu dominar. Lançamento lá de trás do Lucão. Aquela bola lançada lá de trás, mas o Bruno José não conseguiu dominar. Ele escapou, foi embora. 20 minutos passados o segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Vila Nova 1, Guarani 0, Edu. São Januário, intervalo, Vasco 0, São Paulo 0. Na Série B, encerrado, Tombense 1, Juventude 1, encerrado, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino também 1. O Guarani se mantém como quarto colocado com 53 pontos. Bandeirantes AM 1170 em FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita e manda aí um like, dê um joinha aí para nós. E claro, em outros aplicativos também você curte o futebol da Bandeirantes. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse para saber mais, aromadas-ervas.com.br. Arremesso lateral, Marcelinho para o time do Vila Nova, ali na frente das cadeiras vitalícias do estádio Brinco de Ouro. E aí, Vladimir, quer arriscar o público hoje? Olha, Batista, eu confesso que eu imaginei que fosse menos, viu? Até que o público tá bom, eu vou chutar na casa de 7.500. 7.500, pouco mais de 8.000 contra um Novo Horizontino. Vem pra bola Lourenço, pé canhoto, bateu de longe, pegou Ari. Caiu lá pro canto direito, pegou a bolinha fora, mas pelo sim, pelo não. Pegou Ari, pegou, repõe no campo de jogo, manda no campo de ataque, a bola não passa. Vem Doma para afastar.
A bola sobra no campo de ataque, domina, leva com o braço o Bruninho, o árbitro parou, marcou falta. Batista. Oi, diz aí, Vladimir. Público. Saindo público. Isso, 6363, 6.363 o pagante. E não deu tempo de ver o resto, já confirmo pra você o restante do público, Tá certo. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br, é do Brasil. Deriquinho rosca na marcação, perde, mas o time do Guarani realinha, pega, domina, solta o jogo pela direita, vem pro campo de ataque, Diogo Matheus, recolhe, vai pra cruzar da área, levantou pra Bruno Mendes. Se o Guarani não mudar essa estratagema de bola cruzada na área, vai ficar aqui até amanhã cedo cruzando bola para tirar de cabeça o Rafael Donato. Ele tem 1,93 m. E o companheiro dele também não é tão baixo, não. 1,87 m. Então são duas torres. E o Guarani, tudo bem, não consegue tocar essa bola por baixo. O gramado encharcado, realmente impraticável. Mas tem que usar aí uma outra estratagema. Essa aí não está dando certo, hein? Bola cruzada na área. E é falta para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Teve cartão amarelo para o Igor, né, Vinícius, da equipe do Vila Nova, foi amarelado. Igor Henrique, aliás, né, está amarelado. Falta perigosa para o Guarani, Batista. Falta pro Guarani, 24 minutos passados da etapa final. Bruninho, pé direito, uma bomba direto para Denis Júnior. Ele pegou firme, pegou e não soltou o Vladimir. Com total firmeza, pegou o goleiro do Vila Nova, confirmando o público total, Batista, 7.782, 7782, para uma renda de R$ 164.660. Você acertou, hein, Vladimir? Parabéns. Vou jogar os 6 números lá, quem sabe, né? Vem o time do Vila Nova, vence o jogo, placar de 1-0. Lançamento, Rodrigo Gelado, tocou lá pela ponta canhota, vem, afasta o time do Guarani. Tirando o Valber, vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, não tem pressa alguma para cobrar o time do Vila. Pablo Tomás vem aí. Pablo Tomás vem aí, estamos com 25 da etapa final, o Guarani segue perdendo. Rodrigo Gelado, ele faz a reposição de bola para Caio Dantas, retoma lá atrás, vem Bruno José, tirando e batendo de perna direita na frente, vem na bola, Cristiano comete a falta em Gustavo França, é falta para o Guarani, agora desaba o jogador do Vila. Vai ser esse inferno o jogo inteiro, hein, Vladimir? Até porque deve ser substituído, né? No Guarani, tá saindo Bruno José, 17 para a entrada do Pablo Tomás, 7 Pablo Tomás no lugar do Bruno José. No Vila Nova, tá saindo o camisa 23, que é o Igor Henrique, para a entrada do Souza, 15. Souza, 15 no lugar do Igor Henrique, 23. Vamos ver qual vai ser a outra mudança feita pelo Lisca, tá erguendo a placa nesse momento. Sai o 11, o Juan Christian, para a entrada do Everton Brito. Everton Brito, 21, no lugar do Juan Christian. E tá caindo mais um do Vila Nova. É o que vai sair, né? Os que estão saindo estão caindo. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Torcida bugrina grita vergonha, vergonha para o time do Vila Nova, que está fazendo um cai-cai. Tá vencendo o jogo, placar de 1-0. E aí, Tigrão, mais alterações aí no time do Guarani. O que você achou? Não gostei, não. Não gostei, não. Eu não tiraria de forma nenhuma o Bruno José. É o cara do Guarani que está conseguindo encarar, evoluir, buscar o fundo, tentando uma assistência, tentando uma condução de bola mesmo com a dificuldade da grama. Agora, o João Vitor não jogou, né? O João Vitor hoje, ele viveu daquele golaço que ele fez no jogo passado e nada mais que isso. Gustavo França, jogador leve também, de velocidade, vai ter dificuldade. Essa, ok, apesar da dificuldade que ele vai ter. Mas o Bruno José não tiraria ainda, não.
Você conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem um processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com o Americana, e também mega loja em Sorocaba. Egorari levanta a bola no campo de ataque. O time do Guarani desce na marca de 28 minutos. Matheus Bueno tocou na frente, vai pra bola. Bruno Mendes dominou, pé direito, cruzou. Donato chega dentro da pequena área. A bola voltou. Gustavo França dominou, cruzou. Chega lá atrás. Doma tirou. Voltou Pablo Tomás. Pé direito de cabeça. Tira Doma. Vai embora. Quase gol contra. Doma tirou de cabeça, chute do Pablo Tomás, escanteio para o Guarani bater o Vladimir. A César o que é de César. Marcelinho tirou na primeira no chute do Bruno Mendes, depois o Doma no chute do Pablo Tomás. Escanteio, o Diogo Matheus cobra. Diogo Matheus vem para a batida. Cobrança de escanteio, zagueirada bugrina na área, levantou no segundo pau, toque de cabeça lá dentro da área. Lucão, a bola voltou, vem Lucão, pé direito, bateu mal. Bateu mal, a bola subiu, saiu, é tiro de meta pro Vila bater. Veio na base do abafa o time do Guarani, primeiro na tentativa do cabeceio, depois no arremate de fora da área. Subiu demais, a bola foi pela linha de fundo, perdeu a chance o Guarani de empatar. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, traz pra você o jogo do Luiz Fabiano, jogo do Fabuloso. Amanhã, jogo beneficente para a arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças. E a LG Mota Imóveis estará com você na transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis, WhatsApp 995254275, siga nas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Domina o time do Guarani com Valber pela direita, ele pisa na risca da metade do campo. Para Pablo Tomás, ele leva na perna direita, vem por dentro de canhota, cruzou na área, subiu lá atrás para afastar, tira Marcelinho. Reboteando, a bola sobrou com o time do Guarani, domina no campo de ataque, vem Matheus Bueno. Parou, raciocinou, a marcação chega, ele vira lá pela esquerda. Pablo Tomás domina, toca o jogo atrás, vem para Matheus Bueno. Tenta a passagem com o Mike pela esquerda, ele dá um tapa. E aí R toca para a linha lateral, completamente descalibrado. É arremesso para o time do Vila bater lá pela direita. Já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Tem uma Uesco sempre perto de você. Acesse para saber mais, uescoferramentas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui, Brinco de Ouro, Guarani tá perdendo o jogo. Vila Nova 1, Guarani 0, alô, Edu Pinheiro. Na Série B encerrados, Tombense 1, Juventude 1, Botafogo 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 1, Guarani quarto colocado com 53 pontos. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, o Rodrigo Gelado toma o cartão, ele enxuliçou tanto a vida do árbitro. Demorou, né, Batista? Demorou uma eternidade e aí tomou o cartão amarelo. Rodrigo Gelado, amarelado, mais um aí para jogadores do Vila Nova. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br.
Time do Guarani avança, vem pro campo de ataque. Diogo Matheus, de pé direito, tentou o cruzamento no peito de Cristiano, tirou, a bola voltou, Matheus Bueno domina, virou lá pela esquerda, vem pra Mike, foge da pegada, recua pra Lucão. Lucão levantou na entrada da área para Bruno Mendes, toca de cabeça, ninguém projetou. Aí saiu Denis Júnior com enorme facilidade. É tempo de análise, Valdemir Gomes, 32, quase 33. E aí, Tigrão, Guarani tem força física e técnica para ao menos empatar o jogo, Tigrão. Tem força, o Vila Nova arrefeceu, né? Vila Nova só marca, o segundo tempo é um jogo de um time só o Guarani joga, fora aquele lance cara a cara que o Pegorari pegou, o Vila Nova não foi. Só que tem o seguinte, o Lousa está demorando para perceber que o Bruninho não se adaptou, né? Já temos 33 minutos, aí é aquele vacilo. Pode até o Bruninho marcar 2 gols e virar o jogo, futebol é imponderável, mas não é jogo para ele, é jogo para quem chuta de fora. Quem que é o chutador do Guarani com maior qualidade técnica e mais perigoso? É o Regis. Então tem que botar o Regis ali próximo da linha intermediária, pegar a segunda bola. Guarani tá alçando toda hora, quem tá armando o time é o Lucão, toda hora a ligação direta. Numa dessa zaga atira, tem um cara que bate bem na bola, campo molhado, bola escorregadia. Tá faltando essa percepção aí, que você falou o nome do Bruninho até agora, 34 do segundo tempo, uma vez, naquela que ele bateu a falta e bateu mal. Lucão vira o jogo da esquerda para a direita, Diogo Matheus de cabeça na entrada na área, chega lá atrás para tirar, muito bem fechada a defesa do Vila Nova, tira e afasta e vem para o jogo Guilherme Parede, ele carrega o time do Guarani, afrouxa a marcação no meio campo, mas erra o passe o Parede, lá atrás tira Mike, rasga Marcelinho. Joga para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, Mike vai cobrar para o time campineiro, placar de 1-0, time do Guarani cobra arremesso, vem Matheus Bueno, domina dentro do círculo central, tentou uma invertida lá pela direita, passe completamente errado, chega, tira, afasta Rodrigo Gelado, vem, tira, afasta Matheus Bueno, para a linha lateral é arremesso para o Vila Nova, não tem pressa para a cobrança Rodrigo Gelado, só que ele já tem cartão. Se ficar demorando, sabe o que vai acontecer, né? Vermelhinho, né? Placar de 1-0. O time do Vila tá fazendo cera, vai picotando o jogo porque tá ganhando a partida. Se o Guarani marcar um gol, tudo muda. Domina Derek, vem lá pela ponta canhota, encontrou marcação pesada, a bola vai pra linha lateral. Vai mudar. Vai. O Guarani vai fazer 2 mudanças, as últimas, né, feitas pelo técnico Humberto Louser. Sai o Bruninho, entra o Regis. Bruninho sai com a 27 para a entrada do Regis, camisa 78. A outra mudança vai ser efetuada agora. O árbitro assistente está ali preparando a placa. Vamos ver qual vai ser a última mudança feita aí pelo técnico Humberto Louser. Agora sim, está saindo camisa 11. É o 11 mesmo? Está saindo camisa 11. João Victor. O João Victor já saiu, né? É o Iago Teres, está entrando com a 37. Derek é o Derek, né? Então sai o Derek, 19, entra Iago Teres, 37. E aí, Tigrão, as 2 últimas do Louser. Aí eu tenho coisa que me frustra nessa profissão, tá? Eu não sou treinador, nem quero ser também. Quero ser feliz. Pô, mas eu falei com 30 do primeiro tempo que não era jogo pro Bruninho. O cara vai pro vestiário, volta e aos 36 do segundo tempo, ele faz a alteração que a gente sugeria no primeiro tempo e depois do intervalo. O Regis no lugar do Bruninho. Tomara que dê tempo, mas Deus do céu. Uma leitura de jogo retardada, ou seja, decisão retardada, decisão tomada tardiamente. Tem muito jogo ainda, mas era para ter feito antes. Você falou o nome do Bruninho uma vez no segundo tempo. E o treinador está ali na beirada. E o Louser é um grande treinador. Mas hoje está com raciocínio lento. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Tá aí de novo mais um caído aí do Vila Nova, hein, Vladimir? E daqui a pouco vem duas mudanças no Vila Nova, né? Daqui a pouco o Marlone e o Henrique Almeida vão entrar na equipe goiana. Não tá errado, tá na regra, né? Não existe nenhuma cláusula proibindo esse tipo de jogo, mas fica muito feio, né? O jogo ficou horrível. É falta pela direita, o time do Vila, na marca de 37 minutos. Levantamento, bola cruzada na área. Subiu Donato de cabeça, toca, mas toca errado. Vem lá atrás Mike para afastar, ele bate de perna canhota. Tenta sair na jogada pela esquerda. É falta para o Guarani. Lance para cartão amarelo, o árbitro não dá, hein, Vladimir? Fingiu que não viu, né? Fingiu que não era com ele, a falta foi clara. Era para cartão, o Guarani já cobrou. Domina o time do Guarani, vem Matheus Bueno para Mike. Mike recua tudo, joga lá dentro da grande área para Pegorari. Sai jogando com Valber pela direita, recolhe na marca de 38 minutos. O tempo vai passando. Valber lançou para Bruno Mendes. Ele tentou deixar a bola passar. No rebote apareceu Matheus Bueno dominando e tocando pela direita para Diogo Matheus. Lançou na ponta pela direita. Pablo vem para a bola, pé direito. Pablo Tomás cruzou, toca Denis Júnior. Dá um tapa nela, tira. Cruzamento maroto, a bola pegou efeito, bola escorregadia, Denis Júnior tira, escanteio para o Guarani bater, Diogo Matheus, partiu o pé direito, levantou na área, Donato tira, a bola voltou, Matheus Bueno bate, a bola tocou no paredão, Albert domina, deixa a bola passar, deixou passar, não dominou. Porque o último a tocar foi o jogador do Vila. Escanteio para o Guarani bater, o Vladimir. Na base da pressão, na base do abafa, o Guarani vem para a cobrança de mais um escanteio. Escanteio, o time do Guarani vem para a bola para fazer o erguimento na área. 39 minutos, é a hora do empate. Levantamento na área, em cima da defesa. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Guarani vai neste retão de chegada, vai para cima do Vila. Domina pela direita, Matheus Bueno faz o erguimento lá para dentro da grande área. Toque de cabeça, tentou o lançamento, Gustavo França chega para tirar, Cristiano tirou para trás pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani bater. Para onde estava virado, o Cristiano colocou a bola, a linha de fundo. O Gustavo França vai lá para a cobrança também com ele, o Mike. Falta para o time do Guarani, vem para a bola para fazer o erguimento na área, cobrança de escanteio. Mike partiu o pé canhoto, levantou na área, Donato subiu, tira de cabeça, manda para a linha lateral, é arremesso, o Guarani ataca. Arremesso, Mike vai cobrar. Vai mudar. Vila Nova, sai Caio Dantas, 19, entra 91, Henrique Almeida. Henrique Almeida está entrando com a 91 no lugar do Caio Dantas. E também está saindo o camisa 10, que é o Lourenço, para a entrada do Marlone. Marlone com a 7 no lugar do Lourenço. Pois não, Tigrão. Não, eu estou estranhando, né? Porque bate o Mike, bate o outro. E o cara bom da bola parada que procura o Bruno Mendes aí é o Regis, né? E o Regis está ficando para apanhar o rebote na meia-lua. Chamada segunda bola num cruzamento, se cair nele, ele vai tentar bater em gol. Vem para a bola, Gustavo França na área. Chega para tirar lá atrás, afasta a defensiva do Vila. Complete o seu raciocínio, Tigrão. Estratégia do Regis pegar um rebote, mas eu acho que quando tiver escanteio, quem tem que bater é o Regis. Principalmente quando é do lado direito. Ele é um canhoto que acha o Bruno Mendes. Ensaiam muito, primeiro pau, tem que ser o Regis. Os outros estão rifando a bola para dentro da área. Não adianta ter um caminhão de escanteio. Não adianta, tem que bater direito. Placar de 1-0, o time do Guarani vai perdendo. Vem Valber pela direita, levanta a bola cruzada na área, Donato. Vai consagrar o Donato, né? Toda a bola cruzada ele tira lá atrás de cabeça. Marlone
Domina para o time do Vila, faz o lançamento lá pela esquerda, 42 minutos. Vem para a bola para dominar pela esquerda o time do Vila Nova, ganhando o jogo. Placar de 1-0. Vem para a bola pela esquerda, tentou levar, Souza entregou de graça. E aí chega Diogo Matheus, a falta nele, o árbitro parou, marcou. A falta do Everton Brito. Vem para a bola Diogo Matheus para a cobrança. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com Americana, e também mega loja em Sorocaba. Domina o time do Guarani, vem Matheus Bueno, ele gira em cima do próprio eixo para escapar da pegada, a marcação. Virando pela direita, Diogo Matheus está por dentro para armar o time do Guarani, recua para Valber. Ali pela esquerda, se mete Mike para fazer o passe lá pelo setor esquerdo, vem na bola Matheus Bueno, tocou, soltou pela esquerda o time do Guarani com Iago Teles, ele gira, vem para Matheus Bueno, por elevação na entrada da área, Donato chega para tirar. Rafael Donato tira mais uma. A bola voltou, Mike. Domina, solta o jogo para Iago Teles. Nem que ele tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Vladimir? Ah, não, ele até correu, se esforçou, mas não dava para alcançar a bola. A bola foi para fora e o meu guarda-chuva também foi pro Beleléu, Batista. Batista. Oi, Batista. Edu. Eu quero ouvi-lo, fala que eu te escuto, Edu. A promoção da Uesco, seu Batista, quem tá no YouTube, ou então vá pro YouTube, tem o número do WhatsApp e uma senha. Tá lá. Número do WhatsApp e a senha. Você manda para esse WhatsApp o seu nome completo, CPF, e essa senha estará concorrendo a uma furadeira Uesco. No apito final, o sorteio. Apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Mais um do Vila caído aí, hein, Vladimir? Quem tá saído ali é o Cristiano. É o Cristiano quem tá saindo. Deve ser substituído também, né? Tem um jogador do Vila Nova lá pronto para entrar. E a alteração vai acontecer agora, é o camisa 22, é o Marquinhos Pedroso. Marquinhos Pedroso está entrando no lugar do Cristiano. É a última, né? Isso, 22 para o Marquinhos Pedroso, última alteração do Vila. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Mais 8. Mais 8, vamos até 53. Mike, para Iago Teles, cruzamento na área. Donato tira de pé direito. Joga para fora pela linha lateral. É novo arremesso, pertence ao time do Guarani. Vem pela esquerda. Cobrando Mike, a bola sobra, vem pra bola, Diogo Matheus, lança dentro da grande área, chega lá atrás pra tirar, afasta o time do Vila Nova com Rodrigo Gelado, e é no contra-ataque do time do Tigre, pela esquerda com Everton, ele carrega, para em cima da marcação, chega Regis, a bola tocou no Matheus Bueno, é arremesso lateral, é pela esquerda para o Vila Nova. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Perde o jogo o time do Guarani. Vai se mantendo na quarta colocação, mas vai perdendo em casa. Bola com Pegorari. Ele domina lá dentro da sua área de confinamento e sai jogando com Lucão pela metade da quarta zaga. Recolhe, domina, tocando pela direita, vem para Diogo Matheus, bate, levanta de perna direita do campo de ataque para Bruno Mendes. Tentou raspar de cabeça para o Iago Teles, vem Doma, afasta na defensiva do time do Vila Nova. Reboteada, a bola caiu com Mike, levantou para o Iago Teles, passa por ele. Donato chega para tirar, joga para a linha lateral. Se defende heroicamente o time do Vila Nova.
Todo atrás, abdicou do ataque. Vem pra bola o Guarani, Mike domina na beirada do campo. Recua pra Matheus Bueno. Ele trabalha no campo intermediário. Vem pra bola jogando na primeira metade do círculo central pra Diogo Matheus. Atrás pra Lucão, pé direito. Lançou pra Pablo Tomás. Mas nem que ele tivesse turbina nas nádegas, chegaria o Pablo Tomás, hein, Vladimir? Num campo em condições normais já não daria, né? Com o campo assim, com a bola correndo muito, não deu mesmo, né? Pablo Tomás não alcançou a bola linha de fundo, é tiro de meta. O Vila Nova, que tem a melhor defesa do campeonato, sofreu apenas 19 gols. Esse foi o principal erro do Guarani no jogo, ainda tem muito jogo, temos mais 5 minutos e meio. Mas é o seguinte, quem armou o time do Guarani com ligação direta... O Lucão, não é a dele, né? Por isso que a bola, nem com turbinas duplas, turbinas a jato nas nádegas, não chegaria. Domina o time do Guarani, vem pra dentro do círculo central, 48, Diogo Matheus, levanta de perna direita, toca na frente, lançamento, Lucão de cabeça pra Iago Teles, tira lá atrás, afasta tirando o Marcelinho, a bola vai lá pro campo de ataque, não tem ninguém do Vila que abdicou totalmente do ataque. Deixa lá na frente apenas um jogador, apenas um e os demais todos do campo de defesa. Lá na frente é o Henrique. Henrique é o único jogador, o camisa número 91. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. E veio o Guarani, partiu pela direita, opa! Pablo Tomás, ia entortando o Doma. E aí, apelou. Cartão amarelo, falta para o Guarani bater lá pela direita, Vladimir Catarino. Desceu-lhe o porrete o Doma, né? Passou rapa realmente no Pablo Tomás, que é ganhando na velocidade. Belo lançamento do Diogo Matheus, foi bem rente a entrada da área pelo setor direito, mas foi fora dela, é falta. O Guarani tem a grande chance de bola parada de buscar o empate e amarelo para o Doma. Amarelado Eduardo Doma. 49, a grande oportunidade do empate. Guarani vai inteiro, Pegorari. Inclusive com Pegorari. Pegorari está lá dentro da área. Dois os candidatos para a cobrança de falta na entrada da área. Diogo Matheus e Mike, vamos ver quem é que vem. Barreira de 3 homens. Fica ali Regis na entrada da área para pegar o rebote. Momento de expectativa. Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, é gol! 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 Pablo Tomás. Na área, confundiu toda a marcação do Vila. Pablo Tomás para tocar dela, mandou pro fundo do gol e empata o jogo. A bola bateu lá dentro e fez chuá. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, dali Guarani, dali Bugre, no último momento, na raça e na coragem, na bola parada, com o auxílio da torcida, o torcedor jogou junto até o limite para empatar o jogo. Pablo Tomás empata o jogo. Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, camisa 7. Ele, o autor do gol. Guarani 1, Vila Nova também 1. E o detalhe do gol vai ser o Vladimir Catarino. O Guarani não
podia perder esse jogo, né, Batista? Tanto que pressionou, principalmente no segundo tempo, cobrança de falta perfeita do Diogo Matheus. Achou o Pablo Tomás dentro da área, cabeceou no contrapé do goleiro, mandou a bola para Cedes. Explosão no Brinco, 1-1. 1-1, time do Vila vem pro contra-ataque, arranca e vai pro solo. Nada marcou o árbitro Guilherme Parede. Guarani vem pro contra-ataque, domina Valber, lançou na área, dominou, pé canhoto, bateu, vai embora, Iago Teles, é escanteio. Donato se joga na bola, escanteio pro Guarani bater. E o torcedor vem junto, Batista, o torcedor vem junto, pode ser a última chance. É o Gustavo França quem cobra. Gustavo França vem para a cobrança de escanteio, 52 minutos, zagueirada do Guarani na área, momento de grande expectativa. Guarani vem para a virada. Vai pra bola, tomando posição Gustavo França. Lucão lá dentro da área. Lá dentro da área também Bruno Mendes. E o Regis fica no rebote mais dentro da área. É no gol do placar eletrônico. 1-1. Autorizado. Vem pra bola Gustavo França. Arma a perna direita pra fazer o cruzamento. Partiu o pé direito, lançou na área, tira. Afasta o zagueiro, é novo escanteio pro Guarani bater. De novo o Gustavo França manda a bola pra área. Vem pra bola Gustavo França pra cobrança de escanteio, zagueirada do Guarani na área. Bruno Mendes lá dentro da área, Regis do rebote. Gustavo França levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira a zaga do Vila. Vem pra bola Matheus Bueno pra dominar pela direita, recolhe, gira em cima da marcação. Apita o árbitro. Guarani busca o empate no final. Busca na luta, na determinação, na coragem, no entusiasmo, apoiado pela sua torcida. Quase 8.000 bugrinos incendiando o estádio Brinco de Ouro, na emoção maior do futebol. Aquele momento, aquele algo a mais que o Guarani precisava para empatar o jogo. Busca no fundo da alma aquele algo a mais e consegue o empate. 1 pro Guarani, 1 também pro Vila Nova. E no gramado, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Chegando aqui na zona mista, meu caro Batista. Torcedor do Guarani tá em êxtase, né? Comemorando bastante, cantando, né? Comemorando um ponto, até porque foi um ponto bastante suado, né? Um ponto em que o Guarani foi buscar na disposição, na base da raça, com gol marcado pelo Pablo Tomás no finalzinho. O pessoal tá saindo, os jogadores ainda se cumprimentando lá dentro do gramado. E o torcedor cantando, né? Incentivando bastante. A gente vai aguardar a saída dos jogadores do Guarani para ouvi-los, né? Para falar sobre esta partida, esse resultado que mantém o Guarani no G4 do Campeonato Brasileiro, agora um degrau a mais, né? Foi subido aí em busca do acesso. Próximo jogo vai ser contra o Vitória no próximo domingo, às 18 horas, em Salvador. Jogadores sendo bastante comemorados e o torcedor cantando o hino do Guarani, né? Comemorando bastante esse ponto conquistado. Guarani vai saindo por aqui, os jogadores terminam lá os cumprimentos, agradecem ao torcedor. O Bruno José está saindo aqui mancando, né? Bastante extasiado, bastante cansado, sem dúvida nenhuma. Não quis parar aqui para falar com a gente. E aí os jogadores que terminaram a partida bastante cansados, né? Totalmente extenuados, vão passar aqui para falar com a imprensa aqui na zona mista. Aqui vamos ouvir o Valber, zagueiro do Bugre. Vamos ouvir. Sabemos que ia ser um jogo difícil, por ser um confronto direto, mas a gente pontuou em casa, é importante. Agora é trabalhar, temos um jogo fora difícil contra o Vitória, mas tem que estar sempre pontuando agora, que já tá, o campeonato está funilando. O empate aqui foi muito importante para nós, porque a gente correu o segundo tempo todo, buscou, não conseguimos a vitória, mas o empate veio e estamos na luta ainda, em busca do acesso. Valeu, Valber. Pegorari, goleiro também vai falar por aqui. Vamos ouvir o goleiro Pegorari. Cara, a gente sabe, não é desculpa, não é nada. Da mesma maneira que a gente acabou ganhando o derby aqui,
numa situação muito parecida, mas hoje o time da Ponte, ela não tem essa imposição física, não joga por uma bola desde o começo do campeonato. O time do Vila Nova, desde a primeira rodada, é esse jogo de ganhar de 1-0, é esse jogo de uma zaga muito sólida, com umas torres lá que fica rebatendo bola pra tudo que é porra de lado, que chega a dar raiva no gol, entendeu? Tem a melhor defesa do campeonato, faz um gol no vacilo nosso, tinha que virar loucura, o jeito que virou, né? Desespero total da nossa parte, com equilíbrio, né? Um desespero, assim, pra fazer o gol e posteriormente a vitória, mas soubemos sofrer. No segundo tempo, em alguns contra-ataques que a gente saberia que o 2-0 mataria o jogo de vez e não teria como voltar atrás. E agora no último lance lá, cara, eu fui me aventurar lá, até conversei com o Pablo, velho. Eu vou puxar, porque não estão acostumados na bola parada de ter um goleiro ali. Então eu falei, deixa que eu vou ficar fora, eu fico na marca do pênalti. Quando o Diogo for bater, eu corro, chama a marcação. Aí o Donato acho que veio em mim, ou o zagueiro da frente, e o Pablo apareceu livre ali. E é mérito também do nosso rachão, viu? A gente faz rachão direto e são uns gols bonitos desses. E eu faço os gols de vez em quando. E aí, por isso que eu me aventurei na área. Aí depois na outra eu fui na brincadeira lá pra tentar ir pra área. Os caras queriam comer meu toco aqui, daí eu fiquei quietinho lá no gol pra... Esse empate aí não é o que a gente queria, mas da maneira que foi é pra se comemorar como uma vitória, principalmente nessa reta final, que todo jogo vai ser uma final e todo jogo é decisivo. A gente permanece no G4 ou pelo menos vai ficar com a mesma pontuação. E a gente, teoricamente, tira aí 40% da força do Vila para decorrer do campeonato. A rodada ajudou, né, Pegoraro? Os resultados ajudaram o Guarani. Não dava para perder hoje, pelo menos um ponto, né? Não dava. É um jogo muito difícil. A gente, querendo ou não, a gente acompanha, mas a gente fala a melhor tabela é a nossa vitória. Então, é claro que a gente acompanha, mas não adianta nada os outros colaborarem e a gente não conseguir fazer nosso papel. Então, parabéns a todo o time aí, a todo o staff, que a gente manteve equilíbrio do começo ao fim, independente do gol, independente do campo e da situação que teve hoje, mas a gente foi coroado aí pela insistência, pela persistência e por não desorganizar pelo esse ponto maravilhoso em casa. Legal, Pegorari, goleiro do Guarani, né? Tá dando a dica aí, né? Foi uma jogada meio que ensaiada do gol marcado pelo Pablo Tomás, que ele puxou a marcação e o Pablo Tomás acabou aí surgindo livre para mandar a bola de cabeça. Vamos tentar segurar um pouquinho, Batista, porque o Pablo Tomás tá ali concedendo entrevista pra TV e a gente vai tentar pegar uma palavrinha, né? Afinal, ele é o grande herói do jogo, o artilheiro do jogo, né? Pelo lado do Guarani, tá chegando por aqui. Vamos pegar uma palavrinha do Pablo Tomás para fechar aí essas entrevistas aqui na Zona Mista. Vamos ouvir Pablo Tomás, o herói do jogo. Melhor para ser seu primeiro com a camisa do Guarani? Muito feliz, cara. Foi como eu falei ali, não era o resultado que a gente esperava, que a gente buscou a vitória desde do início. A gente sabe que pontuar também é importante, então a gente tem que valorizar esse empate que não foi fácil. A gente demorou um pouco a entrar no jogo, em questão do campo, como que ele estava, a gente fugiu um pouco da nossa característica de jogo. Mas a gente tem que glorificar o nome de Deus, porque o que ele tem feito na minha vida, eu estou muito feliz. Foi como eu falei, no último dia da janela eu fui contratado aqui pelo Guarani, então estou muito feliz e que a gente possa dar sequência aí em busca do nosso objetivo aí no final do campeonato. O Pegorari disse que ele puxou a marcação e abriu espaço para você, foi isso mesmo? Foi, ele até brincou comigo, ele falou assim, eu vou levar, você fica parado que a bola vai chegar em você. Então, queria agradecer o Pegorari, que é um grande goleiro, não só ele como toda a equipe que sempre vem me ajudando, então estou muito feliz e esse gol é para toda essa torcida que merece, para minha esposa, para os meus filhos, então estou muito feliz e que a gente possa trabalhar durante a semana agora para buscar os resultados fora de casa. Você estava procurando a sua esposa ali agora? Tava procurando, no meio da torcida acabei não vendo ela, mas ela está lá, então eu queria agradecer ao apoio dela, porque sem ela também eu não estaria aqui nesse momento, então estou muito feliz e... Como eu falei, esse empate foi de grande tamanho, então vamos valorizar também que o Vila Nova é uma grande equipe. Legal, obrigado, parabéns. Pablo Tomás, o autor do gol de empate, todo mundo já no vestiário, Batista. Pablo Tomás, né? Ele que veio do Operário de Várzea Grande. Hoje foi o 6º jogo dele com a camisa do Guarani e o primeiro gol. Ele que tem 24 anos e é natural de Ribeirão Preto. E na sequência vem aí Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes com o apito final. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Público 7.782, a renda 164.660. Meus amigos da Bandeirantes, presta atenção. Juventude, Guarani e Novo Horizontino. Juventude, Guarani e Novo Horizontino. Os três empataram 1-1. E os três com gol no final. O Juventude empatou lá em Tombos com Matheus Vargas aos 43 do segundo tempo. O Novo Horizontino, lá no Castelão, empatou com Douglas Baggio aos 44. Sampaio e Novo Horizontino 1-1. E no Brinco, Pablo Tomás aos 50 nos acréscimos de cabeça, empata 1-1. Sendo que Vitória e Sport vão jogar. O Vitória amanhã, lá em Criciúma, 18 horas. E o Sport, 8 da noite da segunda-feira na Ilha, recebe a Ponte. Olha o seguinte, hein? O Vitória tem 58. Em segundo, Juventude, 54. Em terceiro, Sport, 54. Em quarto, Guarani, 54. Os três com 54. Juventude, Sport e Guarani. O Atlético Goianiense é o quinto com 53. Novo Horizontino é o sexto com 52. Mirassol é o sétimo com 49. As principais colocações. E o Avaí, que ganhou em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1. O Avaí ultrapassou a Ponte. O Avaí é 15º com 34. A Ponte é 16ª com 33. E a Chapecoense, que empatou ontem 0-0 com a ABC em Chapecó, ainda perdeu um pênalti. Chapecoense abre a zona 17ª com 30. Diferença da Ponte para Chapecoense de 3 pontos. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar 1-1. O amigo Batista disse que o Pablo Tomás foi a sexta partida, que ele veio do Mato Grosso, que ele tem 24 anos, que ele nasceu em Ribeirão Preto, tudo bem, mas eu acrescento e o amigo complementa e conclui e também analisa, Pablo Tomás, foi ele que sofreu a falta. Arrancada de Pablo Tomás, Odoma,
Domas faz a falta, o Domas leva cartão amarelo, o Diogo Matheus cobra a falta e o Pablo Tomás empata 1-1 no finalzinho. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Jogo complicadíssimo, eu acho o Vila Nova um time que não acrescenta nada ao futebol arte, ao futebol bem jogado. É um time só de resultados, né? É um time absolutamente resultadista, portanto, e que encontrou um gol aí no primeiro tempo, a 34 minutos, com o Juan Christian. Acho até que num erro de marcação e numa falta de concentração da defesa do Guarani. A bola já tinha passado pelo Caio Dantas, enfim. E depois o Vila Nova não jogou mais, né? Eu acho que futebol moderno, futebol do conceito atual de times vencedores, ele exige um outro tipo de postura e comportamento. Você faz um gol, é normal recuar as linhas, mas nunca abdicar de jogar, né? E o Lisca, que é também um treinador ultrapassado, um treinador complicado, mais folclórico do que conhecedor de futebol, fechou o time, né? Foi tirando jogadores de ataque, jogadores de chegada à frente, e foi botando o nego para fechar a casinha. E aí, 1, 2, 3, 125, 148, 329, 330. Vai lá o Diogo Matheus e ergue com a mão. Pegorari realmente puxou a marcação. E o menino que tinha sofrido a falta, aliás, né? Sofreu a falta do Doma. E foi quase em cima da linha, mas não foi. Quase pênalti. E o Diogo Matheus cruzou legal. Eu achei até que poderia ser o Regis e bater direto, porque tinha ângulo para bater cruzado, tentar surpreender o goleiro. Mas o Regis é impressionante, né? Ele entra, ele não chamou escanteio, ele não chamou cobrança de falta e ele tocou na bola 2 vezes, um cara que eu pedi a entrada dele, tem mais essa. Mas o Guarani não merecia perder o jogo pela luta. E o Vila Nova não merecia ganhar o jogo pela covardia. Esse é o resumo do jogo. Um Vila Nova que achou um gol e que ficou rebatendo bola o tempo inteiro e marcando da sua linha intermediária para trás. É verdade, tem uma zaga muito bem composta por Doma e pelo Rafael Donato, 2 laterais que marcam muito bem, principalmente o Marcelinho, número 2, mas o Rodrigo Gelado também compõe bem ali aquela linha de 4, e dava a impressão que o Guarani não ia chegar, mas o Vila Nova veio muito para trás e trouxe todo mundo para trás. E aí, o Guarani, claro, que não tinha outra alternativa, jogando em casa. Foi um bom resultado? Dentro da rodada, sim. Pelas circunstâncias do jogo e com um gol a 50 do segundo tempo, sim. Mas antes do jogo, se alguém perguntasse para qualquer um de nós aqui, empate com Vila Nova em casa é bom? Não, não. Para um time que está aí com todo mundo, e outra coisa, né? O time que vem crescendo e que vai fazer a última rodada com o Guarani em Goiânia, estava a 3 pontos do Guarani antes da rodada. Agora está a 1, isso porque o Guarani buscou um pontinho milagroso, heróico, no final da partida. Então não é um bom resultado. Dentro das circunstâncias do jogo, sim, bom resultado, porque estava praticamente perdido. Nós tínhamos mais 3 minutos de jogo, o gol foi a 50 e o jogo foi até 53. E o Vila Nova, com 48 pontos, com o quarto, que é o Guarani, com 54, 6 pontos de diferença, com 7 pontos por jogar, Guarani, com o empate, praticamente eliminou um concorrente. Mas deixou um perigoso chegar muito, que é o Atlético Goianiense, que já é o 5º, já está na frente, inclusive, do Novo Horizontino. Então, para mim, aí na boa, sem exageros, nós temos 6 times brigando pelo acesso. Os 4 que estão na frente, Vitória, Juventude, Sport e Guarani, mais o Atlético Goianiense e o Novo Horizontino. Os demais eu não acredito mais em ninguém. Mirassol, 49, CRB, 48, Criciúma, 48. Não acredito mais. Pode ter uma reviravolta? Pode. Então, dentro desse panorama, foi bom. Mas o Guarani foi um time previsível, foi um samba de uma nota só bola alçada. E dá para criticar o treinador? Não. Dá para criticar o time? Não também. Porque a bola não rolava.
A bola travava nas poças d'água. Gramado muito ruim pela chuva fortíssima, praticamente na tarde toda e início da noite na cidade de Campinas. Então não tinha jeito, joga lá dentro. Uma hora, aquelas duas torres, como disse o Pegorari, elas vão falhar. E falharam. Deixaram o menino, parece, ele é magrinho, ágil, mas ele tem 1,80 m. Aí, esqueceram dele. Ficou todo mundo marcando os grandões, inclusive o goleiro, o Bruno Mendes. E o menino se meteu lá numa espécie de primeiro pau, e o Diogo Matheus teve a percepção, cruzou bem. Eu acho que o Guarani mereceu o empate. Merecia a vitória? Não. Errou muito. Merecia perder? Não também. Pela luta, pela entrega, mas um time hoje que não foi sequer a caricatura do grande Guarani de outras oportunidades jogando em casa. Agora ele tem a seu favor essa atenuante muito importante, que é o fato do gramado ter nivelado o espetáculo por baixo. E quando nivelou por baixo, claro que beneficiou a equipe que veio para se defender e prejudicou a equipe que teria que propor o jogo. É o que eu vi num empate dramático, heróico, comemorado, mas para o campeonato como um todo não foi o melhor dos mundos. Antes do jogo, reafirmo, se qualquer um perguntasse para a nossa equipe, é bom o empate? Claro que não. Mas dentro do que foi a partida e dentro da dramaticidade e pela derrota praticamente consolidada até 50 do segundo tempo, acabou sendo, dentro das circunstâncias, um bom resultado. E parabéns para o Guarani, que mesmo não jogando bem, não se entregou e acreditou até a última bola. E foi buscar um ponto importante, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Tigrão, meus amigos, é o seguinte, 1-1 no brinco, 1-1, Guarani empata nos acréscimos com Pablo Tomás de cabeça, público 7.782, 7782, Guarani quarto colocado com 54. A promoção está no ar, hein? Atenção, no YouTube, você vai no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, e aqui embaixo tem o número do WhatsApp e tem uma senha. Tem o número do WhatsApp e tem uma senha. Então, para esse WhatsApp, você manda, por gentileza, seu nome completo, seu CPF e a senha, e estará concorrendo a uma furadeira da Uesco. E nós vamos divulgar dentro do apito final aqui o vencedor. A promoção vai até 20h40, tá? Tem mais 20 minutos para você participar. Não adianta repetir que é só um CPF que aceita. Mandar 2, 10, 20 vezes, só vai aceitar uma. E o sorteio é feito pelo site O Sorteador. Meus amigos, vamos para o craque do jogo. Agora, 20h21. Quem será o craque Uesco? Votando Batista, Tigrão e Vladimir Catarino. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Perfeito, muito bem. O Gabriel Ribeiro, meu grande amigo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá, o craque do jogo. 1-1, Guarani e Vila Nova. Será que o amigo Batista estaria na escuta? Ele que narrou aqui, daqui a pouco ele aparece em algum lugar do planeta, daqui a pouco o amigo Batista aparece. Vladimir Catarino, o craque do jogo. Fala, Edu, meu voto vai para o autor do gol, né? Pablo Tomás tirou aí o grito de gol que estava engasgado no torcedor bugrino no finalzinho da partida. Então meu voto vai para o Pablo Tomás, o autor do gol de empate do Guarani. Edu. Daqui a pouco a coletiva do Humberto Loser. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Sigo o relator, Pablo Tomás. Então, olha, de qualquer maneira, Pablo Tomás é o craque Uesco, mas quem vai ganhar a furadeira Uesco é você. Daqui a pouco o amigo Batista votando, mas o Pablo Tomás já tem 2 votos, será aí o craque do jogo. Olha, essa é para você, profissional que busca inovar o seu trabalho. A nova furadeira de impacto da Uesco, a WS2558K2, já está dando o que falar em construções no Brasil todo. Escuta só tudo que vem nela. Motor branchless, 3 funções e mandril com aperto rápido, entregando até 38 Nm de torque e acompanhada de 2 baterias de 2 amperes. Não precisa nem falar mais nada, hein? Não é mesmo? É a escolha de quem pega pesado, seja em madeira, concreto ou metal.
Você escolhe. E o melhor é que você já pode garantir a sua furadeira de impacto WS2558K2 e viver toda a inovação Wesco. Confira na revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. WESCO. Wesco. 10 anos construindo com você. Bandeirantes! Aos 49h30 do segundo tempo, aqui no craque do jogo, aparece o amigo Batista para votar quem é o craque, na sua opinião, hein, Batistão? Oi, Edu, pra mim o craque do jogo foi o herói do empate, Pablo Tomás. Cabeçada fatal, no último instante, conseguiu buscar um empate. Então, pra mim, o herói do empate é o Pablo Tomás e o craque do jogo. Valeu, Edu. Prazer inenarrável estar contigo. Um abraço, Edu. Muito obrigado, meu querido amigo. Sensacional narrativa. 1-1. Guarani empatando nos acréscimos, mantém a quarta colocação. Então o Pablo Tomás é o craque do jogo. O Pablo Tomás vai empatar. Estamos no acréscimo, chuva no brinco, chuva o dia inteiro e continua a chuva. E a torcida bugrina iria ao delírio. O Diogo Matheus vai cobrar a falta lateral, hein, Batistão? 49. A grande oportunidade do empate. Diogo Matheus e Mike, vamos ver quem é que vem. Barreira de 3 homens. Momento de expectativa. Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, toque de cabeça, é gol! Gol! Pablo Tomás. Jogo, Pablo Tomás empata o jogo. Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, Pablo Tomás, camisa 7. Ele, o autor do gol. Guarani 1, Vila Nova também 1. E o detalhe do gol vai ser o Vladimir Catarino. Então é o seguinte, Tombense 1, Juventude 1, Botafogo, Ribeirão Preto 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizonte também 1, aqui Guarani 1, Vila Nova 1, foi 1-1. Tudo 1-1, Guarani e Vila Nova, foi Tombense Juventude, foi Sampaio Correia e Novo Horizontino. E repetindo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1. Olha, tá 0-0, finalzinho em São Januário, Vasco e São Paulo. E tivemos um jogo sensacional em Goiânia, 10 gols. Placar final, Goiás 4, Bahia meia dúzia, é mole? Estava 3-1 para o Goiás. Aí o 3-1 pro Bahia, tava 3-1 pro Bahia. O Goiás chegou a virar 4-3, depois o Bahia virou de novo. Sensacional, espetacular. Vamos pro intervalo, aguardando aqui a coletiva do Humberto Louser. Depois nós temos nossos quadros aqui também, a defesa do jogo e tem o Gabarito com o Tigrão. Agora 20h27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5 mil. Agora rumo aos 10 mil. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Book ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. A promoção Esco vai até 20h40, agora 20h32, tem mais 8 minutos. 1-1 no brinco, coletiva do Humberto Louser. Aí começamos a ofertar o jogo para o adversário, por isso que na tua pergunta você menciona justamente que eles se adaptaram melhor. Então era algo que nós estávamos passando para eles, para que a gente pudesse ter esse entendimento. E sim, no campo ofensivo a gente tem o jogo de lado, preenchimento de área, arremate de média, então o jogo pede essas questões, duelar mais, principalmente com a segunda bola, quando o campo está dessa maneira, você tem que estar mais próximo, nós jogamos muito distante no primeiro tempo, tentamos corrigir isso aí no intervalo, a equipe teve uma outra postura, ganhou mais duelo, se impôs, tentou o resultado de
de vitória até o final. Infelizmente não foi possível sair com essa vitória, mas fomos premiados pela nossa insistência, pela perseverança nossa com o gol no término da partida. O gol do Pablo, que entrou muito bem, vinha merecendo pelo aquilo que ele vem fazendo ao longo da semana. Então, como eu falei, não deu para sair com os 3 pontos, mas a gente leva 1. Sabemos que esse ponto será muito importante para as nossas pretensões dentro dessa competição. Humberto, no primeiro tempo, no começo, eu percebi você um pouco irritado, principalmente na saída de bola, quando começava ali com o Pegorari, a sua dupla de zagueiros, e o Vila adiantou aquela marcação, e você parecia fazer um sinal para quebrar essa bola para frente. Queria que você falasse especificamente dessa dificuldade. E o seu quarteto ofensivo vinha chamando atenção nas últimas rodadas, e hoje me pareceram muito abaixo, principalmente o Derek e o Bruno José. Foi só a situação do gramado que você acha que influenciou, ou de repente hoje eles estavam realmente numa noite abaixo? Eu acredito, tem que contextualizar todo o cenário, né? Acredito também que dificultou muito o jogo deles, a questão do gramado, encharcado, e também a forte marcação da defesa adversária. A defesa menos vazada, uma equipe muito bem organizada, o Lisca está chegando agora, mas está colocando os seus conceitos também. Sabíamos dessa dificuldade que teríamos hoje, um adversário que, pela maneira como ele veio jogar, uma equipe mais leve, então eles têm um jogo de transição, um jogo de bola parada e um jogo de corredor com essa bola alçada dentro da área, que iria exigir da gente uma atenção maior no aspecto defensivo. Então, infelizmente, a chuva, o gramado acabou prejudicando a qualidade desses que você mencionou e acabou dificultando ainda mais as nossas conexões ofensivas, né? Então, a gente demorou para entender o que o jogo estava pedindo e pagamos um preço caro no primeiro tempo. Então, você sair atrás do marcador, quanto à melhor defesa da competição, com um cenário desse, com o campo encharcado, a bola não fluía, não rolava da maneira como a gente desejava. Mas aí nós conseguimos entender, começamos a ganhar segundas bolas, colocamos o Mendes ali para tentar tirar um pouco o Donato e o Doma do jogo, várias intervenções eles fizeram, nos faltou um capricho maior ali para entender alguém, fazer algum bloqueio, para trabalhar para um outro companheiro fazer o gol. Essa informação nós passamos também, mas parabenizar o grupo de atletas pela entrega, pela dedicação. Não é fácil você sair de um revés, de um campo encharcado, mas nos mantemos organizados e conseguimos ser premiados com esse ponto. Como eu falei, agora é descansar, preparar bem a semana, temos mais uma guerra, mais uma batalha para jogar lá contra o Vitória no domingo, então é preparar bem, para chegar bem preparado, fazer mais um grande jogo e sair de lá com o nosso objetivo alcançado. Humberto, boa noite. Thiago da Mosaico Esportiva, juntamente com a Rádio Mania Recife. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar fazendo pergunta para você, não sei se você se recorda, mas você chegou a me dar aula de Educação Física lá na Escola Gandra de Jundiaí, e desde então a gente vem acompanhando o seu trabalho, torcendo muito por você, desde a copinha com o Paulista. Minha pergunta é justamente com esse próximo jogo, o que você acredita que pode tirar desse empate hoje com o Vila Nova para buscar esses 3 pontos aí no jogo próximo aí contra o Vitória? A gente tira algumas lições, né? Prazer em revê-lo, né? Parabéns aí pela tua trajetória, o que precisar pode contar conosco, estamos à disposição para poder também te ajudar, te auxiliar para que você consiga vivenciar todo o seu sonho também. Estamos à disposição para o que você precisar. Todo jogo você tira lições, né? Então, hoje não diferente, seja ela vitória, empate ou derrota. Acredito eu falar aqui já, lógico que a gente vai fazer uma análise mais dissecada, né, dessa partida, para que a gente consiga pontuar melhor na nossa sessão de vídeo, na nossa representação. Mas o poder de superação, o entender o jogo, o que o jogo pedia, principalmente o segundo tempo, tivemos uma outra postura. Começamos a ganhar duelos, nos aproximamos mais do jogo. Claro, longe daquilo que a gente tem de potencial, sim, mas aquilo que o campo permitia, a gente conseguiu entender e conseguimos ter uma nova postura, uma postura diferente do primeiro tempo, que nos custou uma derrota, né, de primeiro tempo. Então, parabenizar o grupo de atletas por ter entendido, por ter nos ouvido também no intervalo e ter conseguido e ter lutado até o final pelo resultado de vitória. Infelizmente não veio, mas comemorar o empate também pela circunstância, né? Fazer o gol no término da partida, mantivemos a distância de um concorrente direto, então valorizar, como diz o seu Sérgio, essa competição, o ponto é ouro, então nas circunstâncias a gente tem que valorizar, agora é preparar a semana para fazer um grande jogo lá contra o Vitória e sair de lá com o nosso objetivo alcançado, que é a vitória. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. O time vinha de 4 vitórias seguidas jogando em casa e o Brinco de Ouro é um grande trunfo, né, rumo ao acesso, mas hoje perdeu 2 pontos ou deixou de ganhar 2 pontos porque levou apenas 1. Isso
torna obrigatória uma vitória fora de casa nessas 4 partidas que o time terá fora de Campinas? Eu não falo em obrigação, né? Aqui a gente vai sempre se preparar para vencer, como já vencemos jogos importantíssimos fora de casa, que nos deu essa condição de entrar no G4. Se a gente fizer uma retrospectiva desde a nossa chegada, a condição que a gente se encontrava e aonde a gente está hoje. Mérito, fruto do muito trabalho e do acreditar desses atletas, cumprindo as suas funções, cumprindo com as estratégias traçadas a cada rodada, e sabíamos a dificuldade dessa competição. Nós nos colocamos nessa condição com muito trabalho, e é assim que a gente vai continuar. Tem muitas equipes com poderio de investimento gigantesco, uma estrutura muito, muito melhor do que a nossa. O Guarani está crescendo desde da vinda do Ricardo, agora com o André. Então, a mentalidade diária de mudança, investimentos, fazendo melhorias internas, que às vezes não é passada para fora. Então, lógico, o torcedor, a imprensa, todo mundo quer ver o time, a equipe, mas a estrutura, desde quando o Lucas também chegou junto comigo aqui, com foco em melhoria de estrutura, para dar melhores condições para os atletas no dia a dia, é isso que a gente tem buscado. E aqui a gente vai sempre trabalhar pela evolução, para melhoria e buscar resultado de vitória independente onde seja o jogo. Então, seja dentro do Brinco de Ouro ou fora de casa, a gente vai se preparar para vencer, porque quem veste essa camisa sabe do peso que ela tem, a história que ela tem, e é um motivo de muita honra e de orgulho estar aqui hoje dentro do Guarani. Por isso que nós não podemos entregar, no mínimo é o nosso 100%, não podemos ser abaixo disso. Então, é assim que a gente chega todos os dias para trabalhar, e é assim que nós vamos nos preparar também ao longo dessa semana preparatória para esse grande jogo contra o Vitória, e a expectativa é que a gente possa levar para dentro de campo a nossa estratégia, que façamos mais um grande jogo, que é isso que irá nos aproximar do resultado de Vitória. Boa noite, Humberto, e a todos que nos acompanham também. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Na zona mista pós-jogo, tanto o Pablo Tomás quanto o Pegorari falaram que esse gol foi uma réplica do que acontece no Rachão, né? O Pegorari falou que faz muito gol no Rachão, inclusive, e que ele até combinou com o Pablo Tomás ali que tiraria a atenção dos zagueiros ali e deixaria ele livre na primeira trave. De fato, esse gol foi uma tradução do que acontece no treinamento, que hoje conseguiu salvar o Guarani de uma derrota? Sim, tem alguns momentos a gente faz esse recreativo deles, né, os rachões. É cultural os goleiros irem na linha, a gente, lógico, não é sempre que tem. São pontuais, e ele até comentou isso comigo também, mas confesso que eu não participo, né, dos rachões, só fico ali observando. De fato, acontece sim, até mesmo o Pegorari, o Douglas, aqueles atletas que vão na linha, os goleiros, o Álvaro, o Arthur, também já fizeram gols. Então, hoje a gente foi premiado, mas muito feliz pelo gol do Pablo. Esse menino, ele vem crescendo, vem evoluindo, dia a dia, é um menino que entrega muito. Então, hoje ele foi premiado, e todas as ações, não pelo gol, todas as ações que ele fez no decorrer da partida, o tempo que ele ficou em campo, ele conseguiu fluir a jogada, criou dificuldades para o adversário, então foi premiado com um belíssimo gol, e a gente fica feliz de estar tendo mais um atleta crescendo num momento tão decisivo. Então, é um ponto, como eu falei, para a gente comemorar, mas saber que a gente precisa evoluir, melhorar, e é isso que a gente vai atacar na nossa representação e de preparação também para essa grande partida que teremos lá contra o Vitória. Boa noite, Humberto. Pedro Piscinato, TV Bandeirantes. Você sempre comenta da importância do elenco, e hoje o gol saiu de um cara que veio do banco de reservas. Queria que você comentasse mais uma vez sobre isso, e que você soube analisar as características do jogo e se era o que o jogo pedia, a entrada do Pablo. Sim, o Pablo é um atleta que joga de 9, joga nas extremidades também, um atleta agudo, muito veloz, tem o faro de gol, haja visto que vinha sendo no clube que estava o artilheiro, então, e figurando junto com os artilheiros do Brasil também. Então, um atleta que tem essa capacidade de definição. Esse atleta, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando eu estive no Curitiba. Ele era oriundo da base, treinava conosco, foi a alguns jogos para o banco, era artilheiro na sua categoria. Então, chegou, foi premiado por aquilo que ele vem fazendo, como eu falei anteriormente, se dedicando. E a importância do grupo, a gente sempre falou isso desde o início aqui, desde a nossa chegada. Você só vence competições, você só conquista algo com a força do grupo. Então, por isso, a preocupação nossa em ofertar conteúdo diário para todos em igualdade, para que quando esses atletas forem acionados, eles possam ser capazes de entrar e nos ajudar a vencer as partidas. Hoje, o Pablo,
foi premiado e fez com que a gente somasse um ponto nesse campeonato tão difícil que é. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, Canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Hoje você completa um turno à frente do Guarani nessa Série B. Eu queria que você fizesse um balanço de tudo que você viveu e construiu e, na sua opinião, o que falta ainda para você atingir o seu auge, o auge da equipe na competição. Olha, confesso a você que nem prestei atenção nessa questão. A gente tem mergulhado diariamente aqui, não somente eu, mas toda a comissão, os atletas, diretoria, todas as pessoas envolvidas, né? Essa família Guarani, quando a gente fala, direta e indiretamente também, são muitas pessoas para que a gente consiga o resultado de vitória nos jogos, muita gente trabalhando em prol disso. E, claro, uma competição de recuperação, como eu falei anteriormente, fruto daquilo que os atletas estão entregando nas sessões diárias de treinamento. Então, a gente tem crescido, tem evoluído rodada a rodada, mas, como eu falei a eles em algumas rodadas atrás, que a gente não atingiu o nosso auge ainda. Então, quando você não atinge o teu auge, é que você tem uma margem de evolução, você tem uma curva de evolução. E é isso que a gente tem atacado. Isso tem feito com que a gente se debruça mesmo para estudar o adversário, se debruça para estudar a nossa equipe, para a gente entender aonde a gente precisa evoluir, criar treinamentos para que exista essa evolução. Claro, entendendo tudo o contexto, você tem que trabalhar o aspecto técnico, físico, tático, mas o mental ele vai potencializar essas questões. E o mental agora, no final de temporada, ele é muito importante, porque vem a ansiedade, vem a irritabilidade, vem o desgaste físico. Então, você tem que estar extraindo o máximo desses atletas diariamente. Então, você tem que ter uma sabedoria também para poder atacar aonde é preciso em cada sessão de treinamento. E é isso que a gente vai buscar. Então, a gente fica feliz pelo crescimento, pela mudança de patamar, de romper algumas crenças, algumas barreiras que a gente conseguiu. Mas lembrando, o tanto que a gente vem trabalhando, como de novo, a dificuldade que a gente tem diária, o Guarani vem crescendo ano após ano, então a gente se colocou nessa condição de continuar sonhando, enfrentamos muitas barreiras ali, como já falamos, a gente provavelmente ali está entre as 5, 6 folhas salariais mais baixas. Algumas questões, outros clubes já estão um pouco mais à frente da gente de questão de estrutura, mas o clube está buscando essa evolução. Claro que você ascender a uma Série A, isso vai ser um facilitador. Essas equipes que estão à frente por ter tido uma permanência maior na Série A. Então, a gente tem que ter sabedoria do que está sendo construído aqui. Esses atletas têm sido guerreiros, esses atletas têm honrado com essa instituição. Então, por isso, o torcedor hoje, mesmo empatando dentro de casa, embaixo de chuva, aplaudiu a equipe, que ele viu a luta, viu a entrega. Então, por isso, o agradecimento a eles. E contamos com o apoio deles do início até o fim. Essa competição está muito parelha. Então, rodada a rodada vivenciando. Mas parabenizar esse grupo de atletas, a todos os envolvidos aqui, pelo que tem sido feito aqui dentro. É claro que a gente vai buscar mais e mais e mais, porque a gente tem sonhado, tem trabalhado, tem se entregado para que a gente possa viver o extraordinário desse ano. Humberto, boa noite. Gabriel Tim, Rádio Jovem Pan. Humberto, você tem 8 dias agora para trabalhar para um grande duelo contra o líder da competição na casa deles. E saindo ali no gramado, o Bruno José deixou o campo mancando bastante, um tornozelo bem inchado. Queria saber se você conversou com ele, preocupa para o duelo contra o Vitória. Queria saber também da situação do Alan Santos, se você acha que ele consegue retornar para o duelo diante do Vitória. Obrigado. Vamos lá, eu conversei sim com o José, uma conversa bem rápida, né? Logo quando ele saiu ali, ele relatou que estava dando um choque no pé dele, né? Então, devido à pancada lá, de fato sim. Mas agora é aguardar, né, a recuperação dele, quando nos representarmos, para saber de fato qual a gravidade. Esperamos que não seja nada de grave, que ele possa treinar junto conosco ao longo da semana, para poder estar em campo novamente nos ajudando, como vem ajudando no decorrer dessa competição. O Alan tem evoluído o quadro dele, diariamente, questão de dose e resposta, então a gente tem ouvido, lógico que tem um protocolo a ser seguido. Também na nossa representação será reavaliado. É claro que quando o atleta está lesionado, tem feito, como de rotina, sessões diárias aqui. Então, parabenizar também a fisioterapia, que tem trabalhado intensamente, os aparelhos que foram comprados, o investimento que o clube fez para a recuperação desses atletas também, um investimento muito alto.
Então, a gente conta com esses profissionais, departamento médico em geral e esses aparelhos que aqui foram adquiridos para que a gente possa recuperá-los e que consigamos ter todos à nossa disposição para que a gente possa ir lá com força máxima, que isso vai ser necessário para que a gente possa enfrentar esse oponente e conseguir um resultado de vitória lá, porque a gente sabe quanto difícil é jogar contra o Vitória lá em Salvador, mas a gente vai se preparar bem para chegar lá forte e colocar em prática tudo aquilo que a gente traçar como estratégia. Muito bem, a coletiva do Humberto Louser, Guarani Vila Nova foi 1-1, o Juan Christian marcou pro Vila 34 do primeiro tempo e o Bugre empatou aos 50 dos segundos acréscimos, gol do Pablo Tomás de cabeça, lá no gol do placar digital. Gente, é o seguinte, ó, a promoção da Uesco já está encerrada, daqui a pouco vamos divulgar aqui o vencedor, a promoção da Uesco, pessoal acompanhando pelo YouTube aí, muito obrigado, já encerrado, daqui a pouco quem vai ganhar a furadeira da Uesco. Uma informação rapidamente aqui, o Paysandu do Hélio dos Anjos acaba de subir para a Série B. Acabou lá em Volta Redonda 1, Paysandu 0 e o Amazonas 2, Botafogo da Paraíba 0. Então aqui o Amazonas terminou em primeiro com 12, em segundo o Paysandu com 10, empatou com Volta Redonda, mas ganhou no saldo. Aliás, o Paysandu, os 2 jogos finais perdeu, mas subiu. Então Paysandu e Amazonas acabam de subir para a Série B. No outro grupo, o Brusque já subiu, os jogos é amanhã. São Bernardo, São José ou Operário, um desses 3 também vai subir amanhã. Amanhã tem Operário e São Bernardo, tem Brusque e o São José. E vão fazer a grande final da Série C, Amazonas e Brusque. Amazonas e Brusque fazem a final da Série C. Agora 20h49. Vamos então para o... Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Tigrão, dado o avançado do horário aqui, pelo curto espaço que temos, eu tomo a liberdade, só tenho uma defesa, Tigrão. 18 segundo tempo, gol de entrada, chute do Guilherme Parede. E a defesa de Pegorari. Posso adiantar aqui, Tigrão? Você assina? Assina o lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Dominou, partiu Guilherme Parede, uma bomba! Defendeu Pegorari! Pegorari, uma defesa espetacular! Batida violenta do Guilherme Parede, eu quero o detalhe, Vladimir Catarino. Foi uma defesa... Olha o seguinte, hein, Vasco e São Paulo encerrado foi 0-0, hein, Goiás 4, Bahia meia dúzia, isso mesmo, 10 gols em Goiânia, daqui a pouquinho tem Corinthians e Flamengo na íntegra, com Ulisses Costa, na Série B, Tombense 1, Juventude 1, Botafogo de Ribeirão 0, Avaí 1, Sampaio Correia 1, Novo Horizontino 1, e Guarani 1, Vila Nova 1, já o Tigrão vai fazer aqui o gabarito, tintim por tintim, jogador por jogador, 20-50. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba.
O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Gabarito do jogo. Daqui a pouco o vencedor da furadeira do Uesco aqui no apito final. Vamos lá, Tigrão. Guarani 1, no Vila Nova também 1. Qual é o conceito do jogo? Melhor no primeiro ou segundo tempo? Melhor o segundo tempo, porque o Guarani pressionou mais. Conceito do jogo muito prejudicado, né, Edu? Ruim. Pegorari foi amarelado. Pegorari fez a defesa do jogo. 18 segundo tempo, o chute do Guilherme Parede na risca da grande área, lá no gol de entrada, mas teve um lance que ele foi sair jogando no primeiro tempo, 17 minutos, aliás, a bola foi recuada para ele, bola rasteira, aí ele foi dar um chutão para frente, bateu no cara do Vila e foi para fora. Se fosse pro gol, tomava. Vamos lá, Pegorari, essas e outras. Ele deu sorte, mas quando a Cuíca roncou, ele estava lá e estava 1-0, né? Tava 1-0 pro Vila Nova, ia tomar o segundo gol. Ele fez a defesa do jogo e resolveu a partida. Goleiro bom é assim, pode falhar, saiu errado, etc. Mas quando o Vila Nova foi para valer, ele fez a diferença, conceito bom. Olha, aqui por abordagem, no geral aqui, Diogo Matheus na lateral direita, Mike na esquerda e Lucão e Valber na zaga. Fazer um contexto geral aqui, destaque para o Diogo Matheus, que foi ele que cobrou a falta lateral na cabeça do Pablo Tomás para empatar o jogo, Tigrão. Jogador decisivo, bom para o Matheus e regular para Lucão, Valber e Mike. Olha, Matheus Barbosa e Matheus Bueno, os volantes, tentaram campo molhado, complicado, tentaram muito chute longo, ligação direta, alguma coisa a acrescentar, Tigrão? Olha, se não fosse o gol do menino aí do Pablo Tomás, né, que, pô, um gol heróico, meu voto seria do Matheus Bueno. Foi o cara que ficou sozinho como volante, um volante só, e ele ganhou todos os rebotes, subiu, ele municiou o ataque, fez uma grande partida. A Barbosa hoje é inspiração muito abaixo. Então, um conceito ruim para o Barbosa e bom para o Bueno. Quer o Bruninho já vamos nessa. Não, porque é o seguinte, a comissão de frente, Bruninho no meio, Bruno José de um lado, Derek centralizado, João Vitor do outro, vou economizar da seguinte maneira. Destaque para Bruno José, teve um lance, 25, primeiro tempo, em que você falou, não era para o Bruno José chutar, Exato. Ele tinha que passar para o Bruninho. Mas ele chutou, tá? E teve outro lance. Bruno José, 11, segundo tempo. Ele matou no peito, lá no gol do placar. Quando foi finalizar, foi travado. Destaque dos restantes para Bruno José, Tigrão. Regular para Bruno José. Lutou muito, eu não teria tirado. Se bem que o jogador que entrou no lugar dele fez o gol. É assim, né? Mas talvez não deveria ter entrado no lugar do Bruno José. Regular pro Bruno José, Derek, João Vitor e Bruninho não jogaram nada hoje, conceito ruim.
E o menino Pablo Tomás que fez o gol aí, é o seguinte, ele fez o gol, mas foi ele que sofreu a falta. Foi ele que sofreu, arrancou, aí o Domas fez a Doma fez a falta nele, esse babado todo. E teve, antes dele marcar o gol, ele também deu um chute que o Doma, de cabeça, sutilmente colocou para escanteio. Se vai pro gol, seria perigo. Pablo Tomás, o craque do jogo, Tigrão. Leva jeito, entrou bem no jogo, ousado, tem personalidade, não teve medo, né? De se apresentar para o jogo, gostei, muito mais pelo gol, muito menos por outras ações, ele esteve muito pouco tempo em campo, mas um conceito bom para ele. O Humberto Lousa, ele escalou aquilo que já se esperava, só o Valber continuou a jogar porque Alan Santos está machucado, não treinou durante a semana. Se ele demorou muito para mexer, como é que orientou? Gramado pesado, muita chuva. Humberto Lousa, hoje, Tigrão. Demorou muito para tirar o Bruninho, mas é uma questão meramente sutil e de detalhe. Bruninho estava fora do jogo. Conceito bom para ele. Por quê? Porque jogou junto com o time, foi buscar. Não é um resultado maravilhoso, mas dentro das circunstâncias, né? Já estava praticamente perdido, um ponto comemorado no brinco. Conceito bom para ele com essa ressalva. Demorou muito para tirar o Bruninho, que praticamente não entrou em campo. Tigrão, para você um grande abraço, um ótimo domingo, até segunda. Para você também, Edu, até segunda, se Deus quiser. Olha, foi 1-1, Guarani é o quarto colocado com 54 pontos. Vamos aqui ao craque, o Esco, a furadeira. Quem ganhou a furadeira da Esco? Olha os tambores do bando. Marcos Aparecido Moraes, você ganhou, Marcos, parabéns, temos o seu WhatsApp, entraremos em contato. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado mesmo, a promoção vai continuar. Obrigado à equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Na sequência, Ulisses Costa com Corinthians e Flamengo, a bola rola na Arena Corinthians e eu vou... Se vem o Wesley, tenta tudo, tentou descer pelo setor de esquerda, daqui para ataque, sai com bola e tudo para a linha de fundo. Jogada ensaiada, acho que não deu muito certo, né, Ronaldo? Não avisaram o Flamengo, não avisou o Flamengo, deu nisso. Mas pelo menos tentaram, né, alguma coisa diferente jogando em casa, né? Mas tentaram o negócio ridículo, Ronaldo. Não avisaram, né, o Flamengo. Pô, cara. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, e tudo azul. A para a volta do toque de para centro, o segundo vem para o toque novamente. O time do Flamengo, a abertura foi feita pelo setor de direita, na direita, prendurância e curtindo no campo de retaguarda, Wesley. Ele tenta ser o segundo, vai para ligar a jogada para o comando de ataque. Aperta novamente o time do Flamengo, o levantamento vem à frente. Tenta o toque de bola, Everton Ribeiro, e vem para fechar a porta, Veríssimo. É lateral para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Abraça, volta do toque de bola para ser jogando o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Lateral para o Timão, bater lateral, cobrado de Fábio Santos. Tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária, afasta a zaga corintiana. É daqui que na intermediária, Yuri Alberto vem para brigar, tenta ganhar para o time do Corinthians. Ele perde o lance, fica pedindo o toque de mão. E o árbitro está parando na esquerda, campo de ataque, marcando falta para o time do Corinthians bater. É isso, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, colocou essa mão na bola fora da área. Já está posicionado ali o time do Corinthians para essa cobrança. E o Roberto dentro da área. Vem cruzamento para a área do Mengão. Se posiciona para a cobrança. É falta para o setor de esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. A bola vai ser solta frente à falta do campo de ataque para o time do Corinthians bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor.